Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, Concentração. Oferecimento de Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Grande abraço, amigos da Bandeirantes, Campinas e toda a região desse mundão afora pela internet. Agora 15 horas e 7 minutos. Começamos o nosso Concentração nesse sabadaço, aço. Olha, dia de Grêmio e Ponte, Série B do Brasileiro, hein? O jogo é em Porto Alegre, na Arena Grêmio, que vai receber um bom público. O Grêmio já vendeu aí uma boa quantidade de ingressos. E essa macaquinha aí, que já não perde há 6 jogos... vai enfrentar o todo-poderoso Grêmio de Futebol porto-alegrense, né? E seja o que Deus quiser, meus amigos, é isso aí. Começa então 16h30, quem narra aqui é Leandro Borges, o moço de Piracicaba, com a participação de Gregory Zorzin e de Mestre Tigrão, hein? Quem sabe daqui a pouco a escalação da macaca, e aí o tio Hélio. O tio Hélio parece que deu aí uma ajeitada aí, um ganho, uma vitória muito boa sobre o Náutico. A nação ponte-pretana ficou, né, já arrepiada, ficou já esperta, deu uma alegrada, deu uma melhorada no astral, isso é muito importante. E o gol do garoto Eliel, é tudo que a torcida quer e mais um pouco. É menino da base, brilhando no majestoso. A Ponte é o DNA da Ponte, é exatamente você, a revelação dos garotos. E a Ponte é tudo bem que vai vender tudo. Aí também já é uma outra conversa. Vai vender tudo também, hein? Daqui a pouco vende, hein? Dá um jeito, saiu do sufoco da Série B, vende. A Ponte completamente endividada, mas a macaquinha deu um ganho, né? Deu um ganho. Fiquei sabendo, inclusive, dos alojamentos lá da Ponte, coisa bonita. Eu vi no grupo aqui, sensacional, onde as instalações e as acomodações da base, que o Eberlin acabou... fazendo aí uma renovação muito bonito, com fotos de ídolos e um breve histórico dos grandes ídolos da Ponte. Isso é muito bacana, hein? Mais um pontinho para o Eberlin, né? Eberlin foi lá e contratou esse meia Elvis. Você vê que ele foi lá, moda antiga, né? Presidente, normalmente, não viaja hoje em dia para contratar. Ele foi e contratou, pimba, pontinho pro Eberlin, né? Tem aí os meninos aparecendo, apostou no tio Hélio, né? Enfim, tá dando um jeito aí, segue o jogo, seja o que Deus quiser, ok? É isso aí. A nossa equipe técnica com Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Gil Kleber, Danilo Capucci e o Leandro Renato. Nosso WhatsApp é o 97102-1493, 97102-1493. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Acesse a YouTube, coloca o seu joinha, por favor. Veja a minha belezura, por favor, hein? Sensacional, muito obrigado. Estamos no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, nas diversas plataformas, no AM 1170, no FM, faixa estendida 85,7 e Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão, 85,3, faixa estendida no FM também, e no AM, em Ribeirão Preto, 1270, ok? É isso aí. Bom, vamos lá, direto e reto. Ontem, vitória aí do Sampaio Correia, 4-1 pra cima do Sport. Olha o Sampaio aí, gente. Tem uma turminha aí, Sampaio Correia, Operário,
Novo Horizontino, Londrina, eles ganham, mas de repente, você já reparou nisso? Eles perdem, mas daqui a pouco eles ganham, empatam, vai uma sequência positiva, pá, não é tudo negativo. Eles se revezam entre eles, é um inferno. Quem tá lá embaixo, como é o caso do Guarani, e a Ponte também, você não consegue ultrapassar esses caras, meu. Eles se revezam como se fosse um 4%, é impressionante. E a turma do G4 lá, né, sustentando, se bem que os 4 lá não ganharam, todos empataram na última rodada, né, o Cruzeiro, tem o Grêmio, tem o Bahia, né, e assim vai. Mas duríssimo, hein? E agora no segundo turno, começa aí, começou o segundo turno ontem. O Sampaio Correia 4, Sport 0. Sport levou uma sapatada. E o Gabriel Poveda, revelado pelo Guarani, fez 2 gols ontem. E é o artilheiro da B com 11. Com 9 está o Luca, que mais uma vez não joga hoje. Não seguiu com a delegação da Ponte. E o Diego Souza, que hoje joga pelo Grêmio, né? Tem 9 também. Vamos ver que fim dá. Bom, amanhã, 11 horas, no Brinco, tem Guarani e Brusque. O Bugre, numa situação muito difícil. Vamos ouvir aqui rapidamente o técnico Mozart, para ver se ele dá uma pista, como é que vai ser o time, porque agora, em todos os jogos, ele deu de acordo com a sua necessidade e disponibilidade. Ele mexeu várias vezes na equipe. Ei, Mozart! O segundo turno, historicamente, falando das últimas Série Bs, ele acaba sendo até mais difícil do que o primeiro, né? As equipes já se conhecem, é óbvio que com a abertura da janela, provavelmente ajustes vão ser feitos, né? Nós já estamos começando os nossos, então, historicamente, o segundo turno ainda é mais difícil que o primeiro, e nós precisamos fazer um segundo turno realmente de recuperação. Passa a partir de domingo, que os jogos em casa nós não podemos falhar em hipótese alguma. Nós temos que criar soluções de diversas formas. Se nós não estamos conseguindo fazer gol em construção, nós temos que fazer gol em bola parada, nós temos que fazer gol em transição, nós precisamos fazer gol. Ser sólidos defensivamente como nós fomos no jogo contra a Chapecoense, concedemos um chute do Perotti na trave que era uma jogada bem, que poderia ter sido evitado, era só o Júlio ter baixado com o Mailton lá que não teria acontecido nada do que aconteceu, então nós não concedemos nada. Talvez até mudar um pouquinho a nossa forma de jogar. Eu sou um treinador que gosto de colocar sempre bastante jogadores na última linha, mas nesse momento nós precisamos vencer os jogos, e aí não importa como se vence, seja em bola parada, seja em transição, ser forte defensivamente como nós somos no jogo contra o Cruzeiro, no jogo contra a Chapecoense, no próprio jogo contra o CRB, e aí é vencer, não importa como, até porque o trabalho só é avaliado em questão de resultado, não importa como você vence. Então, eu gosto de vencer jogando bem, gosto, mas eu, muito mais do que jogar bem, eu gosto de vencer. Então, realmente achar as soluções para vencer os jogos, seja em organização ofensiva, que aí, para o treinador, é sempre a melhor opção, né? Que daí mostra que realmente você está conseguindo envolver o adversário, mas você pode vencer em bola parada, você pode vencer em transição, e o torcedor também precisa entender isso, que nós precisamos vencer os jogos, independentemente de como nós vamos vencer. Legal, mas tá legal, Mozart, tá legal, acreditamos em você, Guarani tem tudo para se recuperar, agora atacante não tem jeito, né? Se depender do Lucão, meu Deus do céu. Pode reparar, os últimos gols do Guarani, ou é gol de lateral, é gol de meia, você vê, quase que o Isaac fez gol de cabeça, o Isaac é meia. Fez a estreia, né? Não tem jeito. Bom, tá legal. Então amanhã, 11 horas, Guarani e Brusque. Quem narra é Leandro Borges, assim como hoje também. É Leandro Borges, o moço de Piracicaba, narra aqui. Grêmio e Ponte começa às 16h30. Então vamos lá. Faz tempo que a gente não faz autoridades ao palanque, né? Grêmio e Ponte, de tantas glórias e tradições, de muitos confrontos. Ó, eu tenho aqui um gol de 81, hein? Você vai ouvir o gol de Osvaldo de 81, Campeonato Brasileiro, jogo da volta. A Ponte ganhou, mas não levou. Mas foi o maior público do estádio do Grêmio, né? O estádio olímpico, que não existe mais, né? Mais de 80 mil pagantes. Osvaldinho marcou de cabeça. Você vai ouvir a narração aí do Resolim, né? Deixa eu pegar o nome do rapaz aqui. Opa, senão o Batistão me mata aqui. É Ranzolin, seu Edu. É Armando Antônio Ranzolin, da rádio... Da rádio... Rádio Guaíba. Vamos ouvir. É legal, hein?
há 41 anos atrás, como era o rádio em Porto Alegre. Levanta, Rio Grande. Mas essa é a ponte. O DNA da ponte que todo mundo gosta. Como disse seu tio Hélio, a ponte utilizou contra o Náutico o Douglas Mendes, o DG, o Thiago Oliveira, zagueiro, Jean Carlos, lateral esquerdo, o volante Amaral, o volante Leonaldi, o Eliel que entrou e fez o gol, o DNA da Macaca, os meninos da base. Foi assim que em 69 a ponte teve uma das páginas mais bonitas da sua história. O goleiro Wilson Quinqueto, o lateral direito Nelsinho Batista, o zagueiro Samuel, o lateral Araújo, tinha também o Luizinho, tinha Mestre de Cá, tinha Manfrini, tinha Adilson, tinha Ailton Lira, que não jogava craque pra chuchu, mas não tinha espaço pra ele, e depois tornou-se um craque danado, jogando no São Paulo e no Santos, passou em 82 no Guarani, o Ailton Lira, né? Essa é a base da ponte, meninos feitos em casa, e a ponte voltava a disputar o Paulistão depois de 10 anos, e depois, no ano seguinte, em 70, foi vice-campeão paulista e foi para o Roberto Gomes Pedrosa, que era o brasileiro da época, o DNA da Macaca, na voz de Renato Silva. É isso aí, porque autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 16h30, tem Grêmio e Ponte. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai para o campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota ou na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Grande Renato Silva, que Deus o tenha do céu, faleceu em 1999 e fez esse hino em 79. O hino era para a torcida da Ponte, torcida jovem da Ponte, e a torcida da Campobração liberou aí o hino da Ponte. Olha, você quer ver só uma coisa? 25 de outubro de 1970, por falar em Grêmio e Ponte Preta, Grêmio e Ponte, no Estádio Olímpico pelo Roberto Gomes Pedrosa, que era o brasileiro da época. A Ponte, pela campanha que fez no Paulista 70 como vice-campeã, foi convidada pela CBD, naquela época a CBD, e não CBF. Pegou o lugar da Portuguesa e foi para o Roberto Gomes Pedrosa. E teve um jogo no Olímpico, 25 de outubro de 70, foi 1-1, Grêmio e Ponte, hein? Os meninos da Macaca surpreenderam lá no Estádio Olímpico. Quem fez o gol da Ponte foi o grande Roberto Pinto, foi gol de pênalti. O Roberto Pinto Meia fez muito sucesso no Vasco da Gama e estava no Botafogo de Ribeirão Preto e veio para a Ponte em 1968. E foi o grande comandante. Era o cérebro do time, o Roberto Pinto. Porque tinha Mestre de Cá, comecinho ainda, novinho e tal, mas o Roberto Pinto jogava com a camisa 10. O de Cá jogava com a camisa 8.
E o time que entrou no Olímpico em 1970 para enfrentar o Grêmio é esse. O Wilson Quinqueto, goleiro, formado na base, depois foi para o Santos. Nelsinho Batista, da base, foi para o São Paulo, jogou no Santos. Samuel foi para o São Paulo, foi campeão paulista. Depois foi para o Palmeiras, Samuel, e foi campeão paulista também em 76. Henrique, revelado pela ponta também, zagueiro. E Santos, Santinho não. O Santos veio do São Paulo juntamente com Alain. Teodoro, ó o Teodoro, vou falar. Lembra de Teodoro? Que da Ponte foi pro São Paulo, foi campeão brasileiro pelo São Paulo, um baita de um volante. Tinha jogado no São José e também na Ferroviária da Araraquara antes de chegar na Ponte Preta. Depois entrou Bazaninho. O Bazaninho é aquele grande ídolo do São Bento e também jogou no São Paulo. E tem o Roberto Pinto, que eu falei, Ditinho, é o Dito Flecha, que veio do União Agrícola Barbarense a pedido de Cilinho. Nelson Oliveira, não me lembro dele. Depois Paulinho também, não me lembro. Manfrini, veio da base do Juventus para a base da Ponte. E Adilson, ponta esquerda, também revelado na base, que também foi para o Fluminense. O Manfrini primeiro foi para o Palmeiras, voltou para a Ponte. E da Ponte foi vendido ao Fluminense, jogou com o Rivelino e companhia. E o Adilson também foi para o Fluminense numa grande época da máquina tricolor. E o técnico simplesmente mestre Cilinho, né? 1970, tá bom? Olha, eu tenho aqui o gol de 81 do Oswaldo, hein? O gol de 81 do Oswaldo, Rádio Guaíba. Você vai ouvir como foi a narração há 41 anos atrás, tá bom? É o Concentração Bandeirantes, em nome de Senza Campinas, a sua loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19-999988888 e Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br e eu volto já já. Concentração. Oferecimento de Senza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19999988888. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. De Senza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma, na de Senza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A de Senza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19999988888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. De Senza, construir ou reformar, tamo junto para ajudar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19995961768. Energia solar é Nacional Sol. Bandeirantes! Muito bem, agora 15 horas e 24 minutos. Vamos ouvir então o gol aí, meu amigo. Vamos lá então. A narração aqui é da Rádio Guaíba. Olha, 81, melhor brasileiro da Ponte. A Ponte, inclusive, eliminou no mata-mata o Vasco da Gama. De Zagallo, 0-0, foi 0-0 no Maracanã e 0-0 aqui. Mas no Maracanã, rapaz, o Jair Pisserni arrumou um ferrolho danado, deu um nó tático no Zagallo, tá bom? 1981, primeiro jogo Campinas, vitória do Grêmio, 3-2. O Lola fez 1-0 Ponte, Paulo Isidoro, bom, depois jogou no Guarani, empatou pro Grêmio. O Wilson Tadei, no comecinho do segundo tempo, uma das maiores falhas em momentos decisivos do Carlos. O Carlos, um goleiro espetacular, o maior da história da Ponte, jogou de 73 a 83, mais de 400 jogos, chegou à Copa do Mundo 2 vezes com a camisa da Ponte, 71 na Argentina e 82 na Espanha. Olha, um histórico fabuloso de Carlos Roberto Galo. Mas, infelizmente, tomou um gol do Wilson Tadei, mas um gol bobo, mas bobo, 2-1 pro Grêmio.
O Tarciso fez 3-1 a 20 segundo tempo e o Lola descontou a 22, 3-2, né? Deixa eu ver aqui, não tem o público, não tinha muita gente não. Mas o Luciano do Vale transmitiu essa partida aqui no dia 23 de abril de 81. Aí o jogo da volta, no dia 26 de abril de 81, o Dicá não jogou, estava machucado. A Ponte com Carlos, Edson, Juninho, Nereu, Dirley, Zé Mário, Osvaldo, Humberto jogou no lugar do Dicá. Celcinho, Lola e Serginho. O treneiro, ele, Jair Pserni. E o Grêmio de Enio Andrade a caminho do seu primeiro título brasileiro, hein? Emerson Leão do gol, sim! Leão, Shoa, Nilmar, De Leão e Casemiro, China, Paulo Isidoro e Wilson Tadei, Tarciso, Baltazar e Renato Sá. Depois, Jurandir. O público, 85.721. O maior público na história do Olímpico, que não tem mais. Aí foi destruído, aí construiu aí a Arena Grêmio. Mas do que foi construído, o maior público foi esse aí. E vamos então ao gol. O gol foi a 21 minutos do primeiro tempo. Uma dúvida. Foi falta ou não foi falta? Não foi falta no Lola, não foi o Lola que fez a falta. O Lola da Ponte. O Lola sofre a falta, mas segundo os gaúchos, não foi falta. E quem vai cobrar é o Serginho, um ponta que veio do Atlético Mineiro. Grande Serginho, muito tempo do Atlético Mineiro, cobrou na cabeça de Osvaldo e Osvaldo faz o gol. E a narração é exatamente assim, da Rádio Guaíba, 41 anos de Armando Antônio Ranzolin. E há 41 anos o rádio era assim. Taca a Ponte, bola passada no meio, entrou, fez o toque, Celso procurou passar no lado esquerdo para Serginho, a bola passou por toda a área do Grêmio Porto Alegre com grande perigo, entrou o Shoa, tirou a bola do Serginho, foi calçado, derrubado, o juiz está marcando uma falta. Foi na bola, o Shoa bateu só na bola, não tocou no Lola, fica reclamando, só não deve reclamar muito para não levar cartão. A falta foi do Lola no Shoa. Depois que o Shoa tirou a bola, na lei do Lola, foi derrubado pelo jogador da Ponte. O juiz marcou a falta contra o Grêmio, melhor que um córner. Uma situação perigosa para o goleiro Leão. Segura a informação aí, Cagliari. Prepara-se para fazer a cobrança. Lá pela esquerda, Serginho. O Nenê subiu para a grande área. Autorizado o árbitro, o jogador Serginho pelo árbitro da partida. Atenção, dois jogadores do Grêmio na barreira. Partiu para a bola, Serginho levantou pelo meio, subiu para a cabeçada. Osvaldo tirou, gol! Gol da Ponte Preta, Osvaldo de cabeça. A segunda bola aérea na área do Grêmio que ninguém pulou. Osvaldo tocou de cabeça lá no canto, bem em cima do ângulo de Leão. 21 minutos e 30, Ponte Preta 1, Grêmio 0. A torcida do Grêmio não se assusta porque fica gritando no Estádio Olímpico. Lupe Martins. Falta que não existiu, quase na linha de fundo. O Lola cobrou por cima. Toda a defesa do Grêmio estava na risca da pequena área. Mesmo assim, Osvaldo pulou sozinho, acertou meio de casquinha lá no ângulo esquerdo. O goleiro Leão fez o golpe de vista. Desse gol aí, a Ponte ganhou 1-0, mas o Grêmio, melhor campanha, ganhou aqui. O Grêmio foi para a final e a final foi contra o São Paulo. O São Paulo, sabe de quem? De Carlos Alberto Silva. Primeiro jogo em Porto Alegre, 2-1 para o Grêmio. E o jogo final no Morumbi, aquele 1-0, gol de Baltazar, Grêmio, campeão brasileiro. E o São Paulo ficou com vice, tá bom? É isso aí. Historinhas aqui de Ponte e Grêmio, afinal de contas, foram 35 confrontos, 9 vitórias da Ponte, 12 empates e 14 vitórias do Grêmio. Vamos lá, agora fala da macaca de hoje, hein? A macaca de hoje, como é que essa macaca pega o Grêmio? Num grande público, né? E a Ponte vivendo o seu melhor momento na Série B, tanto em campo quanto na classificação, hein? Olha, 14ª suada da macaca, hein? Alô, Gleger Sorzinho, alegria até o fim. Tudo bem, Gleger? Seja bem-vindo no Concentração. Tudo bem, né, Edu? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Que jornada espetacular hoje, né? Esse horário é maravilhoso, né, Edu? 16h30, é o horário do futebol, né? Você vê que o Grêmio aí vendeu muitos ingressos, né? Acho que até a primeira demanda que foi lá, acho que tinham vendido 25 mil ingressos. Então, provavelmente devemos ter aí mais de 30 mil lá na Arena Grêmio, mas independente de qualquer coisa, né? A Ponte está numa crescente, é importante dizer isso, ganhando alguns reforços importantes, peças importantes chegando, né? E o time numa evolução, né? Evolução técnica, evolução tática, evolução na parte emocional, que acho que isso é o mais importante. O Hélio deixou muito claro, depois da última partida, né? Que o vestiário foi o melhor vestiário da Série B,
desde quando ele chegou aqui na Ponte. Então isso é importante demais. É importante realmente esses atletas estarem com a autoestima lá em cima, né, com a confiança, para tentar fazer um grande jogo. Ah, mas o Grêmio está jogando lá na Arena Grêmio, em Porto Alegre, 30 e tantas mil pessoas no estádio. Isso não, o torcedor não entra para campo para jogar. A gente precisa aqui ressaltar realmente a solidez defensiva que tem o time da Ponte hoje. Poxa vida, em 6 jogos, tomou apenas 2 gols, né, Edu? Se eu estiver errado, você me corrija. Mas então, são números interessantíssimos para um time que está disputando um campeonato brasileiro da Série B, que para mim é muito mais disputado que a própria Série A. Disputado mesmo. Os números mostram, né? A tabela mostra como é equilibrado essa Série B. Então eu estou confiante. Eu acho que a Ponte tem tudo para conquistar um bom resultado. O empate ele não é desprezível, muito pelo contrário. O empate seria um ótimo resultado jogando lá no Olímpico. Vai enfrentar um time que vem de um empate, né, na última rodada e deve vir com tudo para cima. Torcedor empurrando. E isso, às vezes, favorece o time adversário. Espaços, né, contra-ataques. E a gente sabe que, repito, a solidez defensiva da Ponte anima demais o torcedor. E acho que é por aí mesmo. Então, expectativa boa, viu, Eduzaço? O jogaço daqui a pouco, hein? 16h30. Para mim, o melhor horário. Melhor horário para mim, para jogadores, né, que estarão em campo, e também para o pessoal da logística, porque aí fica muito fácil de organizar a logística para um jogo nesse horário, viu, Edu? Olha aqui, em compensação, lá no Olímpico, o Carlos fez a defesa mais bonita que eu já vi. Assinado Rita Maluca, Escalada. Lá de Conde, na Paraíba. Muito obrigado a vocês, casal simpático. Oi, Edu, é o Cezinha de Bauru. Grande Bauru, hein? Muito obrigado, viu, Cezinha, pelo carinho. Deixa eu ver o que mais aqui. Edu, ano passado a Macaquinha levou sapeca 4-0 do Grêmio, mas hoje vai ser diferente, hein? Abraços do Laco, lá do Cambuí. O Laco sempre me ajudando aqui na retrospectiva, né? O jogo lá 4-0 teve vários. Mas um 3-3 que teve. Que ano que foi, rapaz? Que o Diego Oliveira empatou no finalzinho. Isso foi 2005. 2015, primeiro jogo do Brasileirão. Não era Série B, não, hein? Era Brasileirão. Exatamente, foi quando... Eu já conto a história já. Tá 3-3. Alô, Gustavo Minnesota, meu amigo, Estados Unidos. Muito obrigado pelo carinho, sempre com a gente, hein? Márcio do Jardim Chapadão, Estado Olímpico ainda existe, mas está em situação de completo abandono. Aliás, Márcio, eu não sei até por que o Grêmio quis construir um novo estádio. Não entendo, viu? Acidente aconteceu... muito obrigado pela informação, mas é uma notícia antiga. Fala, Edu! Valtinho da Glicério, o maior padeiro. Um grande abraço, torcedor do Fogão. Tá sofrendo, hein? Foi campeão da Série B, né, Valtinho? Agora tá sofrendo com o Fogão. A Série A é outra coisa, Valtinho. Série A é outra coisa. Tá Escalada. Oi, sim, eu sei que houve um relato aí. Macaca tá escalada, Edu. Macaca tá escalada. Então você escala a Macaca que Mestre Tigrão já comenta, hein? Exatamente. Então vamos lá, então. Deixa eu pegar... Tá com o papel aí ou não? Manda, faz favor. Vamos lá. 12. Kaique França. Sobe o hino aí, vamos lá. 22. Igor Formiga. 3. Tiago Oliveira. 27. Fábio Sanches, capitão do time. E 39. Douglas Mendes, o DG. 15. Arthur. 19. Amaral. 5. Leonaldi. E 25. O Alisson. 18. Nicolas. E 11. Estreando. Bárcia. Repita, Ponte. Repita, vamos lá. Kaique França, Igor Formiga, Tiago Oliveira, Fábio Sanches, Douglas Mendes, Arthur, Amaral, Leonaldi, o Alisson, Nicolas e Bárcia. Perfeito. Vamos pro banco. Então ele abre mão aí o Fecim, tá no banco ou não? O Fecim tá no banco. Tá no banco, tá. Então pede a posição do Fecim, colocou o Alisson. Exatamente. O Arthur volta para a lateral esquerda. Perfeito. Então, o Jean Carlos está no banco ou não? Está no banco também. Está no banco. Então, o Thiago Oliveira retoma a zagueirada juntamente com o Fábio Sanches e o DG. Na lateral direita, a Formiga é o preferido, né? Sim. Porque Norberto continua no departamento médico. Exatamente. E deixa eu ver aqui, o Bernardo deve estar no banco, né? Bernardo está no banco. Então, vamos ao banco, então. Vamos lá. 1, Igor Vinhas. 4, Matheus Silva. 13, Bernardo. 17,
Eliel. Olha o menino Eliel aí. 20, Fecim. 21, Richelli. 26, Jean Carlo. 28, da Silva. 29, Echaporã. E voltando, 32, Fraga. Elvis não tá. O Elvis não está relacionado. Elvis não morreu, mas também não tá no banco. Deve estar preparando o Elvis aí para as próximas rodadas, né, Edu? Então, de novo, o Elvis, que está regularizado, poderia entrar contra o Náutico, né, mas também não foi relacionado. Sim. E hoje também não seguiu. Repita o banco, por favor. Vamos lá. Igor Vinhas, Matheus Silva, Bernardo, Eliel, Fecim, Richelli, Jean Carlo, da Silva, Echaporã e Fraga. Perfeito. E por acaso o Grêmio já escalado? Já está escalado. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos, Edu. Até a pé nós iremos, hein? Até a pé nós iremos. Vamos lá. 12, Gabriel Grando. 22, Rodrigo. 3, o experientíssimo e capitão Jeromel. 34, Bruno Alves. 30, Nicolas. 27, Vila Sante. 39, o amigo do Tigrão Bitelo. 7, Campas. 17, Biel. 29, Diego Souza. E 10, Ferreira. Perfeito. E o banco, alguma novidade do Grêmio? Do Grêmio? Quer que eu passe o banco aí, Edu? Manda. No momento em que chega Leandro Boles aqui no recinto. Vamos lá, 31, Adriel. 26, Rodrigues. 36, Natan. 56, Thiago Rosa. 46, Varela. 48, Sabará. 16, Lucas Silva. Lucas Silva voltando ao Grêmio, hein? Número 15, Lucas Leiva, né? Lucas Leiva, é verdade. Lucas Silva já estava lá. 14, Lucas. 20, Janderson. 11, Guilherme. 18, Elias Manuel. Esse é o banco do Grêmio, que o técnico tem como seu técnico Roger Machado. Perfeito. Então, Ponte e Grêmio escalados. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado a todos que participam pelo WhatsApp. O 9, Edu, parece que o Grêmio só vai entregar o Estádio Olímpico para a construtora após receber desta propriedade da Arena Grêmio, totalmente quitada. Muito obrigado. Informações aí do Márcio do Jardim Chapadão. Oi, Tigrão, vamos comentar a escalação da Ponte. Aí, Tigrão, você ouviu, já deve ter anotado, já deve ter pensado, raciocinado, se bem que o seu forte é no improviso. Então, de bate-pronto, a sua opinião da escalação da Ponte. Seja bem-vindo, Tigrão. Um abraço, boa tarde. Um abraço para você também, Edu. Muito obrigado. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. A Ponte entra fechadinha, né? A gente conjecturou bastante aí na quinta-feira, depois na sexta, dentro de toda a nossa programação. E eu tinha essa tese aí, que ele deveria entrar com os 3 zagueiros, mais o Arthur, que tem feito um terceiro zagueiro, fazendo a lateral esquerda, mas não deixa de ser uma linha praticamente de 4 zagueiros, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Douglas Mendes e o Arthur, que vem funcionando como um terceiro zagueiro quando não joga o Thiago Oliveira ou quando não joga o Fábio Sanches. O Igor Formiga pelo lado direito deve ter uma liberdade aí para apoiar, porque quando ele descer, a Ponte fecha com 4, né? Desloca um pouquinho o Douglas Mendes para o lado direito, o Thiago Oliveira e Fábio Sanches centralizados e o Arthur faz o outro lado. Então tá bem protegida a Ponte. Aí no meio de campo, também 3 volantes, né? Amaral, Leonardo e o Alisson, então fecha também, tá bem protegida a zaga. E na frente a estreia do Bárcia, grande expectativa, Leandro Bárcia, e o Nicolas. Eu começaria com o Fecim. A única, vamos dizer assim, alteração que eu faria, única observação, única posição que eu discordo aqui, mas não estou aqui para discordar, estou aqui para analisar o jogo, eu iniciaria com o Fecim, para ter, inclusive, a possibilidade de vez em quando, trazer o Fecim por dentro, fazer ele conduzir essa bola, uma condição que o Nicolas não tem. O Nicolas gosta de jogar bem aberto e mais pelo lado esquerdo. E o Bárcia, vamos ver, é um centroavante de bastante mobilidade,
excelente cabeceador. Você reprisava um gol aí de 81 do Oswaldo, né? E um ouvinte mandou uma mensagem: o Carlos fez uma das defesas mais lindas, mas quem pegou uma bola depois dos 45, impossível, que já tinha tomado o gol e destomou o gol, foi o Emerson Leão jogando de camisa zebrada. Ele jogou o corpo para trás, ele já tinha sido envolvido uma bola alta, a bola já tinha encobrido o Leão, essa é a verdade, ele já tinha tomado o gol. Ele faz uma paralela para trás, é muito difícil fazer isso, uma paralela do corpo dele com o travessão, e parece que com braços retráteis, ele tira num chute também do Oswaldo, que encobriu o Leão. O Leão estava um pouco adiantado. Se aquela bola tivesse entrado, a Ponte teria sido a finalista contra o São Paulo e não o Grêmio, porque ela faria 2-0 e no saldo de gols ficaria no confronto direto da semifinal, ficaria um gol na frente do Grêmio, visto que no placar agregado das duas partidas daria 4-3 para a Ponte. Infelizmente, a bola não entrou, o Leão fez talvez a maior defesa da vida dele, Emerson Leão, e aí o Grêmio foi para a final contra o São Paulo e acabou sendo campeão. E quem levanta a bola, apesar do narrador ter dito que foi o Serginho, mas não foi o Serginho lá de Minas, não. Serginho é aquele do gol do Birigui no derby do mesmo ano, de 81, né? Serginho, o Birigui foi evitar o escanteio e devolveu a bola para dentro do campo no pé do Serginho, que bateu pro gol vazio. Não foi o Serginho Mineiro, que veio do Atlético Mineiro. Quem cruza é Lola, El Bigodão. Lola Levante e Oswaldo Vital, tá lá em Santa Bárbara, nos ouvindo. Oswaldo mete na rede um gol sensacional, que valeu inclusive para Oswaldo depois ir defender o Grêmio. E no Grêmio acabou se sagrando campeão mundial interclubes no ano de 1983, num time fantástico, espetacular, que tinha Paulo César Caju, que tinha Mário Sérgio Pontes de Paiva, Vesgo, timaço, um timaço do Grêmio, foi campeão mundial e o Oswaldo estava nesse time aí. Acabou, lógico, mostrando todo o trabalho dele, toda a condição técnica, toda a qualidade durante muito tempo para o Grêmio ver, mas especificamente nesse jogo aí do Olímpico, onde a Ponte ganhou do Grêmio, mas não levou com o maior público da história do Estádio Olímpico, quase 90 mil pessoas. Nunca mais o Olímpico teve um público tão grande. E sabe por que o Oswaldo jogou ou não? Porque de cá estava fora. De cá jogou a primeira em Campinas, inclusive os 2 gols de Lola foram com bolas de cá, né? E não jogou. Teve um problema, não me lembro se cartão amarelo ou uma contusão, e aí Oswaldo entrou, e Oswaldo fez uma grande partida no Olímpico e teve uma campanha espetacular. Pouquinho de história sem olhar no Google, mas o narrador errou lá, e o repórter bairrista pra caramba, hein? Foi falta não, foi falta do Lola. Aí a bola foi erguida e bola na caçapa, mas o Grêmio, com muitos méritos, acabou se sagrando o campeão brasileiro de 81. Edu, Ponte fechadaça, hein? Fechadaça. E anota aí, você que gosta de números, você deu tempo aqui pro Tigrão. Então, o Tigrão tá desde as 15:01 da tarde esperando você chamar. E aí, deu tempo para eu analisar e levantar um pouco mais de números aqui. Sabe quantos gols a Ponte tomou até agora no campeonato ou não? 15. E é uma defesa boa, uma defesa... O problema da Ponte nunca foi a defesa, e sim o ataque. Sabe quantos gols tomou a defesa do Grêmio, do Jeromel? 6. 6 gols. É a defesa menos vazada do campeonato. Vai vendo a dificuldade sem o Luca que a Ponte vai ter para fazer gol no Grêmio, no tricolor gaúcho, daqui a pouco lá na Azul Arena do Grêmio, Edu Pinheiro. Muito bem, ó, tem que dar uma faturada antes, vou falar da Dicenza, hein? Dicenza Campinas, a sua loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma, na Dicenza tem. A Dicenza conta com várias linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, hein? Da fundação ao acabamento. Precisa de pia, torneiras,
tubos e conexões ou ferramentas? A Dicenza tem também. Pensou em revestimentos, luz inteligente, automatização de ambiente? A loja oferece muitas opções. E teve uma emergência e precisa de entrega expressa? A Dicenza atende na hora. Ligue ou mande WhatsApp para 19999988888. Conheça na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, em Souzas. Dicenza, construir ou reformar. Tamo junto para ajudar. Eu volto em 2 minutos e meio. Concentração. Oferecimento Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19999988888. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. E teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19999988888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar? Tamo junto para ajudar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19995961768. Energia solar é Nacional Sol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bandeirantes é do Pinheiro. Olha, um abraço para o Márcio e a Juliane, lá de Ribeirão Preto. Manda um abraço para os alunos da escolinha. Alô, alunos da escolinha Atlético Ribeirão Preto Futsal. Campeão da categoria 10-11, Copa União 2022, ganhou da escolinha do Flávio, ex-atacante do Guarani, em 2012. Que beleza, que maravilha. Parabéns aí, Márcio, Juliane, Bugrinos de Ribeirão Preto e todos os alunos da escolinha Atlético Ribeirão Preto Futsal. Nosso abraço, nosso carinho, parabéns pela conquista. Oi, já o Boris entra da palhinha. Vai, Zorzinho, falta você comentar aí. A ponte com Kaique França, Formiga, os 3 zagueiros, DG, Fábio Sanches, Thiago Oliveira e Arthur retornando à lateral esquerda. Amaral e Leonaldi, cantada, caçapa cantada, e o Alisson não fez sim. E na frente, Nicolas e a estreia do uruguaio Leandro Bárcia, sendo que, mais uma vez, o Luca
fica de fora, problemas musculares. Oi, Zorzinho! Exatamente, né, Edu? Bom, primeiro, a primeira linha da Ponte a gente sabe, né? Titularíssima, com a ausência do Norberto, aí o Formiga ganha mais uma oportunidade. Bom jogador, né? Com os 3 zagueiros, Thiagão voltando ao time. Eu até entendo, tá? Eu entendo. Você vê que no jogo passado, ele deixou o Thiago Oliveira no banco e entrou com o Arthur ali como uma espécie de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, adiantando um pouco mais o menino Jean Carlo. Hoje ele retorna com o Thiagão até para ser um time mais defensivo, né? Um time mais precavido, digamos assim. O meio de campo é a mesma coisa. Eu até concordo com o Tigrão, né? Da possibilidade de estar colocando o Fecim no lugar do Alisson. Mas assim, até entendo também. Tá jogando fora de casa, o time do Grêmio é muito favorito jogando em casa. É um time que vem numa campanha extraordinária, frequentando aí o G4 há algum tempo, né? Tomando poucos gols. E a Ponte e o Hélio vem, até porque, né, Edu? O Alisson jogou um partidaço, hein? A última partida, jogou muito. Ele entrou no decorrer do jogo e foi muito bem o Alisson. Então eu acho que é mais para proteção mesmo, deixando o Nicolas um pouco solto na frente, e o Barça também, que tem mobilidade, um jogador que criou-se uma expectativa em cima da sua presença, e ele está aí recebendo a oportunidade. Tomara que ele vai bem. Na minha opinião, eu acho que é certo o Hélio. Ser um pouco mais precavido não quer dizer que você está jogando defensivamente, longe disso. Porque você jogando com 3 zagueiros, você tem um pouco mais de amplitude, os laterais um pouco mais à frente. A gente vai perceber o Formiga do meio para frente, o próprio Arthur também lá do lado esquerdo. É assim que funciona. E os volantes dando essa contenção aí na hora que a Ponte perder a bola. Então eu acho que a Ponte está escalada. Não que, se ele entrasse com o Fecim, estivesse errado. Não, longe disso. Seria um time um pouco mais agressivo, mas eu pensando e analisando esse time do Grêmio, faria a mesma coisa, até porque o Alisson, repito, fez um partidaço lá contra o Náutico naquela vitória emblemática no gol do menino Eliel, que está no banco, né? E a Ponte vencendo o jogo de 1-0. Então, para mim, está bem escalada a Ponte, viu, Edu? Muito bem, ele vai narrar aqui. Grêmio e Ponte Preta começa às 16h30, hein? 16h30, na Arena Grêmio. Oi, Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Tudo bem, Edu? Um grande abraço para você, um abraço para o ouvinte do Concentração. Grande jogo, né, Edu? A gente teve a oportunidade, você reproduziu aí para o ouvinte, no início do Concentração, este jogo espetacular de 81, enfim. E o Tigrão está coberto de razão, porque o Tigrão sabe muito, né, da história sobre o Oswaldo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com Oswaldo Luiz Vital quando iniciei a minha carreira na Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Quanta honra. E o Oswaldo Vital sempre dizia, esse jogo marcou o início da minha trajetória no Grêmio. E por muitas vezes rodamos o interior do estado de São Paulo com a União Agrícola Barbarense, né, quando a União ainda disputava, hoje infelizmente não disputa absolutamente mais nada. E por várias vezes, quando parávamos para almoçar ou jantar, principalmente em churrascarias gaúchas, né? E o dono do empreendimento, do proprietário da churrascaria, era gremista e a gente não pagava a conta, porque o Oswaldo era um cara que tinha realmente, até hoje, né? Tem uma adoração dos gremistas. Grande jogo daqui a pouquinho na Arena do Grêmio. Agora, Edu, hoje nós tivemos um fato triste aqui para a nossa região, né? Tivemos o falecimento do Ademir Gonçalves, grande Ademir, zagueiro do Corinthians, revelado pelo 15 de Piracicaba, de Santa Bárbara do Oeste, teve uma rápida passagem na base do Guarani. Para quem não se lembra, Ademir, zagueiro do Corinthians na final de 77. Ele acabou falecendo aos 75 anos. Ele teve um problema do coração há cerca de 10, 12 anos, mas até então, pelas informações que a gente colheu com os amigos lá de Santa Bárbara do Oeste, estava bem, curtindo os netos. Teve um mal súbito ontem à noite, acabou falecendo. E eis que, no início do seu velório, a sua esposa Beth, chegando para acompanhar o velório, também teve um mal súbito e acabou falecendo, Edu. Nossa. Um fato trágico realmente ocorrido hoje, né, ontem com o Ademir Gonçalves e hoje com a Beth, ela também acabou falecendo. Olha, é algo de arrepiar realmente que ocorreu na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ademir Gonçalves, né, ex-jogador de Corinthians, de 15, passou pelo Guarani e uma figura muito carismática, foi secretário municipal de esportes lá em Santa Bárbara do Oeste. E no momento que a esposa foi até o velório do Ademir, ela acabou tendo um mal súbito e também foi socorrida e acabou falecendo lamentavelmente. E a gente deixa as nossas condolências, Edu. Nossas condolências, lamentável, coisa incrível, né?
Casar muitos e muitos anos juntos, né? Eu não sei se é comum, mas aconteceu na minha família, não no mesmo dia. Mas 15 dias depois aconteceu. Meus padrinhos, nossa, muitos e muitos anos casados, depois eles ficaram, assim, numa situação muito difícil, foram para casa de repouso, e aí a minha madrinha faleceu, 15 dias depois foi meu padrinho. Impressionante. Uma pena. Né? Acontece, né, Você lembra bem dele, né, Edu? Bom zagueiro, hein? Excelente zagueiro. Jogou na final de 77. A dupla de zaga do Corinthians era Moisés Paulada e o Ademir Gonçalves. O Moisés também já faleceu. Veja que as coisas... Realmente o tempo passa muito rápido, as pessoas envelhecem, as doenças vão chegando e a gente manda um grande abraço aqui, fraternal, a Santa Bárbara do Oeste e toda a família do Ademir Gonçalves. Fato muito triste, realmente. E só para descontrair um pouquinho, quer dizer, então, que quando parava em Churrascaria Gaúcha e o Oswaldinho estava na delegação, não pagava a conta, ô Boles? Desde que, Tigrão, as paredes da churrascaria estivessem pintadas nas cores preta, azul e branca. Se fosse vermelha e branca, aí tínhamos que sair correndo. Tô sabendo. Quer dizer, então, que você já matava a verba desde essa época. Evidentemente, né, Tigrão? Aprendi com muitos amigos aqui da Bandeirantes, inclusive. Olha, é o seguinte, vou falar uma coisa para vocês aqui, para encerrar a nossa concentração, a respeito do Eliel, que fez o gol contra o Náutico, o menino que saiu da base, estreou e fez o gol. E a gente perguntava qual foi o último menino que saiu da base, fez a estreia e fez gol no profissional. E a gente debateu isso no site Carlos Batista Semana, e foi o Leandrinho em 2015. Eu explico, o Leandrinho veio da base do Ituano para a base da Ponte. E foi uma semana complicada para a Ponte, porque a Ponte, lembra em 2015, quando a Ponte foi para os Estados Unidos, a Ponte foi fazer um amistoso contra o Orlando City, que era o time do Kaká. A Ponte perdeu, inclusive, de 3-2. O Renato Cajá fez um belíssimo gol, mas a Ponte perdeu 3-2. Quando a Ponte voltou aos Estados Unidos, a Ponte jogava quinta-feira, lá em São Luís, no Maranhão, com o Motoclube, e depois jogava contra o Grêmio, que seria o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro de 2015. Olha que loucura. Estados Unidos, volta a São Luís do Maranhão, Copa do Brasil, e depois Porto Alegre contra o Grêmio. Então, o que a Ponte fez? Mandou para São Luís uma equipe mista, uma equipe reserva e alternativa. O técnico era o Guto Ferreira. Nem o Guto Ferreira viajou para São Luís. Quem foi o auxiliar dele, o tal de... Alexandre Fagnaro. Faganello. Alexandre Faganello. Ele que dirigiu o time juntos até hoje, viu, Edu? Oi? Estão juntos até hoje. Até hoje, juntos, né? Evidentemente, trabalhando, né? O Guto tá parado, né? Saiu do Bahia. Ia acertar com o Santos, mas tá parado. Então, acontece o seguinte, aí, nesse jogo lá em São Luís, é que acabou colocando esse Leandrinho, né? E aí acabou fazendo o gol da vitória, a Ponte venceu por 2-1, e ele então, né, menino da base e tal, tinha 16 anos. Quando o Leandrinho entrou em campo, faltavam 5 meses para ele completar 17. Então, dos últimos... É difícil falar por toda a história da Ponte, né? Quem sou eu? Pelo amor de Deus. Mas dos últimos anos, foi o atleta que, com menos idade, entrou num jogo e fez o gol. E estreou. Não fizesse gol, não é importante. Mas pela estreia dele, pelo tempo dele. 16 anos, o mais novo que entrou na equipe profissional da Ponte, esse Leandrinho aqui. E, pela felicidade, acabou fazendo o gol. E o papo era o seguinte, ele já estava vendido para a Itália, para um clube da Itália. Ele ia ficar mais um pouco na Ponte para depois ir embora. Mas só que a coisa foi antecipada, ele fez pouquíssimos jogos na Ponte, marcou mais um gol, foram 2 gols, e depois ele foi para o Napoli, da Itália, voltou, hoje está no Red Bull Bragantino, tá? E só antes que alguém me indague aqui, em 2014, o Vadão lançou lá em Ribeirão Preto, contra o Comercial, um menino chamado Júnior, sem o R final, Júnior. Tinha 16 anos, só que o Júnior, quando estreou, ele tem 16 anos e faltavam 22 dias para ele completar 17 anos. Esse menino também jogou muito pouco e tal, e hoje ele está em Portugal, no Rio Ave. Faz 4 temporadas que ele está no Rio Ave, Portugal, esse tal de Júnior Ricardo da Rocha, tá bom? E um levantamento que eu fiz aqui também, eu me perguntei, dos últimos 10 anos... Quantos jogadores a Ponte teve que na estreia fez gol? Nos últimos 10 anos. 22 jogadores estrearam e fizeram. E quem sabe hoje, hein?
O uruguaio Leandro Márcia pode fazer o seu gol na estreia, hein? Aí passa para 23 esse número, quem sabe. Mas evidentemente que se tratando de estrangeiro, para a torcida da Ponte, que nem Rena não tem. A torcida da Ponte adora o Rena. Não jogava nada, mas todo mundo sabe o que ele fez e todo mundo gosta, é o Rena para cima e para baixo. Meus amigos, final do Concentração Bandeirantes, hein? Vem aí, Leandro Borges, o moço de Piracicaba para Grêmio Ponte. E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Informado, seja noite ou seja dia, passa chuva ou passa sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Jornada Bandeirantes. Registrado. Com
com B de bola, B de Bandeirantes. O meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes. Já, 4h30, a bola rola, vai começar o retorno no Campeonato Brasileiro da Série B para Macaca. Vivendo o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro da Série B. São 6 jogos sem perder. Vem de uma grande vitória sobre o Náutico na última rodada. A Macaca embalada desafia o Grêmio no sul do país. O Grêmio que iniciou a Série B não tão bem assim como o torcedor do Tricolor imaginava, mas depois arrancou. Tem apenas 2 derrotas nesta Série B. Está a 13 jogos invictos, tem a melhor defesa da competição e, evidentemente, na 4ª colocação, quer permanecer, independentemente do que ocorrer, vai permanecer no G4, mas é claro que quer aumentar a sua vantagem para o 5º colocado. A Arena do Grêmio, já a bola rola, é a 20ª rodada, a primeira rodada do retorno. A partir de agora, contagem regressiva, 4h30, a bola rola neste sabadão. Tem Grêmio, Ponte Preta e Grêmio. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Macacada está reunida para acompanhar a Ponte já contra o Grêmio. Campeonato Brasileiro da Série B, início do retorno da competição. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo para você. Ligado em AM, no FM 85.7 na faixa estendida. No AM 1170 para Campinas e para toda a região. Você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele abraço. Na faixa estendida 85.3 e também no AM 1270 e pelos 4 cantos do planeta pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações sempre que uma transmissão esportiva tiver início. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja um cara legal, bacana, se inscreva no canal e deixe o seu like na transmissão. Hoje é sabadão, dia 23 de julho de 2022. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. GoCareSaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCare Saúde. Aeropisos vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com.br e Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Futebol como a marca e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E às 16 horas mais 9 minutos a partir de agora, esparramando som forte, potente e pesado da Rádio Bandeirantes. A equipe de Carlos Batista preparada para trabalhar e levar a emoção do futebol para você. Grêmio e Ponte Preta. Já tem bola rolando na Arena do Grêmio. Anunciando a nossa dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. O olhar técnico da Bandeirantes. Alô, Gleger Zorzin. Um grande abraço. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Boles. Um abraço para você. Um grande abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Audiência qualificada. Olha, Boles, um jogo importantíssimo, né, para a Ponte. Jogo duro, difícil, jogando fora de casa, pegando um dos integrantes aí do G4, né, um gigante do futebol brasileiro, o Grêmio, e a gente batendo o olho aqui, um time muito bom, um time muito agudo, um time que deve atacar a todo momento, mas eu estou confiante na solidez defensiva da Ponte, na estrutura que tem apostado o Hélio e tem dado muito certo. Tá aí os números, né? Em 6 partidas a Ponte tomou apenas 2 gols. Isso é sensacional.
para uma sequência, para um campeonato tão disputado como a Série B. Eu gosto do meio de campo com os 3 volantes, acho que dá um pouco mais de sustentação, não que a Ponte vai ficar estéril na armação, longe disso, até porque o Alisson chega um pouco mais, o próprio Leonaldo em alguns momentos encosta, o Amaral deve ficar mais ali na proteção da primeira linha, mas eu gosto. E vamos ficar de olho, né, Boles? Vamos ficar de olho na estreia do Bárcia, o tão esperado Bárcia tá aí, tá escalado e prenúncio de gol, será, Boles? Vamos ficar com eu tô com essa expectativa. Sempre na estreia é muito importante, né? Há muito tempo treinando, esperando a oportunidade e tá aí. Num jogão de bola, daqui a pouquinho aqui na Bandeirantes. É isso, a estreia de Leandro Bárcia. Enfim, chegou o dia da estreia do uruguaio Leandro Bárcia, 29 anos. Vem com a expectativa de fazer uma boa participação e gols. Acima de tudo com a camisa da macaca. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, detalhe em Bengo Tigrão. Bruto, galopante, indomável e que também aos sábados gosta de um afago na crina. E quem não gosta? Alô, alô, Tigrão, um forte abraço para você, boa tarde. Boa, Boris. Um abraço para você, um abraço para todos os amigos da Bandeirantes. É uma pena, né, que o Bárcia faça a sua estreia num dia ainda que a Ponte não tem nenhuma capacidade imaginativa e de criação no seu meio-campo. Tem 3 marcadores. Então o Alisson pode ir um pouquinho? Pode, mas não tem característica. O Leonaldi pode tentar encostar um pouquinho à frente? Pode, mas também não tem a característica. Então, o Bárcia vai ter a sua estreia prejudicada. Vai ter a sua estreia comprometida, porque a bola vai chegar muito pouco. E o Grêmio com casa cheia, com o Lucas Leiva voltando, sendo repatriado, depois de 15 anos na Europa, o Grêmio vai com tudo para cima da Ponte. E o que vai dar o tom do jogo? O que vai ser o termômetro do jogo? Se o Grêmio fizer um gol cedo, a Ponte vai ter que mexer nisso daí, né? Aí tem que vir com o Fecim, tem que pensar de repente no Da Silva, vai ter que sacrificar um dos volantes e um dos zagueiros para tentar dar um pouquinho mais de profundidade à equipe. Se o tempo for passando e a Ponte for segurando o Grêmio, é evidente que aí, dando o encaixe, ele vai levando até que tenha que trocar por cansaço. Eu, pessoalmente, acho que está sendo coerente o Hélio dos Anjos. Ele vai se fechar lá e jogar por uma bola. Agora, a gente prevê grandes dificuldades de transição para essa bola sair do compartimento de meio campo para o compartimento ofensivo. Isso não precisa nem a bola rolar. A gente já está enxergando antes o que vai acontecer. Em compensação, o Grêmio, com 19 gols no campeonato contra 12 da Ponte, né? O Grêmio também vai ter dificuldade. Vai pular miudinho para entrar nessa defesa, nesse ferrolho da Ponte aí, praticamente com 4 zagueiros, se considerarmos que o Arthur também fecha muito como um zagueiro, vinha jogando, fazendo o terceiro zagueiro, hoje ele faz a ala esquerda, mas não vai apoiar não, ele vai ficar ali, a Ponte vai fechar uma linha de 5, considerando o Douglas Mendes, o Igor Formiga, talvez esse saia um pouquinho mais, além de 3 volantes à frente deles. Então, se o tempo for passando e o Grêmio não fizer de início, ele também vai ter dificuldade para furar aí esse esquema batizado por Milton Buzeto como ferrolho do Juventus. Não está errada a Ponte, não. Tem que fechar mesmo um ponto lá hoje. É grande negócio para a Macaca diante do indiscutível favoritismo do tricolor gaúcho. Leandro Boles, você também, aos sábados, deve gostar de um afago na crina. Não tenha dúvida alguma, Tigrão. Olha, hoje é uma tarde de festa para o torcedor do Grêmio, por isso a expectativa de que o recorde de público nesta Série B seja quebrado na casa do tricolor gaúcho, porque o Lucas Leiva, depois de 15 anos, meia seleção brasileira revelado pelo Grêmio, está de volta, foi anunciado, evidentemente, como a janela de transferências abriu no dia 18, o Grêmio fez uma partida, mas em casa será hoje. Então o Lucas Leiva está de volta, tem todo o carinho, é ídolo realmente do torcedor do Grêmio. Ele começa o jogo no banco de reservas, mas evidentemente é uma atração, por isso público muito bom
para acompanhar daqui a pouquinho e pressão em cima do macaco, evidentemente, na Arena do Grêmio tem Grêmio e Ponte Preta. Lembrando que amanhã tem a sequência, 20ª rodada, a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B com o Bugre em campo. O Guarani joga no Brinco contra o Brusque. 11 horas da manhã, vamos estar juntos mais uma vez aqui no Futebol da Bandeirantes. O Bugre que empatou no meio de semana contra a Chapecoense, o Brusque também empatou diante deste mesmo Grêmio jogando em casa, os dois times que não venceram na última rodada vão em busca de um resultado positivo, principalmente para o Guarani, que permanece na zona do rebaixamento. O campeonato vai passando e o Bugre vai precisar da vitória amanhã. 11 da manhã, a bola rola na sequência desta 20ª rodada. Tem Guarani e Brusque aqui no Futebol da Bandeirantes. E agora tem ele, o plantão e âncora do Futebol da Bandeirantes Campinas, para você ligado em Ribeirão e pelos 4 cantos do planeta, pelo YouTube. Alô, alô, Edu Zaço Pinheiro. Forte abraço, boa tarde, Edu. Sim, muito obrigado, meu grande Abílio Boles, a todos da equipe, um grande abraço especial aos amigos da Bandeirantes. O nosso WhatsApp é o 97102-1493, em ponte 2-1, diz aqui o amigo Carlos Matozinho de Itatiba, sempre participando. Eliel, centroavante, tá no banco, entra e vai fazer mais um, hein? Sempre otimista. Muito obrigado também ao final 8560, né? Sempre carinhosamente referindo aqui a nossa equipe, tá bom? Olha, na Série B começou ontem o segundo turno, primeira rodada, segundo turno, lá no Castelão, uma sapatada do Sampaio para cima do Sport. Sampaio Correia 4, Sport 1, Gabriel Poveda, revelado pelo Guarani, 1-0 Sampaio, o Igor 2-0, Igor Catatal 2-0 Sampaio, o Kaique, gol do Sport, de novo Gabriel Poveda de pênalti 3-1, e o Rafael Costa, que o Guarani emprestou para o Sampaio Correia, fez o 4º gol. Então é o seguinte, 2 gols do Gabriel Poveda, ele é o artilheiro da Série B agora com 11 gols, com 9 tem Diego Souza do Grêmio e o Luca da Ponte, Luca, que mais uma vez não seguiu com a delegação, tá bom? Olha, Cruzeiro e Bahia estão jogando 17 minutos no Mineirão, 0-0, 16h30. Além de Grêmio e Ponte, tem Vila Nova e Vasco lá no Serra Dourada, hein? O Vila não é no Oba, não. Como é o Vascão, foi pro Serra Dourada. 18h30 tem Náutico e Londrina. E nós teremos também, nesse sábado, 19 horas, Ituano e Chapecoense, 20h30, CRB e Novo Horizontino. Amanhã, 11 horas, no Brinco, Guarani e Brusque. Na segunda-feira, 2 jogos fechando a primeira rodada do segundo turno. Às 19h, ambos às 19h, Criciúma e CSA, Operário e Tombense. Olha, nesse momento, as principais colocações: liderança para o Cruzeiro, empatando, vai indo para 43. Em segundo, Bahia, que empata com o Cruzeiro, vai ficar 35. Em terceiro, Vasco, 35 também. Em quarto, Grêmio, com 33. E o Sampaio Correia, com a vitória de ontem, 4-1 para cima do Sport, é o 5º colocado com 28. Em sexto, Tombense, 28. E o Sport vai para 7º colocado com 27 e ainda pode perder posições, tá bom? A Ponte, ela é 14ª com 22, 15º Operário 20, 16º Ituano 20 e os 4 últimos, CSA 20, Náutico 18, Guarani 18 e o Vila Nova com 14 pontos ganhos. No Brasileirão, hoje a bola rola às 19h no Morumbi, São Paulo e Goiás, 9 da noite no Engenhão, Botafogo e Atlético Paranaense. Amanhã, 11 horas, tem Avaí e Flamengo. Às 16h, Palmeiras e Inter. Às 16h, Juventude e Ceará. Mesmo horário em Volta Redonda, hein? É em Volta Redonda, Fluminense e Red Bull Bragantino. Às 18 horas de amanhã, lá em Goiânia, Atlético e América Mineiro. 18, Mineirão, Atlético Mineiro e Corinthians. Às 19h, Arena Castelão, Fortaleza e Santos. E na segunda-feira, fechando a rodada, 20 horas, Coritiba e Sport. Lembrando que o Brasileirão tem como líder quem? O Palmeiras com 36, em segundo Corinthians 32, em terceiro Atlético Mineiro 32, em quarto Fluminense 31, em sexto Atlético Paranaense com 31. Flamengo é o 7º colocado com 27, Red Bull Bragantino 8º com 27, o Santos é o 9º com 25, São Paulo é o 10º com 25. E os 4 últimos, América Mineiro 18, Atlético Goianiense 17, Fortaleza 14 e o Juventude do Humberto Loser com 13 pontos ganhos. Olha, na Série C de Cebola tem 2 paulistas, Botafogo de Ribeirão e o Mirassol. E o Botafogo jogou hoje pela manhã lá em Porto Alegre contra o São José, o famoso Zequinha. E o Botafogo perdeu.
São José 2, Botafogo 1. O Christopher fez 1-0 São José. O Bruno Michel, ex-ponte, empatou para o Botafogo. E Silas, de bicicleta, o gol da vitória do São José. O Botafogo permanece aí entre os 8 primeiros. São 8 que vão ser classificados. Nesse momento, o Botafogo é 7º colocado com 23, mas pode sair aí do G8. O Mirassol é o grande líder, tem 29 pontos, joga segunda-feira, 20 horas, em casa, Mirassol e o Confiança. E para registrar aqui, a Série D de dado, estamos na segunda fase, começou com 64 equipes. Agora, para a segunda fase, passaram 32. De Paulista, tem o São Bernardo e o Oeste. E o São Bernardo é a melhor equipe de todas até agora na Série D. Então joga joga hoje, 7 da noite, lá em Pato Branco, inteiro do Paraná, contra o Azures. Depois tem o jogo da volta, dia 30 de julho, sábado que vem, no 1º de maio. Agora é mata-mata, tá? É mata-mata e o Oeste joga amanhã, 16 horas, Arena Barueri, Oeste e Caxias. O jogo da volta é dia 30, sábado que vem, lá no Estádio Centenário, em Caxias, tá bom? Agora é mata-mata, então Brasileiro, são 4 que vão subir da D para C, tá bom? Meus amigos, nossa técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Suf, Danilo Capucci e o Leandro Renato, no ar, Jornada Esportiva Bandeirante. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Tanque sintético pré-moldado 45 por 45 centímetros, branco ou Onix 20 litros Corso, só por R$ 189,90. Confira essa e outras ofertas imperdíveis para a sua obra na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é
é o lugar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Bandeirantes. Estamos de volta no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Para você ligado em Ribeirão, já tem bola rolando na Arena do Grêmio. Vai começar o segundo turno para Macaca. Ponte nesse momento, 14ª colocada com 22 pontos. São 5 vitórias. O Hélio dos Anjos, há 2-3 rodadas, projetou 20 pontos para encerrar o primeiro turno. Ultrapassou, chegou a 22. E do outro lado, o Grêmio, 4º colocado com 33 pontos. O Grêmio tem 8 vitórias, não perde há 13 jogos, apenas uma derrota jogando na Arena do Grêmio na segunda rodada. O Grêmio, inclusive, empatou em Campinas 0-0. Teve aquele pênalti, perdeu, a Ponte segurou o resultado e já no segundo jogo acabou perdendo para Chapecoense. Foram só 2 derrotas nessa competição no Campeonato Brasileiro da Série B. Grêmio e Ponte Preta e Grêmio. A bola já vai rolar e atenção, torcedor. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. A Macaca pronta, definida e escalada para aprontar para cima do Grêmio, jogando no Sul com Kaique Franço, goleiro com a 12, Igor Formiga 22, aí são 3 zagueiros, Thiago Oliveira 3, Fábio Sanches, capitão do time 27, Douglas Mendes, o DG 39, o ala pela esquerda é Arthur com a 15. No meio, Amaral 19, Leonaldi 5 e o Alisson 25. Na frente, 18, Nicolas. E o estreante uruguaio Leandro Bárcia com a 11. Repetindo a Macaca do técnico Hélio dos Anjos. Kaique França, Igor Formiga, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Douglas Mendes e Arthur. Amaral, Leonaldi, o Alisson, Nicolas e Leandro Bárcia. No banco, Igor Vinhas, o goleiro. Matheus Silva, que pode fazer a sua estreia, chegou. Atuou pelo Cruzeiro ano passado pelo Ituano, zagueiro. 13, Bernardo. 17, o garoto estrela Eliel. Primeira dele, fez o gol da vitória contra o Náutico. Começa o jogo no banco. 20, Fecim. 21, mais um estreante, Richelli. 26, Jean Carlos. 28, da Silva. 29, Echaporã. E 32, Fraga. Bandeirantes. Até nós iremos. Confirmando o tricolor gaúcho, Grêmio de Futebol Porto Alegrense com Gabriel, goleiro, 12. 22, Rodrigo Ferreira. 13, o capitão Jeromel. 34, Bruno Alves. E 30, Nicolas. 27, o paraguaio Vila Sante. 39, Bitelo. 7, o colombiano Campas. Na frente, 17, Biel. 10, Ferreira. E 29, o experiente Diego Souza. Repetindo o time do técnico Roger Machado. Gabriel, 12, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Vila Sante, Bitelo e Campas. Biel, Ferreira e Diego Souza. No banco, 31, Adriel. 26, Rodrigues. 36, Natan. 56, Thiago Rosa. 43, Varela. 48, Sabará. 16, Lucas Silva. 15, Lucas Leiva, que pode fazer a sua reestreia com a camisa do Grêmio. 14, Lucas. 20, Janderson. 11, Guilherme. 18, Elias Manuel. Arbitragem do jogo. Apita o jogo Mineiro Ai, Paulo César Zanovelli da Silva. Auxiliar número 1, Guilherme Dias Camilo, árbitro FIFA, também de Minas. E Leonardo Henrique Pereira, também mineiro. O árbitro de vídeo é Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. E o quarto árbitro gaúcho, Anderson da Silveira Farias.
Campanha incrível da Rose Pisos no mês de julho. A Delta, o maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil, sinônimo de qualidade em pisos e porcelanatos, está com preços arrasadores à pronta entrega com 20% de desconto. Mais de 250 mil metros quadrados. Pagamentos facilitados em até 12 vezes. Confira condições. Brindes e ofertas surpresa todos os sábados. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Como eu gosto desse horário, né? Às 16 horas e 30 minutos. A Arena Grêmio está praticamente lotada, né? E o gramado é maravilhoso, expectativa de um grande jogo. Eu acho que, eu até concordo, o Tigrão estava dizendo agora há pouco, né? Sobre o empate da Ponte buscando, porque realmente vai ser difícil também para o Grêmio. O jogo é duro para as duas equipes. Eu acho que a Ponte tem que se beneficiar do quê? Do contra-ataque, de uma bola parada, né? De uma tentativa ali. O Grêmio vai pressionar, vai subir as linhas e vai deixar espaço na recomposição. E quando você tem um esquema diferente daquilo que você vai enfrentar, você pode tentar surpreender. O Hélio é um cara inteligente, né? Aliás, o Hélio dos Anjos, Leandro Bolles, Tigrão e ouvintes, ele já treinou o Roger Machado em 1997. Olha para você ver, já foi técnico, o técnico da Ponte já foi técnico do Grêmio. Então olha que legal, né? Uma história legal aí. Então, mas assim, tem que estar muito esperto, tem que estar atento, primeira linha da Ponte, que vem jogando muito bem, uma solidez defensiva interessante, né? Fortalecer ainda mais e na hora que roubar essa bola, tentar uma espetada, um contra-ataque. Está estreando aí o Bárcia, que vai jogar ao lado do Nicolas. O Nicolas é um jogador muito voluntarioso, né? Pega a bola, vai para cima, tem em alguns momentos facilidade no 1 contra 1. Acho que a Ponte tem que usar isso. Ficar atenta lá com o Ferreira, que é rápido. Esse Biel também é muito bom jogador. Tem o Diego Souza, que se deixar solto, ele põe a bola na rede. Então, como a Ponte joga com três zagueiros, sempre um tá junto, sempre vigiar de perto, né? Para não ter problema dentro do jogo. Os primeiros minutos é de suma importância. Concentração, ligada, e a hora que aparecer a oportunidade, tentar surpreender. Essa é a minha expectativa. E a sua, Tigrão, o que espera para o jogo? Espero sufoco, viu, Gleg? Sufoco para cima da Ponte, desde os primeiros movimentos. Olho no Ferreirinho, 10. Esse é o jogador mais perigoso da equipe do Grêmio. O Diego Souza é o cara da conclusão. E a Ponte tem que tentar ficar o máximo de tempo possível com a bola nos pés. O que isso significa? Toda vez que ela tiver com a bola nos pés, evidentemente sem correr riscos, né, de perder essa bola ali próximo da sua grande área, ficar com a bola nos pés com segurança, ela está evitando o sufoco. Então tentar valorizar essa posse de bola, porque o Grêmio, desde o primeiro minuto de jogo, vai partir para cima da Ponte impiedosamente. Então a Ponte tem que ter muita frieza para não tomar o gol no início. Leandro Bolles. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto na Arena do Grêmio. Saída com o time da casa. Apita o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com Pede Bola, Pede Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Vamos juntos nesta união com muita alegria, descontração. Mas acima de tudo com muita informação. Porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Arrebenta, Macaca! Em campo para mostrar o seu valor diante do Grêmio. Trabalha a bola no campo de ataque. A Ponte com o Igor Formiga. Soltou para o Alisson pela ponta direita. Partiu para cima do marcador. Escapou. Levantou. Tentou levantar. Cercado. Marcado. Chegou. Tocou na bola. Ferreira. A bola sai. Lateral para Macaca para fazer a cobrança pela direita no campo de ataque. A Ponte com seu uniforme tradicional. A camisa branca com a faixa tradicional preta. Calção branco e meia preta. O Grêmio com o seu uniforme tradicional tricolor. A camisa tricolor nas cores azul, preta e branca. O calção preto e a meia branca. Se estivéssemos no Moisés Lucarelli, neste primeiro tempo, a Macaca estaria atacando por gol do portão de entrada do seu estádio. O mesmo gol que Eliel
marcou na vitória sobre o Náutico na reta final do jogo, que garantiu a vitória da Ponte. A Ponte não perde a 6 jogos, vive o seu melhor momento nesta Série B. Em contrapartida, o Grêmio é muito forte, jogando em casa, perdeu para o time da Chapecoense e 2 pontos para o Criciúma. Os demais adversários que foram para a arena do Grêmio, inclusive o Guarani, o rival da Macaca, acabou perdendo por 3-1. Domina o time do Grêmio, vem embora para o campo de ataque, boa jogada do Vila Sante, empurrou no comando, muito forte o passe para o Campas. Tranquilo para o goleiro Kaique França, para dar aquela quebrada, aquele gelo. Ele joga com o uniforme todo vermelho, que é a cor do rival do Grêmio, o Inter. Você fazia destas também, Glaguer? Ah, com certeza, né? Dá uma provocada já, né? O pessoal já deve estar xingando uma barbaridade ali, o Kaique França. Agora, só lembrando, viu, Bolis, que é Campas, não é Compas, não, hein? Rapaz, é verdade. É isso aí, o jogo tá parado. Aliás, vai receber e-mail por causa disso, hein? Batição vai passar API para você. Trabalha a bola do campo defensivo, o time do Grêmio com Bruno Alves. Ele empurra no campo defensivo para o paraguaio Vila Sante. Cercado, marcado e volta o jogo. Recomeça com Bruno Alves, esse zagueiro do São Paulo. Levantou no campo de ataque, rebate Thiago Oliveira. A bola volta no rebate para Rodrigo Ferreira. Ajeita, domina no campo defensivo, solta para Ferreira. Ferreira de novo para Bruno Alves. São os primeiros movimentos na arena do Grêmio. A Ponte toda lá atrás. Bola para o cartão Jeromel. Não tem o seu companheiro Kahneman, que segue machucado. Lançamento aqui na ponta para o lateral Rodrigo Ferreira, estava impedido. O bandeira apontou, o árbitro confirmou o jogo paralisado na arena do Grêmio. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Você no seu carro com o rádio ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. 85.7 na faixa estendida e no tradicional AM 1170 Bandeirantes. Thiago Oliveira tentava o lançamento, a bola explodiu no Biel e acabou se perdendo pela linha lateral. É lateral por time Macaca para fazer a cobrança. O Grêmio com 2 jogadores de beirada, jogadores leves. Biel e também o Ferreira. E evidentemente que a Ponte tem que ficar atento nisso. Tem lateral para fazer a cobrança, Arthur. Levanta a bola para o campo de ataque, tentou Bárcia, a primeira chegada do uruguaio por trás, acaba fazendo o corte Jeromel. A bola volta para o time do Grêmio, Campas tentou o domínio, acaba perdendo, voltou para Leonaldi. Se livrou do marcador, soltou para Fábio Sanches, no comando para Bárcia, que não domina. Passa por ele, sobra para o lateral esquerdo, Nicolas. Ajeita, domina para o tricolor gaúcho. Ele para, prende e solta por dentro para Vila Sante, que domina, pisa na bola. Tem Bitelo pedindo. Soltou curtinho para Nicolas, faz boa jogada. Escapa o marcador Ferreira, sai da ponta, vem para o meio, acompanhado agora pelo Leonaldi. Faz o corte, abriu aqui para a esquerda, falta. A abertura foi para o Rodrigo Ferreira, mas como não levou vantagem no lance o time do Grêmio, o árbitro apontou a primeira falta do jogo em cima do Ferreira. Tem falta para fazer a cobrança do time do Grêmio. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Grêmio por ataque com Nicolas lá para canhota, tentou o cruzamento, apertou Igor Formiga. A bola bateu, rebateu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 5 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta você eu confirmo neste sabadão, dia 23 de julho, a Arena do Grêmio, primeira rodada do retorno, a 20ª da Série B. Grêmio e Ponte Preta 0-0, Edu. Olha, Mineirão 39, primeiro tempo, Cruzeiro 0, Bahia também 0. Um abraço para a turma do basquete do Benito Juarez. O Chico, Tato, Cavica, João Gabriel, Henrique, Pedro e o João. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem posse de bola o time do Grêmio, domina na quarta zaga, Bruno Alves. E se tem detalhe, ele vai pro ar. Fala, Tigrão. Presta atenção nos 11 jogadores do Grêmio, do goleiro ao ponta esquerda, todo mundo com o mesmo corte de cabelo. Essa moda da boleirada agora, eu não sei como é que chama isso daí, Boris, você deve saber. Que descobre a orelha ali, passa a máquina zero, né? Fica um tipo fuzileiro assim. Os 11, todos eles aderindo à moda. O time da Ponte também tem vários, mas não todos. Eu estava vendo na hora do hino. Parece a seleção da Coreia do Norte. Todo mundo corta o cabelo igual, usa as mesmas... Bom, enfim.
Moda e manias de boleiro. Um faz, todo mundo faz igual. Impressionante. É, o corte na régua. Provavelmente deve ter um cabeleireiro, né? O mesmo cabeleireiro fez a alegria da rapaziada, né, Gleger? Normalmente vai até na concentração, né? Para você não perder muito tempo ali. O pessoal vai lá na concentração, tem muito tempo, né? Lá no hotel, lá concentrado, esperando aí o início da partida. Então o pessoal vai lá. E aí, aliás, já imaginou o Tigrão na régua ou não? Já pensou? Aliás, o Gleger, e a história do Campeonato Mundial de Topete aconteceria em julho, foi cancelado, né, Gleger? Foi cancelado... Aliás, em junho, né? Era em julho. Era em dia 16 de julho, foi cancelado. Ô, Boles. Ainda não definiram a data ainda, viu, Tigrão? Até o Bitelo tá na régua. Essa piada não poderia faltar. Lateral para o time do Grêmio para fazer a cobrança. 7 minutos e vem o placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Atacado Abrajal, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, Campinas. Acesse abrajal.com.br e saiba mais. Vem embora, Macaca. O Alisson com liberdade carrega pela meia direita. Soltou na ponta para Igor Formiga já dentro da área. Chega primeiro o Nicolas. Entra e corta e coloca a bola para fora. Cedendo o lateral é para Macaca fazer a cobrança. Na primeira apontada, Macaca. Chegada ali do Igor Formiga. Mas errou o juizão, hein? Foi falta do Amaral ali no Ferreira. Na entrada da área, o juizão mandou seguir o jogo. Mas para mim foi falta, viu, Boles? Foi calçado ali. Esse bom jogador. Esse menino é rápido, rapaz, esse Ferreira. Tem que estar muito atento com ele. Bola atrás para Kaique França, com o pé canhoto, levanta o Bragão de ataque, rebate pelo meio, Vila Sante, a bola sobra para Bitelo. Ajeita, domina para o time do Grêmio, prende, olha, pensa, observa, volta para Nicolas. Todo mundo sinaliza e aí ele recua para o goleiro Gabriel. Apenas 22 anos o goleiro do Grêmio. Pé direito, faz a devolução na esquerda para Nicolas. 8 minutos e meio, placar de 0-0. É a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir de agora, contagem regressiva para o fim da competição. Teremos mais 19 decisivas rodadas. Domina pelo meio, o time do Grêmio de novo com Bitelo. Pé direito, lançou aqui na ponta para apoio de Rodrigo Ferreira, marcado pelo Arthur. Levanta a bola, chega bem na cobertura, Thiago Oliveira. Entra e corta, dá um bico na bola, joga no meio da galera. Cedendo o lateral é para Macaca, aliás, para o time do Grêmio, se defende a Macaca. Rodrigo Ferreira recolheu, dominou, tentou a finta, se enrolou com a bola e perdeu. Volta para Leonardo de atrás, Thiago Oliveira. Dentro da grande área, levanta a bola, Nicolas vai brigar, Nicolas da Ponte. Faz o corte de peixinho, Jeromel soltou por dentro para Bitelo, Bitelo para Nicolas, agora do Grêmio. Nicolas ajeita, domina o lateral esquerdo, curtinho para o colombiano, Campas, aperta Igor Formiga, quase retomou. Consegue o passe atrás, Campas. Ele empurra para Bruno Alves, que abre aqui para a direita para Jeromel, passadas largas do zagueirão, empurrou por dentro, boa bola para o Ferreira, de primeira para Diego Souza, esse é perigoso, recebeu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Vila Sante, ajeita, domina para o time do Grêmio, que ataca agora pela esquerda. Nicolas, de primeira, na ponta para Ferreira, ajeitou, recolheu, dominou para Campas, sai da marcação o Alisson, roda a bola na entrada da grande área o Grêmio, lançamento para Diego Souza, tá na área de bicicleta, entrou, tocou e é gol! O bandeirinha marcou impedimento do Diego Souza, ele comemorou de bicicleta, fez o gol e o lance vai pro VAR, hein, Gleger? Eu fiquei com a impressão que ele estava à frente. Vamos ver agora no replay. Não tava não. Não tava não, hein? Eu vou gritar o gol. Pode gritar Thiago gol, Oliveira hein? vacilou ali, ó. Lançamento espetacular por Diego Souza. Ele dominou dentro da grande área de costas, girou. Uma bicicleta, né? 85% de uma bicicleta. Exatamente, foi uma bicicleta. Ele foi um golaço, né? E ele não estava impedido, não. O árbitro vai confirmar o gol para o Grêmio, hein? Pelo menos no primeiro replay, a posição do Diego Souza era legal. O Thiago Oliveira dava condições e é isso que ocorre. Está confirmado o gol do Grêmio. E eu confirmo. Cruzamento, Diego Souza dominou de costas, entrou, tocou e é gol! Gol do Grêmio! Diego Souza de bicicleta, ele tem a 29 estampado na camisa, marca um golaço na arena do Grêmio, lançamento para ele, defesa parou, pedindo impedimento, Thiago Oliveira, o mais perto de Diego Souza, não acompanhou, de costas pro gol, no puro talento, na sua experiência, ele girou e a queima-roupa bateu pro fundo do gol, explode a arena do Grêmio, a festa do tricolor, do time do Grêmio, do tricolor gaúcho.
0. Diego Souza marca mais um, é o 10º dele no Campeonato Brasileiro da Série B. Na marca de 10 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Tá registrado com o auxílio do VAR. O gol está confirmado. Diego Souza, Grêmio 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Olha, você tinha acabado de dizer, olha, o perigoso Diego Souza, né? Tem que estar muito... Falta um pouco, às vezes, de experiência ao Thiago Oliveira, né? Porque ele tentou ali, olha aí, vai o Grêmio aí. Vem de novo com o Diego Souza, ele domina na entrada da grande área, protegeu, soltou para Biel, recolheu, dominou, pé canhoto, gira a bola, desviou, passa na frente do campo, e vai embora. Linha de fundo, escanteio pro Grêmio bater, Gleger. Só para terminar o comentário rápido, então tem que estar muito atento, pô. Não dá para você deixar o Diego Souza solto. Você tá jogando com 3 zagueiros, adianta um pouquinho ali, se ele dá 2 passos pro lado esquerdo ali, ele tinha encostado. Aí a hora que tem a metida de bola, ele resolve sair. E aí deixou o Diego Souza inteligente, experiente, fica em condição legal, vai lá e bota a bola na rede. Faltou atenção, faltou concentração e faltou experiência para o zagueiro da Ponte, Thiago Oliveira. E vem para cima o Grêmio, tem escanteio para fazer a cobrança pela canhota. O árbitro, antes de autorizar, está chamando a atenção de Bruno Alves com Felipe Amaral. Chamando atenção, pedindo calma para os dois. Calma para os dois. É isso que está pedindo o árbitro, não é isso, Gleger Zorzinho? Calma. Lance da área ali, aquele pega-pega, agarra-agarra. Olha o Grêmio. Nicolas, pé canhoto, levantou, cruzou para a boca do gol, desviou de cabeça, a bola ficou viva. Jeromel tentou, evitou a saída da bola pela linha de fundo. Tem mais Grêmio aqui pela direita, dominou, limpou, tentou a finta. O Alisson dá um bote para o Macaca. Ajeita, domina, pressionado pelo Biel, chama a falta. O Biel deu um pontapé no Alisson, o árbitro não viu nenhuma bandeira. Jeromel insistiu, a bola rebatida. Sobra pelo meio, tira Nicolas de qualquer maneira. Domina para o time da Ponte aqui pela direita. Falta dura, aliás, foram 2 do Biel. A primeira claramente em cima do Alisson, foi na cara do Bandeira, que só pode estar cego. E agora uma chegada dura mais uma vez do Biel para cima do jogador Ponte Bretano. O jogo está parado. No momento que foi traçada a linha ali, olha, dá para ver, né? Nitidamente. Thiago Oliveira. Nitidamente o Thiago Oliveira ali, ele saiu atrasado, né? Você vê que ele faz o movimento para sair ali, mas não pode. Num jogo como esse, você jogando com 3 zagueiros, é só encostar. A bola está no outro lado do campo, uma diagonal, a bola não veio tão rápida, bola viajada, né? É só encostar. O DG deu uma peitada ali agora, ali no Nicolas. No Nicolas, né? Tem que ter porque calma ele também. Foi atingido pelo Nicolas já com a bola fora do campo. Tem que ter calma. Botar os nervos no lugar, a Ponte não estava mal no jogo, mas tem que ficar atento a esses detalhes. Esses detalhes comprometem o resultado. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 1-0, o Grêmio sai na frente na Arena do Grêmio, Tigrão. Tudo que não poderia acontecer, aconteceu, né? A gente chamava atenção, ó, Ponte não pode tomar um gol cedo, tem que deixar o tempo ir passando, deixar o Grêmio se tranquilizar. Agora a casa caiu, né? Porque você com 4 zagueiros, 3 volantes, estou considerando o Arthur como zagueiro também. Apesar que ele está até tentando apoiar ali pelo lado esquerdo, ele está fazendo uma beirada de lateral mesmo, mas funciona como zagueiro também quando a jogada vem do lado oposto. Você não pode tomar um gol a 10 minutos, né? Quer dizer, o time da Ponte não tem força ofensiva. Aí toma um gol a 10 minutos, vai ter que sair, vai ter que desorganizar. O Hélio agora tem que mexer no time, quer dizer, todo o planejamento foi por água abaixo. E aí, Bolis, foi um típico lance de linha burra. Mas bem burra mesmo. Estavam os 3 zagueiros da Ponte marcando em linha. E o Thiago Oliveira, quando a bola sai, o lançamento, né, quando vai sair o lançamento, portanto, ainda antes do toque, ele, ao invés de encostar no Diego Souza, ele dá um passo à frente, né? Ele dá um passo à frente para tentar deixar o Diego Souza em impedimento. Só que o lançamento não tinha saído ainda, né? Aí, quando ele, na indecisão, ele dá outro. E aí a bola vem. Quando é dado o último toque na bola, ele ainda está dando condição para o Diego Souza. Aí ele tenta sair. Quer dizer, tudo errado, uma inocência muito grande, a Ponte toma um gol bom. O gol foi bonito, mas o Diego Souza matou a bola de costas, assim, próximo a 1 metro do goleiro da Ponte. Aí só deu a puxeta, jogou o corpo para trás, botou a bola na rede muito perto, sem permitir, inclusive, uma reação
do goleiro pontepretano. Então, é muito perigoso isso daí, porque toda a estratégia de jogo da Ponte vai por água abaixo. Ou ela encontra o gol de empate aí meio rápido, o que é muito pouco provável pela carência de criação, pela quantidade de jogadores de bloqueio no meio-campo, grande quantidade, todos eles são de marcação, mas mesmo assim é difícil acontecer. Mas ou a Ponte encontra o empate, ou vai entrar numa situação delicadíssima, porque vai sair, vai ter que se soltar e aí toma mais e pode até ter uma surpresa muito desagradável no jogo. 1-0 para o Grêmio, gol do Diego Souza. Muita gente pode questionar, enfim, né, se foi bicicleta ou não. Claro, não é aquela típica bicicleta quando o cara de primeira acaba finalizando para o gol, mas não deixa de ser um lance bastante parecido com a bicicleta. Diríamos que foi uma puxeta? É como o Tigrão colocou. Eu considero nas narrações esse tipo de lance uma bicicleta, né? Porque realmente ele fez todo o movimento para a bicicleta, para dar a bicicleta, talvez não estivesse tão corretamente, o seu corpo corretamente, para fazer o movimento como uma autêntica bicicleta. Mas ele fez todo o movimento igual de um lance de bicicleta e finalizou lá dentro, 1-0 para o Grêmio. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. A Ponte tenta abrir a canhota com o Arthur, acaba perdendo a bola na sequência. Nicolas comete a falta para cima de Biel. O jogo está parado na arena do Grêmio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 18 minutos cravados, primeiro tempo. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na região sul do Brasil. 20ª rodada da Série B. 1 para o Grêmio, gol do Diego Souza, 0 para Macaca. Ainda a Série B, intervalo no Mineirão, Cruzeiro e Bahia 0-0. Lá no Serra Dourada, 19, primeiro tempo, Vila Nova e Vasco 0-0. Alô, pessoal do futebol no Moisés, Antônio Carlos, Serginho, Itamar, Marcelo, Matias, Laércio, André e Olang. Assinado Pedro Pereira, Jardim dos Oliveiras. Obrigado, turma. Sai de errado no time do Grêmio, Macaca retoma, a bola para Leandro Barça, na entrada da grande área, pé direito, tentou, comandou para Igor Formiga, a bola bateu no braço do Bruno Alves. Na entrada da grande área, é isso que sinaliza o árbitro. A falta é perigosíssima para Macaca na saída errada do Grêmio. O Igor Formiga foi lá e recuperou a posse de bola e quase no passe do Leandro Barça. O Formiga saiu na cara do gol, hein, Glecker? E foi toque de mão, né? Agora, a leitura do Barça foi interessante, hein, cara? Formiga passou nas costas, ele tentou uma metida de bola ali. Tudo bem que encontrou lá o Bruno Alves, mas seria um lance interessante. Agora a falta é perigosíssima na entrada da área. E eu tô gostando do árbitro, viu? Tá sempre muito próximo das jogadas. O árbitro jovem, né? Tô gostando, tá bem na partida o árbitro. É o árbitro Paulo César Silva, de Minas Gerais. Qualquer saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br, siga no Instagram, @golcaresaúde, Golcare, G-O-C-A-R-E, Golcare. Quase 20, falta para o Macaca, Arthur, pé canhoto, a bomba, a bola explodiu da barreira. Falta espirrada para Thiago Oliveira. Ajeita, domina no círculo central para Fábio Sanches. A ponte todinha no campo de ataque. Está perdendo por 1-0. A bola chega em Douglas Mendes. Trabalha pela direita. Macaca agora empurra. Devolve pela meia para o capitão Fábio Sanches. Ajeitou, recolheu. Dominou para Thiago Oliveira. Roda a bola. Chega na canhota para Arthur. No segundo terço do campo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, encarou a marcação do Biel. O Biel cerca, pressionado e volta para Thiago Oliveira. Trabalha a bola Macaca. Um pouco depois da risca no meio campo. Douglas Mendes, o DG. Domina o garoto. Personalidade. Empurrou para Igor Formiga, devolve para DG. DG ajeita, domina para Macaca, soltou lá atrás. Recomeça com Fábio Sanches. Dos zagueiros é o homem da sobra, mais experiente o zagueiro da sobra. Abertura para Douglas Mendes, para Igor Formiga, marcado pelo Nicolas, que aparece tocando na bola, bola volta para Douglas Mendes. Ferreirinha marca, Douglas Mendes bota na frente, a bola bate no Ferreira e sai. Lateral é para Macaca fazer a cobrança pela direita no campo defensivo. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento.
A Ponte tentava com o atacante Nicolas, bola colocada para fora. Igor Formiga pega a bola, cobrou, deixou para Bárcia. Sai da ponta, vem para meia, carrega a bola. Nicolas, falta que o árbitro não marca. Em cima do lance, mandou seguir. O Grêmio sai jogando mal. Botou na frente o Biel e perdeu para o Alisson. Consegue o passe atrás, mesmo desequilibrado para Thiago Oliveira. Vem embora o zagueirão, passadas largas, ultrapassa a linha marcatória. Arrasta a Macaca para o campo ofensivo. Vem embora a Macaca. Arthur Ajeito, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Thiago Oliveira. Na faixa central do gramado, faz a inversão. Ela chega em Douglas Mendes, Ferreira marca, Curtinho deixou para Igor Formiga, muito curto, Nicolas aparece para fazer o corte, desviando, cedendo o lateral para Macaca fazer a cobrança. 21:40, 1-0 para o Grêmio, gol marcado pelo Diego Souza, que chega a 10 gols nesta Série B. O artilheiro neste momento na Pezona é o Poveda. Gabriel Poveda com 11 gols, mas tem 19 jogos. Diego Souza hoje completa o 17º jogo com 10 gols. E o Luca, fora mais uma vez o atacante da Macaca, tem 9 gols em 14 jogos. Veja só que em relação a gols e número de jogos, o Luca tem um aproveitamento maior em relação a estes dois jogadores que eu citei. Mas evidentemente que a regra da artilharia determina quem tem mais gols independentemente dos jogos. Então, portanto, nesse momento, o Gabriel Poveda é o artilheiro da Série B. Vem embora o time do Grêmio com Ferreira lá para a canhota, acompanhado por Douglas Mendes. Corta DG, trabalha a bola com Igor Formiga. Passe curto, ele levanta pela meia, tenta a Macaca, acaba perdendo a bola o Bárcia. Recupera o time do Grêmio, Douglas Mendes tocou na bola, Bárcia tenta evitar a saída, mas o árbitro está marcando poste de bola para o time do Grêmio lá pela esquerda no campo de ataque. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Já passamos da metade deste primeiro tempo, agora com 23, primeira etapa. Brasileiro da Série B deste sabadão, a Arena do Grêmio. Grêmio, 1 gol do Diego Souza, 0 para Macaca. Edu. Às 19, Morumbi, Brasileirão, São Paulo e Goiás, hein? Nos ouvindo pelo radinho bom, radinho AM 1170, o Valnei Matheus lá no CDHU do São Martim. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, deixe o seu like na transmissão, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. André Mantovani está agitando as redes sociais. Meu amigo Zé Capra também está ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. O Dimas, Ponte Bretano de 4 costados, da pele até o osso, já diria a origem. Bola para Macaca, domina Léo Naldi, se atrapalhou, perdeu, tentou fazer a falta, não conseguiu, a bola sobra ainda para o time do Grêmio. Ferreira, um bolão, saiu na cara do gol, vai marcar, entrou com o pé direito, no canto, na trave, o rebote de Campas, bateu, é gol! É gol, 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 é gol do Grêmio! O colombiano tem a 7 estampada na camisa. A Macaca perdeu a bola. O Grêmio recuperou um passe espetacular para Ferreira. Ele ajeitou, recolheu, dominou em posição legal, escolheu o canto e bateu. Kaique França chegou a desviar a bola, ele explodiu na trave, mas no rebote Campas acompanhando toda a jogada com gol escancarado, praticamente sem goleiro, enche o pé canhoto e bota lá dentro. O Grêmio amplia o tricolor gaúcho, 24 primeiro tempo, tá registrado. Campas, Grêmio 2-0 para Ponte Preta. E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Perdeu a bola no meio de campo, se eu não me engano era o Léo Naldi que estava ali, né? Acabou se atrapalhando, armando um contra-ataque. Não é possível, né, cara? A Ponte tá jogando, tá perdendo o jogo de 1-0, 3 zagueiros, 3 volantes e tomando contra-ataque, não dá, né? Metida de bola foi espetacular ali. O Kaique França no primeiro momento faz a defesa com o pé, ela pega na trave e aí sobra pro Campas, né, na entrada ali da pequena área. Ele só teve o trabalho para botar a bola na rede, 2-0. É difícil, né, Bob? Você vê que a qualidade técnica dessa equipe do Grêmio é muito alta, né? O time muito competente, muito agudo, né? Esse Campas aí, ele é um jogador que está jogando por dentro, mas é um jogador de velocidade, é um jogador que normalmente joga pelo lado de fora do campo, né? Pela beirada do campo e hoje está jogando por dentro ali numa evolução, né? Com 2 homens rápidos pelo lado e está dificultando demais a marcação da Ponte, que vacilou de novo, né? Mais um gol em mais uma falha. Dessa vez o Leonardo que acabou se atrapalhando ali, perdendo uma bola na risca do meio do campo.
Ele acabou perdendo a bola ali. E aí a evolução da jogada e numa metida de bola maravilhosa, o Grêmio chegou no segundo gol. É isso, Tigrão. Se a situação já estava ruim, ela começa a ficar pior. Afinal de contas, o Grêmio amplia com 25 no primeiro tempo. Tomou gol com 10, teve que sair, não tem capacidade para sair. É um time que pratica futebol reativo e não propositivo. Tá saindo, tá se abrindo. Tava todo mundo saindo. O Grêmio fez um 5 contra 3. 5 jogadores do Grêmio contra 3 da Ponte, porque a Ponte estava saindo. E o Leonaldo, numa desatenção, numa infelicidade, caiu ali por cima da bola. Ninguém tocou nele, ele se desequilibrou e perdeu a bola. E aí, a Ponte pode tomar uma goleada histórica, hein? O time se abateu demais depois do primeiro gol. 24 minutos tomou o segundo, o primeiro a 10. O time está atordoado. A casa caiu com o gol tomado a 10 minutos. Desarticulou completamente. Não adianta o Hélio dos Anjos ficar correndo para lá e para cá, que nem uma fera enjaulada, porque realmente o time sentiu e ou coloca essa bola no chão, dá uma valorizada, dá uma respirada, ou o Grêmio define nos próximos minutos. Aliás, para mim já está definido o jogo, que é um time que tomou 6 gols em 19 rodadas do Grêmio, não vai tomar mais do que no máximo um gol numa partida como essa. Não vai tomar porque a Ponte não tem poder de penetração. Então o Grêmio demorou 24 minutos para ganhar da Ponte. E vem de novo o time do Grêmio com Biel, colocou na entrada da grande área, sobrou para Diego Souza, dominou, limpou de costas para o gol, ele tentou o passe na ponta, fez a abertura na direita para Rodrigo Ferreira, Campaz ajeitou, mas o passe foi mal executado, Leonaldo recuperou na velocidade de Nicolas, passou Leonaldo, 2 contra 2, ainda Nicolas partiu para a finta, foi fominha demais, o passe correto era para o Leonaldo, foi fominha, perdeu a bola e toma contra-ataque a Ponte, vem para o time do Grêmio com Ferreira, linha lateral da grande área, invadiu, botou na frente, Igor Formiga aparece para fazer o corte, a bola sairia, o Igor Formiga não viu, tocou na bola e aí sim ela saiu. Escanteio para o time do Grêmio fazer a cobrança. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Tem escanteio o time do Grêmio para fazer a cobrança, 28,5, o primeiro tempo, 2-0 para o tricolor gaúcho. Nicolas vem para a bola lá para a canhota, autorizado, o pé canhoto levantou, cruzou para a boca do gol, Jeromel, desviou, a bola ficou viva, Diego Souza tentou o domínio, Fábio Santos tirou, o Alisson sofreu a falta. Falta para cima dele, o jogo está parado, hein, Gleger? E foi falta, né? Foi falta aí, o Bruno Alves deu uma empurrada ali no menino Alisson. Pra mim foi falta também. Agora, eu concordo com o Tigrão, né? Você vê que a Ponte tá apavorada. Você viu esse lance do Formiga agora? Cara, a bola ia sair, cara. O jogador atrás dele, ele tentou dar um drible ali, em cima dentro da pequena área. Deixa a bola sair, tiro de meta. Isso mostra que realmente a Ponte tá assustada. O time tomou aí os 2 gols aí com menos de 25 minutos. E aí dá uma sentida. Então, o que tem que fazer agora é exatamente isso. Pôr a bola no chão, rodar de um lado para o outro, dar uma acalmada nos ânimos e depois voltar para o jogo. Agora, não dá, né? O Nicolas sai num 2 contra 2 ali, que é a hora de você definir o jogo, de tentar fazer pelo menos um gol, e aí faz a papagaiada que ele fez, né? Partiu para cima, tudo bem que ele tem facilidade no 1 contra 1, mas faz a tabela, toca e passa, né? Facilita mais. Quis levar sozinho, quis resolver tudo sozinho e perdeu a bola. Então a Ponte tem que estar tranquilidade. Esse é o nome para a Ponte, para a partida agora, Boles. Porque o jogo está duro e difícil e o Grêmio continua atacando. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando vai ser dele. Edu Pinheiro. Aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro vai comandar toda a equipe dentro do jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Siga no Instagram, @GoCare Saúde. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. O melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas. Aeropisos é o lugar. Também conosco no Jogo Aberto Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br.
Grêmio pro ataque, tentou Ferreira, finta, acabou perdendo, foi Fominha. Entra e corta, tira a zaga da Macaca com Douglas Mendes, o DG. Ele carrega, a bola vem trazendo a Macaca para o campo de ataque. Tem Bárcia, Nicolas, Igor, Formiga. Enfiou no comando para Nicolas, atenção, tá na área e cometeu a falta para cima de Bruno Alves. O jogo está parado dentro da grande área, falta cometida pelo atacante para cima do zagueiro. Tem falta o time do Grêmio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Agora com 31, primeiro tempo. No momento em que o jogo está parado, Thiago Oliveira sente uma contusão, zagueiro da Macaca, jogo paralisado na arena do Grêmio. Confirmando, 2 para o Grêmio, 0 para a Macaca, com 31 e 50 neste primeiro tempo, Edu. Intervalo, Grêmio, Arais Cruzeiro e Bahia 0-0, lá em Goiânia, Serra Dourada, primeiro tempo de Vila Nova e Vasco 0-0. 18h30 tem Náutico e Londrina, 19 horas Ituano e Chapecoense e às 20 horas CRB e Novo Horizontino. Obrigado ao Edivaldo, final 43-45. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você pelo youtube.com da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like na transmissão. A TV está mostrando novamente o lance do Leonaldi, a origem do lance do segundo gol do time do Grêmio. Não foi nada em cima do Leonaldi, a verdade é essa, né, Glega? Também acho que não foi nada, ele se perdeu ali, acabou pisando na bola, caindo por cima da bola ali, ele tentou inclusive até puxar a bola com a mão, né? E o jogador do Grêmio roubou, partiu com tudo pra cima. E a metida de bola, hein, Boris? Que bola que meteu ali. Ó. E a Ponte vai fazer 2 mudanças, hein? Daqui a pouco eu trago pra você aí. Vamos com 2 alterações. O primeiro a sair da Ponte é o 18, Nicolas, para a entrada do Fecim. Eu acho que o Hélio dos Anjos acabou a paciência do treinador, principalmente depois daquele contra-ataque que a Ponte teve a oportunidade. E ele não devolveu a bola exatamente pro Nicolas. E vai sair o Bárcia, não pro Leonaldi, né? Vai sair o Bárcia para a entrada do Da Silva. Subiu ali a placa do... É isso mesmo, ó. Ele tira os 2 atacantes. Então o Fecim 20 e o Da Silva 28. Certo, Glega? Exatamente. Muito bem. Saem, portanto, Nicolas e Bárcia e entram Fecim e Da Silva. E aí, Tigrão, 2 alterações com 33, os 2 atacantes, inclusive o Leandro Bárcia, que fez então a sua estreia com a camisa da Macaca. Eu acho que o Bárcia sentiu alguma coisa. Não é o caso do Nicolas, que pegou 4 vezes na bola e perdeu 5 vezes, né? Aí entra aí o Da Silva, ele tá em campo há 15 segundos, já foi amarelado. Já, por reclamação. Tem jogador também que é desprovido de inteligência, né? Para não dizer que é burro, né? Não vou chamar ninguém de burro aqui, eu não vou ofender ninguém, não. Eu vou dizer que ele é desprovido de inteligência. 15 segundos em campo, já toma cartão amarelo. Então, o Nicolas era trágica a atuação dele. Ele estava completamente fora do ritmo do jogo, tecnicamente falando. A Ponte está perdida em campo, completamente perdida. E tem que torcer para esse segundo tempo acabar, primeiro tempo acabar logo, para o Hélio tentar dar uma orientada aí, porque toma mais no primeiro tempo ainda. O time se desmanchou, estava bem organizado, 10 minutos de um futebol bem organizado. Mas quando tomou aquele gol... Aliás, a Ponte fez 2 doações. Você está com um dos grandes da competição, um dos grandes do futebol brasileiro, com mais de 30 mil pessoas na arena. Aí você vai lá e doa 2 gols também, não tem jeito. Né? Olha a Macaca do Alisson, carrega a bola pelo meio, boa finta, falta! E tem que tomar cartão o jogador do Grêmio, né? Bela jogada do Alisson, foi costurando toda a linha defensiva do time do Grêmio até sofrer a falta na entrada da grande área. Jogadores da Ponte reclamam exatamente isso, o cartão, e parece que era pro Jeromel, se fosse aplicado exatamente, uma falta clara para cartão, né, Gleg? Tem que dar cartão, Só né? Só não tomou cartão porque o árbitro viu, banana, amarelou, porque era o Jeromel. Será, cara? Não dá pra acreditar nisso, né? Mas ele tinha que ter dado o cartão, pô. Mata a jogada, matar uma jogada dessa aí tem que ser amarelado. Boa, uma evolução de jogada, bela jogada do menino Alisson, e aí o Jeromel dá uma carrinhada dessa aí, amarelo, pô, tem que dar amarelo. Acabou de dar amarelo ali agora pro menino da Silva que acabou reclamando, tem que dar amarelo, tem que usar o mesmo critério, né?
complicado, hein? E aí você amarela o Jeromel, facilita um pouco mais, né? Mas não deu nada, falta para Macaca. Tem falta perigosa na Ponte para fazer a cobrança, precisa de um gol para voltar para o jogo, está 2-0 para o Grêmio. Amaral, pé direito, bateu na barreira, voltou para Amaral de novo, a bomba, pega Gabriel. Gabriel faz a defesa para o time do Grêmio. Ele bateu mal a falta, voltou exatamente para ele, encheu o pé direito o Felipe Amaral, mas o Gabriel bem colocado fez a defesa, Gleger. Estava no centro do gol ali, né? Mas o Amaral bateu muito mal a falta. Ela pega na barreira, volta para ele, de primeira ele bate. E aí o goleirão Gabriel ali, segurança, né? Tava no centro do gol ali, goleiro de boa envergadura e vem fazendo um campeonato muito bom, esse Gabriel, goleiro do Grêmio. Que era chamado na temporada passada de Gabriel Chapecó, né? Por ser a sua cidade de origem, agora é Gabriel. Eu nem marquei aqui o sobrenome dele. Nem marquei também, Gabriel, viu? Nem marquei. Gabriel alguma coisa. Fala que eu te escuto. Não, só para completar o raciocínio, então o Nicolas foi claramente deficiência técnica, saiu aí com 34 minutos. Agora, o Bárcia não tinha motivo para ser substituído já. Acho que sentiu alguma coisa e depois a gente vai conferir, lógico, no pronunciamento aí do pessoal da Ponte. Placar de 2-0, o Grêmio vence o jogo na Arena do Grêmio. Atacado Obra Já tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço e o maior estoque de Campinas em região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse atacadoobra.com.br. Tiro de meta para o Grêmio, vem para a cobrança o goleiro Gabriel. O Grêmio com esse resultado sobe para 36 pontos, permanece no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Grêmio que tem como mandante na Série B, 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota, exatamente para a Chape, 81% de aproveitamento. Já a Macaca como visitante, 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, tem 30% de aproveitamento. Aqui a Ponte rouba a bola, mas com falta, segundo o árbitro, cometida pelo Felipe Amaral, para cima do colombiano Campas. Bem na risca do meio campo, tem falta para fazer a cobrança o time do Grêmio. Golcar Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcarsaude.com.br, siga no Instagram, @golcarsaúde. Diego Souza está na área, tentou o domínio desarmado por Arthur, insiste o Grêmio, afasta a zaga da Macaca. Era volta para Fecim, Fecim tentou acelerar o jogo, Rodrigo Ferreira. Chega bem, antecipa, corta, coloca a bola para fora. Cedendo o lateral é para Ponte fazer a cobrança. 38-40, estamos entrando na reta final do primeiro tempo. 2-0 para o Grêmio. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer o melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região, então siga no Instagram, @Aeropisos. Aliás, agradecendo ao pessoal que curte o futebol da Bandeirantes, acompanha o nosso trabalho através do Instagram, @LeandroBoles com 2 L's e S. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Mande a sua mensagem que eu registro aqui. O Mauro Lemos está ligado, a Andréa Mantuavani está sempre ligada. A Aline Teles também por aqui, curtindo o futebol da Bandeirantes. Valeu, rapaziada. Também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Luiz Ricardo Cristofoletti, o Frei, cabeleireiro dos artistas lá em Piracicaba, viu, Claguier? Ô, Boles, qual que é mesmo as suas redes sociais? Leandro Boles, 2 L's, I de igreja, S de sapo, Claguier. Legal, legal. Vamos seguir o Leandro Boles aí. Aí se alguém quiser seguir também, @Gleger_Zorzin. E o do Tigrão, hein? Qual que é o seu Instagram, Tigrão? @formiga_formiga.nada. Arthur tentou o passeio, tomando para Fecim. Péssimo passe, horroroso passe, muito forte. A bola foi embora. A linha de fundo é tiro de meta para o Grêmio. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 40 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no Balo Desta, eu confirmo para você ligado na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais, pelo YouTube. A Arena do Grêmio, 2 para o Grêmio, Diego Souza e Campas, 0 para Macaca do Pinheiro. Segundo tempo, Mineirão, Cruzeiro e Bahia 0-0, ainda a Série B lá no Serra Dourada, no primeiro tempo, 41, Vila Nova e Vasco 0-0. Alô, Antônio, Jardim Boa Esperança, tá vendo, seu Edu? Entra pra perder, é isso. Tio Hélio colocou 7 defensores, entra pra perder, Darisso.
Bandeirantes, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista, são a marca, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E atenção, reduza a sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp, anote aí, ó, 19 995 96 1768, 19, o código de área 995 96 1768. 41,5, já o intervalo Bandeirantes, o intervalo diferente e inteligente da Rádio Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Sai jogando mal, Macaca, recupera Pitelo, ajeita o para o time do Grêmio, falta por trás, cometida pelo Alisson. Para cima do Pitelo, na entrada da grande área, falta para Macaca, aliás, contra a Macaca. É que eu tô vendo o jogador da Macaca ali, o Douglas Mendes, reclamando com o árbitro. O árbitro respondeu para ele na bronca, hein, Gleger? É, deu uma bronca ali, mas foi falta, né? O Alisson chegou duro ali, falta para o Grêmio, mais uma falta perigosa. Você vê que a Ponte ela não consegue ficar com a bola, né? Isso é difícil, isso dificulta demais. Toda hora que você tem a bola, perde, e aí vem o Grêmio em cima. Então precisa ficar mais com a bola, pô. Põe a bola no chão, roda de um lado para o outro. Como ela estava fazendo antes de tomar o primeiro gol. Como disse o Tigrão, estava bem organizado, rodando a bola de um lado para o outro, com calma, tranquilidade. Agora o apavoro começou a errar muitos passes, a errar na transição, a errar no posicionamento. Vai lá, Boles. Tem falta, perigosa o time do Grêmio para fazer a cobrança frontal. Partiu para a bola Vila Sante. A bola subiu e foi embora pela linha de fundo. A finalização, na verdade, foi do Bitelo. Longe do gol, é só tiro de meta para o Kaique França. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Quase 43, 2-0, Tigrão, o Grêmio vence na Arena do Grêmio. É um primeiro tempo irreconhecível da Ponte. Irreconhecível, é bem verdade que o gol há 10 minutos desestabilizou emocionalmente, desorganizou taticamente, mas também tomou o gol porque errou, né? Porque doou pro Grêmio. Olha o Grêmio na área, Biel bateu cruzado, passa na frente do Ferreira e vai embora. Quase o Grêmio amplia, jogada nas costas de Arthur, marcação do Thiago Oliveira frouxa e quase o Grêmio amplia no finalzinho, hein, Tigrão? Thiago Oliveira tá sentindo, hein? Claramente problema no joelho ali, tá mancando, parece sem arranque, sem aquela explosão que é comum, né, nesse jogador que é muito voluntarioso, mas um primeiro tempo irreconhecível, hein? A Ponte, mas é porque deu azar de tomar o gol a 10, deu porque errou, deu porque doou pro Grêmio o primeiro e o segundo. Primeiro, responsabilidade do Thiago Oliveira, o segundo, responsabilidade total do Leonaldo. Não pode, né? Ir para a bola na frente do Vila Sante, que é um baita de um marcador, e do jeito que o Leonaldo foi, todo desequilibradão, todo desajeitado. Tem que ir firme, ereto, tem que ir concentrado. Foi, sabe, como se estivesse passeando ali no Jardim Carlos Gomes, aí perdeu a bola e deu o segundo gol para o Grêmio, que articulou legal e chegou. Então, tá no lucro a Ponte, hein? Porque o Grêmio já chegou mais 3 vezes em ótimas condições de fazer o terceiro gol. Tem que acabar logo o primeiro tempo para ver se essa moçada dá uma respirada lá no vestiário. E naquela falta entrou duro sim o Alisson, mas o Bitelo também estava duro. Exatamente. Estou muito forte, inclusive, o Bitelo. A bola acabou subindo, foi embora. Tiro de meta que a Ponte naquela ocasião cobrou. Arthur cobra o lateral, joga para a área, para Da Silva, com o peito dentro, ajeita para trás, afasta a defesa. Volta para Da Silva, a Ponte insiste. Finalzinho do primeiro tempo, 45, 2-0 para o Grêmio. Da Silva ajeitou, pé direito, tentou cruzamento lá dentro, a bola desvia na zaga. Da Silva de cabeça, Jeromel afastou, o Alisson tentou bater de primeira, acabou atingindo o Campas. De forma involuntária, vai lá, pede desculpas para o árbitro e depois para o colombiano Campas. O árbitro apontou a falta, o jogo está parado, Gleger Zorzinho. E deu 2 minutos de acréscimo, foi falta, né? Foi falta, o Alisson tentou bater ali, mas o menino da Silva, que entrou agora e já tomou o cartão amarelo, não dá para ele ficar saindo da área, né? A gente percebe ali, ele tenta, ele é voluntarioso, né? Ele quer ajudar, mas é um jogador, você vê, a bola, ele fez a bola chegar no Arthur, mas ele estava a 2 metros do Arthur, pô. Então tem que estar lá dentro, para uma jogada de linha de fundo, né? Uma antecipação. A Ponte tem que estar. É por isso que nós estávamos falando aqui durante todo o primeiro tempo, que a Ponte, após o primeiro gol, desorganizou. Isso é falta de organização, pô. O
cara tem que saber que a hora que a bola chega no fundo, ele tem que estar lá posicionado. E o time da Ponte é realmente muito mal posicionado, inclusive os meias, né? Os volantes. Tá bem desorganizado. Tem que acabar logo o primeiro tempo aí, pro Hélio dar uma organizada aí nesse time. As informações de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta na tela da Band de segunda a sexta-feira. Os donos da bola a partir do meio-dia. Carlos Batista gira toda a sua equipe. Tem um porcentagem do dia, os quadros, as enquetes. A linha clara dos melhores momentos dos times de Campinas em ação. Informações também dos times da região. E o Na Lata. Espalha pra geral a linha clara do Na Lata. Os donos da bola de segunda a sexta-feira ao meio-dia na tela da Band. O Alisson, boa jogada, enfiou no comando para Da Silva, tentou bater pro gol. Chega primeiro o Jeromel. Para fazer o corte, coloca a bola pela linha de fundo, cedendo escanteio para Macaca. O primeiro escanteio para Ponte no jogo, hein, Gleger? Que bela jogada de novo do Alisson, né? Ele vem ali por dentro, escapando da marcação, né? Ele sempre vem numa diagonal. Tentou uma metida de bola aí, escanteio, vai lá. Igor Formiga vem para a bola, capricha aqui, dá, levantou para a boca do gol, desviou na primeira trave, passa pelo Fábio Sanches, tira a defesa. Fez em briga, de cabeça atrás para Amaral. Mas no momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo na Arena do Grêmio. Placar de 2 para o Grêmio. Diego Souza aos 10 minutos de bicicleta. E Campaz aos 24 também da primeira etapa. O Grêmio vence o jogo. 2 para o Grêmio, 0 para Macaca. E a bola parou de rolar no sul do país, Edu Pinheiro. Bom público aí na Arena Grêmio, bom público. Olha, a Ponte, ela começou jogando com Kaique França, Formiga, depois os 3 zagueiros, DG, Fábio Sanches e Thiago Oliveira, e o Arthur hoje na lateral esquerda, saindo de zagueiro. Amaral, Leonaldo, os 2 volantes, e o Alisson no lugar do Feci. Até então, na frente, Nicolas e a estreia do uruguaio Leandro Bárcia. Só que aos 33 minutos, o Hélio dos Anjos tirou 2, né? Tirou o Nicolas, colocou o Fecim, tirou o Leandro Bárcia e colocou o Da Silva, tá bom? As 2 alterações, então a Ponte joga assim. O Lucas não foi, aí dá problema muscular, o Norberto lateral também não foi. No banco não tem o Elvis, né? O Elvis não está no banco, o menino Eliel está no banco, tá bom? Então, o gol, primeiro 10 minutos, Diego Souza mata no peito, nas costas do goleiro da Ponte aí, do Kaique França, e depois bate de puxeta 1-0, e a 24 minutos o Campaz, o colombiano, marca 2-0, tá bom? Essa é a Macaca. Chute, olha, a Ponte só teve um chute e uma falta cobrada pelo Amaral, bate na barreira, volta pro Amaral, e ele chuta assim, sem força, sem nada, o goleiro só encaixou o único chute da Macaca, tá? No mais, é isso aí, Zorzinho. Agora é o seguinte, a Ponte joga com o seu uniforme número 1, camisa branca, calção branco, a faixa preta, porém, a meia é preta. Por quê? Porque a meia, se jogar com a meia branca, aí fica a meia branca do Grêmio também, não pode. Fica tudo branco, aquele pé, não é isso, Zorzinho? Exatamente. Se cruzar tudo, o juiz não vai saber de quem que é aquelas pernas, certo? Exatamente. Então quem manda é o mandante. O mandante vai jogar com a meia branca, então a Ponte é colocar a meia preta. Mas toda vez coloca essa meia preta, complica, rapaz. Toda vez, não é fácil não. Vamos lá, Zorzinho. Por causa da meia preta, 2-0 do Grêmio. Olha, Edu, a Ponte começou bem o jogo, né? Começou bem, organizada, ficando com a bola, né? Rodando de um lado para o outro. A gente percebia isso, né? Em alguns momentos aí, o Nicolas vinha ali para fechar ali uma espécie de losango de meio de campo. Outras, o Bárcia, né? Mas, a partir dos 10 minutos, quando toma o primeiro gol, numa falha gritante ali do Thiagão, porque um jogador como Thiagão já, que tudo bem, é novo, menino, né? Mas já está aí com quilômetros rodados, né? Tem que estar atento, pô. Mas será que ninguém falou para ele, viu? Não deixa o Diego Souza solto, porque o homem é perigoso, o cara faz gol, entendeu? E foi o que aconteceu, né? Ele ficou ali, titubeou na hora de sair, na hora que bate na bola, ele tenta uma saída ali, mas aí o Diego malandro, esperto, né? De olho na linha, entrou lá e fez o gol. Então, um vacilo total no primeiro gol do Grêmio, do Thiagão, né, que não pode, repito, tem que estar marcando, tem que estar de olho. Pô, você tem 3 zagueiros, pô, coloca o cara na sua frente, pelo menos ali você está de olho, está vigiando. Marcou mal, olhando a bola e esqueceu de marcar aí a referência desse time do Grêmio. E no segundo gol a mesma coisa, né? Uma bola no meio ali, uma bola totalmente despretensiosa, né? O Leonaldo se atrapalhou todo, caindo em cima da bola. Como disse o Tigrão, e é a pura realidade, é a pura verdade, com o corpo desequilibrado, né? Um jogador do gabarito do Leonaldo, e não pode acontecer, né? E aí perde a bola, pega o time todo saindo, que era uma bola que estava vindo lá do lado direito,
para ele fazer esse giro para o lado esquerdo, né? Perde a bola e aí vem o contra-ataque e o Grêmio faz o segundo gol. A Ponte estava totalmente desorganizada a partir do primeiro gol, a partir dos 10 minutos. Né? A gente percebia a evolução, a transição estava errada, o posicionamento mudou, né? E a Ponte se assustou. Eu acho que foi isso. Né? Casa cheia e tal, o time parece que deu uma baqueada, deu uma sentida, tomou outro nocaute ali no segundo gol. Né? Parece que nesse finalzinho aí começou a querer equilibrar, mas tomara que o Hélio organize, tomara que ele posicione o time e tomara que ele fale o seguinte: olha, nós estamos perdendo o jogo 2-0, ok, mas fica com a bola. Não adianta toda hora. Você tem um time que é rápido, um time que tem qualidade, que tem velocidade, que sabe contra-atacar, e aí você vai ficar dando a bola para o adversário toda hora. E é o que está acontecendo. O Grêmio vem toda hora com perigo, toda hora erros de passe da Ponte. Então segura, calma, pisa na bola, não dá para frente, pisa, volta, retrai a bola aqui, vira do outro lado. É isso que tem que fazer, é isso que está precisando a Ponte, ficar com a bola. E a hora que aparecer essas oportunidades, usar aí esse menino Alisson, que está vindo muito bem, ele vem de fora para dentro ali em diagonal, complicando a defesa da Ponte. Teve 2 jogadas já, uma foi escanteio e a outra foi aquela falta perigosa. Então tem que usar essas coisas ao seu favor para que a Ponte possa pelo menos diminuir. Se ela conseguir fazer aí 2-1 até os 15 do segundo tempo, pode ser que ela consiga até um empate. Mas o jogo é duro, difícil, complicado e o Hélio dos Anjos vai ter que organizar esse time que terminou o primeiro tempo totalmente desorganizado. Edu? Olha, a pessoa perguntando do Elvis, o Elvis simplesmente não foi relacionado, já está inscrito, já poderia ter jogado contra o Náutico, mas também não foi para o jogo, tá? Deve estar se condicionando fisicamente, alguma coisa assim. Agora o Giovanni de Hortolândia faz uma observação aqui que no gol, o segundo, o Leonaldi, ele sofreu a falta, segundo ele foi falta no Leonaldi. A gente observou aqui, eu acho que não, tá? Mas o Leonaldi depois coloca a mão na bola, aí o árbitro tem que parar o lance, né? Quando ele colocou a mão na bola, vamos dar uma observada, mas obrigado, viu, Giovanni? Obrigado pela sua observação. Cadê o Elvis, seu do José Roberto Pulse? Já expliquei aqui. Edu, quando tiver, quer dizer que quando, né, for com 3 zagueiros, é melhor reforçar mais o ataque. Diz aqui o Alexandre da Vila Teixeira. Gregor, falando que começou bem o jogo, só deu o Grêmio, Edu. O que é isso? É o Davilson, da Vila Boa Vista, mas é por isso que é gostoso, né? Cada um tem a sua opinião. E, Edu Nicolas é muito fraco. Ah, é o casal aqui, Rita Maluca e o seu esposo, né? Que é o meu amigo... Cadê o esposo? É o Paulo e Rita Maluca, lá de Jacomã, em Conde, lá na Paraíba. Meus amigos, intervalo, hein? Então, 2-0 para o Grêmio. Vamos lá, deixa eu ver. Gol do Cruzeiro. Nesse momento, gol do Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro 1, Bahia 0, né? Intervalo lá no Serra Dourada, Vila Nova e Vasco 0-0. 18h30 tem Náutico e Londrina, 19h Ituano, Chapecoense, 20h30 CRB e Novo Horizontino. Amanhã, 11h no Brinco, é Guarani e Brusque. Quem narra aqui é Leandro Borges novamente, tá? Deixa eu ver aqui, gol do Cruzeiro. Teve um jogador do Cruzeiro expulso, hein? Teve um jogador do Cruzeiro expulso, Eduardo Brock. Foi expulso na sequência, Estênio faz o gol aí do Cruzeiro, Mineirão pegando fogo. E o Cruzeiro com esse gol, com esse gol, o Cruzeiro vai a mais ainda a liderança, vai para 45 pontos no começo do segundo turno. Olha que pontuação, hein? O Grêmio vencendo agora vai para 36, é o segundo. O Vasco é o terceiro, vai empatando, vai para 36. E o Bahia cai para a quarta colocação com 34 pontos. Oi, Tigrão. Ah, então, a gente... Agora o Cruzeiro... Aqueles caras bem gozadores, né? O Cruzeiro não cai mais, hein, Edu? Já tem 45, hein? 45, boa. Aqui na matemática, 44, 45 não cai, né? Olha só. Bom, a Ponte 14ª com 22, mas os outros que vão atrás vão jogar. E é isso aí. Vamos lá, daqui a pouco, por falar nisso, Tigrão, já deu uma esquentadinha, você volta, hein, para analisar esse Grêmio 2.0 e até já. No Atacado da Construção Obra Já, você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado. Janela veneziana 100 por 120 centímetros, 3 folhas alumínio Atlântica por R$ 539,90. Acima de 2 unidades, apenas R$ 529,90. Confira essa e outras ofertas imperdíveis para a sua obra na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Bandeirantes. Muito bem, pessoal, mas perguntando de novo, cadê o Elvis? Cadê o Elvis? Não seguiu com a delegação, né? Será que a Ponte trouxe mais um para se tratar no DM? Não, gente, o pai deve estar se tratando e tal, ele está regularizado, tá? Mas também, de novo, não foi relacionado, tá bom? Olha, único chute da Ponte 36. Vamos lá, o Alisson faz jogada individual e sofre falta de Jeromel. Aliás, daqui a alguns dias, faz 10 meses que a Ponte não marca um gol de falta. Vamos lá, 36 minutos, Boli. Tem falta perigosa na Ponte para fazer a cobrança, precisa de um gol para voltar para o jogo, está 2-0 para o Grêmio. Amaral, pé direito, bateu na barreira, voltou para Amaral de novo, a bomba pega Gabriel. Gabriel faz a defesa para o time do Grêmio. Ele bateu mal a falta, voltou exatamente para ele, encheu o pé direito o Felipe Amaral, mas o Gabriel bem colocado fez a defesa, Gleger. Certo, Boris. E teve uma falta também, antes, às 19, o Arthur cobrou, mas bateu na barreira, tá? Teve 2 faltas, chance para a Ponte bater. Último gol de falta, 2 de outubro de 2021, ano passado, majestoso, Ponte 1, Vila Nova também 1. Quem fez o gol de falta foi o lateral esquerdo, Rafael Santos, que voltou para o Cruzeiro, hein? Rafael Santos está no Cruzeiro, então, outubro, nós vamos entrar em junho, agosto, então 10 meses. 10 meses que não sai um gol de falta dos pés de alguém da Macaca. 2-0 Grêmio, e agora quem vai comentar? Valdemir Gomes. O famoso Tigrão. É uma pena que a Ponte tenha armado o time para administrar um 0-0 em Porto Alegre. Essa era a intenção. Não que a Ponte foi lá para abrir mão de fazer um gol, por exemplo. Não, não é isso. Mas ela se armou para dificultar de todas as maneiras as penetrações do Grêmio, com 4 zagueiros, considerando o Arthur, né, mais o Thiagão, mais o DG e mais o Fábio Sanches, com 3 volantes, o Alisson, que está tentando ser um meia, até foi o melhor jogador da Ponte no primeiro tempo, mais lúcido, tentando, né, alavancar uma descida ou outra. O Alisson, melhor da Ponte no primeiro tempo. Agora,
Além dele, o Amaral e o Leonaldi. E à frente, absolutamente inoperantes, o Nicolas e o Bárcia. O Bárcia pegou 2 vezes na bola, não deu nem pra gente fazer uma avaliação, meu caro Edu, portanto, no gabarito do jogo hoje, você pula, tá? Bárcia e Nicolas, porque ficaram muito pouco tempo em campo, né? O Nicolas tentou 3, perdeu as 3. Então, uma atuação ruim, acho que o Hélio perdeu a paciência. Eu acho que tem que ser assim mesmo, se o cara vai a primeira, erra, vai a segunda, erra, vai a terceira, erra. Ah, não tem jeito. Agora eu tô vendo ali 29 da Ponte, Chaporã, agora vai, hein? Tá tirando o 3, que é o Thiago Oliveira. O Thiago Oliveira tava sentindo, tá? Então ele volta agora, né, a fazer 3 atacantes com 3 volantes e com 2 zagueiros. E abrindo o Arthur, né, considerando que o Arthur tá na lateral. Mas estava tudo organizado para a Ponte deixar o tempo passar. E para a Ponte tentar jogar por uma bola. Só que é o seguinte, desatenção, falta de concentração, linha burra, bem burra mesmo. E a Ponte tomou um gol a 10 minutos. Aí a casa caiu, o time se desestabilizou, tomou o segundo, poderia ter tomado o terceiro e o quarto. E para mim, quero estar enganado. Quero queimar a língua na churrasqueira. Mas para mim o jogo está liquidado já a favor do Grêmio. Leandro Boles. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto. A bola vai voltar a rolar na Arena do Grêmio. Saída com a Macaca, que vem com uma novidade para a etapa final. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos nesta mesa. Emoção no grupo Bandeirantes. Placar de 2-0 para o time do Grêmio. A Ponte, portanto, vem com uma novidade: a entrada do Echaporã com a 29 e a saída do Thiago Oliveira. E com isso, a Ponte deixa de ter 3 zagueiros. Agora com o Fábio Sanches e também com o Douglas Mendes, e o Grêmio também mexeu. A entrada do zagueiro Rodrigues com a 26 no lugar do Jeromel. A Ponte tenta o primeiro ataque do segundo tempo, o cruzamento do da Silva por meio da área pro Echaporã, saiu bem do gol Gabriel para fazer a defesa. O Jeromel, que era para ter sido amarelado pelo árbitro naquela falta em cima do Alisson, o árbitro não mostrou de forma ruim, irregular, né, o cartão amarelo para o Jeromel, ele que estava pendurado, mas como não recebeu o cartão, está apto a jogar pelo time do Grêmio na próxima rodada contra a Chapecoense. E aí, Gleger, a entrada de Echaporã no lugar de Thiago Oliveira. Eu acho que ele muda, né? Tem que mudar o esquema, né? Tá perdendo o jogo 2-0. O Thiagão estava sentindo ali, né? Nós vimos aqui, inclusive, ficou caído 2 vezes. E eu acho que ele mexe corretamente. Coloca mais um atacante, coloca velocidade. A Ponte está evoluindo algumas jogadas ali, principalmente com esse menino Alisson, né? E vai para cima, tenta, né? Vai tentar pelo menos aí dar uma pressão no Grêmio. Aparentemente a Ponte volta melhor aí no segundo tempo, mais ligada, mas né? Vamos ver aí, Edu, como é que vai ficar a Ponte posicionada. Olha o Grêmio. Mas quem ataca é o time do Grêmio, acelera o jogo, Campas pela esquerda, cruzamento para a boca do gol, entrou Biel, tocou, chega com ele, Arthur. A bola bate por último em Biel, vai embora pela linha de fundo, chegada perigosa no time do Grêmio no comecinho do segundo tempo, quando o Campas aqui para a canhota acelerou o jogo em Gleger. E assim, mais uma vez, né, erro de passe, erro na saída, e aí vem o Grêmio no contra-ataque. É o mesmo, cometeu o mesmo erro que estava cometendo no primeiro tempo. Ela se organiza taticamente, mas não fica com a bola. Olha aí, ó, mais uma vez, ó. O Grêmio rouba novamente. Saída ruim da Macaca, mas o passe do Vila Sante não foi legal. A bola sobrou de graça para o Kaique França. Pois não, Tigrão? Tem que mudar esse negócio aí, né? O Grêmio está com a marcação muito alta, com 5, às vezes 6 jogadores pegando a saída de bola da Ponte. E a Ponte não tem qualidade para sair jogando. Então tem que quebrar lá na frente, botar 2 grandões lá para disputar, por exemplo, esse da Silva, fazer o pivô e ver se alguém fica com a segunda bola ali na linha intermediária. Que a Ponte tentar descer, tabelando, descer trocando passes da sua saída de bola até lá na frente, ela não vai conseguir em nenhuma oportunidade. Não vai conseguir. Então o Hélio também tem que ver isso, que o Grêmio está sufocando a saída de bola. E a Ponte não tem qualidade, não tem jogador de manejo de bola para envolver e sair tocando em cima do Grêmio. É questão também do treinador passar uma orientação. Olha, moçada, vamos mudar o negócio aí. Vamos jogar em cima de 2 altos nossos lá na frente. Fecinho não é muito alto, mas tem boa estatura. Mais o da Silva, vamos jogar lá, disputa.
e tentar parar para quem está chegando. Aí os 3 volantes se aproximam um pouco, porque tocando de trás está dando muita moleza para o Grêmio tomar. Tem falta, Macaca, para fazer a cobrança na boa jogada aqui do Echaporã. Houve a falta do Nicolas em cima do Alisson. A Ponte tem falta para bater. Pela direita vem para a bola Fecim. A Ponte busca um gol para voltar para o jogo. Capricha que dá, Macaca. Na bola parada, a Ponte tem falta. Fecim autorizado, pé canhoto. Na primeira trave desvia a zaga. Pegou muito mal, dá bola Fecim, bola baixa. Ela volta para Igor Formiga, ajeita, domina, puxa a bola solta na ponta para Fecim. Fecim dominou, protegeu, marcação dupla para cima dele, ganha a lateral. A bola saiu, Fecim já cobrou na entrada da grande área para o Alisson. Faz boa jogada ali em lateral da grande área, bateu cruzado para a boca do gol, afasta Bruno Alves. Rebote, Arthur de primeira, pegou mal na bola, pegou na orelha da bola, muito mal. Mal, péssimo chute, lamentável de Arthur. A bola foi embora pela linha de fundo. Só não foi lamentável elevado à quinta potência, porque o chute foi tão ruim que ela subiu e quase o da Silva conseguiu ainda aproveitar no desvio. Mas calma, né? Segura, domina. Tava sozinho, pô. Aí tentou dar um chutão ali, pegou mal na bola o Arthur. Agora é brincadeira, né, cara? Se eu sou zagueiro, o cara sai lá de trás, né? Uma bola parada, uma falta interessante, falta lateral, sempre é muito perigosa. O cara sai lá de trás, vai lá para a área lá para receber o cruzamento e o Fecim joga a bola com o quê? Quanto? Um metro. Nem um metro. 30 centímetros. 30 centímetros do chão. Aí é impressionante. Aí, eu vou dizer uma coisa, depois a gente fala, critica, a gente vê perseguindo o jogador, tá pegando no pé. Pelo amor de Deus, se eu sou zagueiro, eu ia falar cobras e lagartos. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas, ou chame no zap 19 999357534. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. Jogo novamente parado, tem falta o time do Grêmio para fazer a cobrança lá pela direita no campo ofensivo. A Ponte que voltará a campo na próxima rodada no sábado. Sábado a Ponte voltará a campo, 19 horas, sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Vem para o Grêmio, para o campo de ataque. Rodrigo Ferreira jogou na entrada da grande área para Biel. Entre quarta, tira a defesa. Arthur brigou, chegou, tocou na bola. Rodrigo Ferreira, a bola vai fora. Em tiro de meta para Kaique França. Atenção, reduz a sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 1999596 1768 o código de área 99596-1768. É Ponte Operário. Exatamente, Ponte e Operário, jogo do próximo sábado, 19 horas, né, Edu? 7 da noite, majestoso. Muito obrigado. Aqui tem lateral para fazer a cobrança, Macaca, 6 minutos e meio, segundo tempo. Igor Formiga levantou da Silva, escorou de cabeça para ninguém. Fica de graça nas mãos do goleiro Gabriel. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. A Ponte que tem no banco o zagueiro Matheus Silva, contratado nesta janela de transferências, e também o Richelli. Caso entrem, respectivamente, farão as suas estreias com a camisa da Macaca, que tenta com o Alisson, passe não foi bom, afasta a quarta defesa do time do Grêmio, confirmando na arena do Grêmio, 2 pro Grêmio, 0 pra Macaca do Pinheiro. Mineirão, hein? Segue segundo tempo, Cruzeiro 1, Bahia 0, primeiro tempo lá no Serra Dourada, Vila Nova e Vasco 0-0. E 19 horas pelo Brasileirão tem São Paulo e Goiás no Morumbi. E João Pinheiro, alô João Pinheiro, não é parente meu não, lá em Minas Gerais, coloca o menino, ele é o seu Edu, é Geraldo Alves, da cidade de João Pinheiro, Minas Gerais. Agora está escrito, grande Geraldo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, então vá lá, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações sempre que uma transmissão entrar no ar. E também você deixa o seu like na transmissão de Grêmio e Ponte Preta até aqui, 2-0 para o time do Grêmio. Grêmio que tem a posse de bola com Bruno Alves, que ajeita, domina no primeiro terço do campo, ele carrega, a bola tentou passe para absolutamente ninguém. Passe errado no vazio de graça, é só lateral para Macaca. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Torcedor do Grêmio que lota praticamente a arena do Grêmio na expectativa
de ver o retorno de Lucas Leiva, depois de 15 anos, volante meia, que foi revelado pelo time do Grêmio, muita qualidade, seleção brasileira, jogou por muito tempo no futebol italiano na Lazio, ele está também no futebol inglês, foi contratado e está no banco com a 15. O Grêmio fez aí uma alteração, e eu acho que no decorrer do segundo tempo, dependendo da situação, ele entra, hein, Gleger? Ah, bem provável, né? 2-0, jogo basicamente controlado. Agora um detalhe importante, viu, Boles? Opa, se tem detalhe, ele vai pro ar. Esse campo, essa Arena Grêmio é lindíssima, né? E antes dessa arena era o Olímpico, né? Você sabe que o Zorzinho fez chover nos dois, né? Olha o da Silva de primeira, tenta a finalização para Macaca, bate para fora. Ela passa à direita, longe do gol, mas a Ponte tentando o jogador de referência. O cruzamento foi lá dentro pro da Silva, hein, Gleger? Então, é aquilo que eu estava dizendo no primeiro tempo, né? Tem que ficar bem posicionado, ficar ali incomodando o zagueiro, ele é fortão, né? Olha aí, a bola do linha de fundo, ele veio, antecipou, mas na hora de bater, pegou mal na bola. Aliás, o Estádio Olímpico ainda existe, né? Ele, evidentemente, não está sendo utilizado, está abandonado em outro local, diferentemente de onde foi construída a Arena do Grêmio. Esta arena mais próxima, por exemplo, ali do aeroporto, para quem chega a Porto Alegre, através da BR-101, esse estádio está localizado. Mas tem um imbróglio envolvendo uma construtora que era para construir um novo estádio, enfim. E o Estádio Olímpico ainda está lá. Aqui vem bola branca de ataque, o time do Grêmio carrega a bola, Ferreira, entrada na grande área, falta para cima dele. E vem cartão para Echaporã. Rapaz, o Ferreira pegou a bola, acelerou. Eram 3 ponte-bretanos atrás dele e ninguém conseguiu chegar. Só o Echaporã que por trás fez a falta dura e recebe cartão, hein, Gleger? E ainda bem que ele não olhou lá no outro lado, né? Porque o Biel estava sozinho. Se ele levanta a cabeça, vira o lado lá, o Biel ia sair na cara do gol. O Echaporã teve que fazer a falta, senão esse menino aí, que é bom jogador, né, cara? Esse Ferreira, ia lá dentro do gol. Dizem até que o Palmeiras tem interesse no Ferreira, porque perdeu não, né? Vendeu o Gabriel Veron, que é um jogador de velocidade, com as mesmas características aí do Ferreira, e agrada a comissão técnica do Palmeiras. Dá uma olhada a torcida ali atrás do gol, Bolis. Será que... Olha lá. Não é fácil não, ó. A geral. Meu amigo. Torcida geral do Grêmio. Falta perigosa para o time do Grêmio para fazer a cobrança. Ele sofreu a falta, pegou a bola, bateu no peito. Vem para a cobrança Ferreira. Pertinho da bola também ali o Vila Sante. Tem o jogador da Ponte atrás da barreira. É o Ferreira quem cobra. Fica na barreira, voltou para ele. Ele bateu, sobrou, mascado. Olha o chute. Kaique França pegou, mas não valeu. Estava impedido o Bitelo. Em completo impedimento, de qualquer forma, o Kaique França fez uma defesaça. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes, 11 horas da manhã, será a vez do Bugre entrar em campo. Pela primeira rodada, o retorno na Série B tem Guarani Brusque. Vamos estar juntos, 11 horas, a bola rola no brinco, sequência desta primeira rodada, o retorno, a 20ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Fala, Tigrão. Olha, você viu o Bitelo? Dessa bandeira foi bem, hein? O Bitelo estava boiando na banheira. É isso, estava impedido, ele finalizou, mas estava impedido o Bitelo. Lateral por time da Ponte para fazer a cobrança, bateu por último no Gremista. Aqui pela direita, o Igor Formiga cobra. Carrega a bola pelo meio, uma Macaca, bola para Felipe Amaral. Ajeita, domina, rasteiro, queimando no gramado, a bola chega em Arthur. Arthur recolhe, domina, ameaça o passe na ponta para Fecinho, ele recolhe a bola, volta para Fábio Sanches. No círculo central para Douglas Mendes, o DG. O Grêmio espera, a iniciativa da Ponte, que está perdendo o jogo por 2-0. Cruzamento para da Silva, girou, tentou bater cruzado, em cima do marcador, tira mal a defesa. Leonardo com a sombra para o Alisson, dominou, limpou o pé canhoto, disparou, a bola desvia no meio do caminho e vai embora. Liga de fundo, escanteio para Macaca e o Lucas Leiva foi chamado, viu, olha a reação do torcedor gremista, ó. O cara é ídolo lá, né, cara? O cara tem uma história do Grêmio aí, tá retornando. É muito legal isso aí. Olha a festa que tá fazendo o torcedor gremista. E assim, né? No momento em que a Ponte mexeu também. Vem aí o Fraga. Tá entrando. Daqui a pouco eu falo quem saiu. E a Ponte tá chegando, né, Bolis? Tá chegando aí. Tá melhor do que foi o primeiro tempo. Escanteio para Macaca, Fecim, vem para a bola, cruzou para boca do gol de cabeça. O toque é gol! É gol! O Alisson! Gol!
Alisson tem a 25 estampada na camisa. No escanteio batido por Fecim. Da direita para o meio da área. Ele cobrou de forma espetacular, uma cobrança venenosa. Melhor ainda foi a antecipação de Alisson na risca frontal da pequena área. Ele se antecipa ao zagueiro do time do Grêmio. Mete a cabeça na bola indefensável no contrapé do goleiro gremista. Para diminuir o placar, para recolocar a macaca no jogo. O Alisson, a macaca diminui na arena do Grêmio. Pula, pula, sai do chão e vibra a macacada. A macacada reunida comemora. A Ponte marca com o Alisson. Na marca de 14 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte-pretana. Tá registrado na arena do Grêmio. O Alisson de cabeça. Ponte Preta 1, Grêmio 2. Gabriel, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Cara, eu tava acabando de dizer que a Ponte tinha melhorado no jogo, né? Vem a cobrança. E esse menino tá fazendo uma partidaça, né? Primeiro tempo foi o único que se salvou, né? Evoluindo jogadas, entrando na diagonal, né? Personalidade, ele marca, ele joga. No jogo passado foi a mesma coisa, né? Ele entrou, acho que nos 25 minutos do segundo tempo, foi muito bem o Alisson. E olha ele aí, ó. Ele tá bagunçando ali, cara. O Hélio descobriu uma forma de jogar ali com ele ali. E ele é um jogador que ele vem na recomposição, ele sai, ele participa da bola parada. E foi um golaço, né? Porque ele não tem tanta estatura. E ele entrou ali nas costas do zagueiro antecipando, sozinho, golpeou do outro lado, fez um golaço o Alisson. A Ponte volta pro jogo, hein, Boles? Já já vamos confirmar as alterações. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. Primeiro na macaca, saiu Amaral, Felipe Amaral com a 19, entrou Fraga com a 32. 32 Fraga em campo. E no Grêmio foram 2 alterações e 2 reestreias. O Guilherme, que jogou pelo Grêmio em 2016, está em campo. Foi embora o Biel e saiu também o Campas para a reestreia de Lucas Leiva. Depois de 15 anos, Lucas Leiva volta a vestir a camisa do Grêmio, portanto, 3 alterações no jogo. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. A Ponte tem falta para bater, Tigrão, temos um jogo. O Alisson subiu bem, golpeou de cabeça. A Ponte diminui 2-1 na arena do Grêmio. Golaço, virou pescoço no ar, consciente. Ele já tinha cabeceado 2 bolas nas traves adversárias, nas traves dos adversários. Estava tentando há um bom tempo, agora foi na rede, bola na bochecha da rede. Deslocou o goleiro, cabeçada forte, boa cobrança do Fecim, agora acertou. E a Ponte volta para o jogo, sabe como é que é, né? De repente... Olha a Ponte, cruzamento, Fábio Sanches de cabeça, tentou, a bola bateu no zagueiro do Grêmio. Volta espirrada para Fecim, Fecim ajeita, domina pela esquerda, a Ponte bota uma pressão no Grêmio, momentaneamente calando o torcedor gremista. Bola para Arthur, Arthur voltou para Leonaldi, Leonaldi tentou levantamento, a bola bateu no árbitro e quando bate tem que parar. E o time da Ponte vai reclamar no toque de cabeça do Fábio Sanches, que a bola teria batido no braço de um jogador do Grêmio dentro da grande área, hein, Não adianta reclamar, ele tá ouvindo, ele tá conversando ali com o VAR, ó. Vamos dar uma olhadinha no lance? Ah, não foi nada, cabeça, pegou na nuca do jogador ali, do ó. Diego Não, do Foi Rodrigo nada. Ferreira. Foi nada, não foi nada. Exatamente. Absolutamente nada. E a Ponte bem no jogo. Vai lá, bola. Arthur, pela esquerda, levantou lá dentro, a bola passou por todo mundo, mas não passa pelo goleiro Gabriel, que sobe para fazer a defesa. Pintou um cartão aí pro Ferreira, hein?
Ferreira, há pouco recebeu o cartão amarelo. Atacante do time do Grêmio. Tem gol, Edu Pinheiro? Olha, Serra Dourada, gol do Vila Nova. Rafael Donato em segundo tempo. Vila Nova, último colocado 1, Vasco 0. Ponte para ataque com o Arthur, 2-1 pro Grêmio. Ele empurra pela meia para Leonaldo. Leonaldo faz a inversão. Fraga para Douglas Mendes, o DG. Ajeita, domina, passada das largas, empurrou no comando para Echaporã. Ele tentou a finta pelo meio, travado. Perde a bola para Lucas Leiva. Volta para Diego Souza. Um bolão no comando para Guilherme. Saiu na cara do gol, dominou, invadiu a área, vai marcar pé direito, bateu, trava Leonaldo e coloca a bola pela linha de fundo, se redimindo da falha no gol do Grêmio. Ele se joga na frente da bola e salva a macaca, Gleger. Que recuperação do Leonaldo, hein, cara? Fez a leitura, na hora que o Guilherme foi finalizar ali, ele corta caminho. Sabe aquele carrinho que você dá na trajetória da bola? Olha só, belíssima recuperação do Leonaldo. Voltou bem para o segundo tempo, não só a Ponte, Leonaldo também, né? Os jogadores entenderam o que foi determinado no vestiário. Isso é muito importante. E tem aí os méritos também, o Hélio dos Anjos. Lá? O tal do Echaporã, né, meu? Olha o cruzamento do Nicolas na área de cabeça, o desvio para fora. Lucas Leiva na segunda trave. Já pensou se ele marca na reestreia? Estava sozinho, meteu a cabeça na bola, a bola saiu. Você dizia, né, Tigrão? Quem perdeu a bola foi o Echaporã. Entra dormindo em campo, cara. Recebe uma bola de frente, tem 3 companheiros para auxiliá-lo, para tentar receber essa bola. Aí ele tenta passar pelo meio do adversário, perde bizonhamente, perde de maneira ridícula. E aí a Ponte agora, perdendo o jogo, conseguiu achar um gol, aliás, um bonito gol do Alisson. A Ponte vai tentar, de todas as maneiras, meter lá uma bola mágica, meter uma bola marota e tentar empatar o jogo, vai se expor. Então, quando você tem a bola dominada no ataque, se não tiver jeito, arremata, manda para a linha de fundo, chuta lá no Beira-Rio a bola. Mas não pode perder com o time todo adiantado e o adversário saindo em velocidade. Foi isso que fez o Echaporã. Olha, temos público e renda na Arena do Grêmio. Já eu confirmo porque a Ponte ataca. Echaporã foi lançado na direita, dominou, invadiu a área, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo. Insiste, fez sim, traz a bola, puxa para a canhota, bico na grande área, setor canhoto, vê a passagem de Arthur, vem bola macaca. Arthur ajeita, domina, pisa na bola, evita a saída pela linha lateral. Trabalha por dentro, fez sim para Leonaldo no triângulo, para Arthur, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, afasta, tira de qualquer maneira o zagueiro. Pressionado o Grêmio, acusa o golpe, Nicolas poderia ter dominado, colocou a bola para fora, escanteio para Macaca, Gleger. No primeiro tempo, a Ponte sentiu o primeiro gol e o Grêmio sentiu o gol da Ponte, hein? Sentiu, a Ponte pressiona, tá melhor no momento, tá mais próxima do gol de empate. Igor Formiga levantou para a boca do gol, Arthur livre de cabeça para fora! Pra fora, Arthur! Sozinho, fez o movimento correto, mas a bola não tocou na testa, tocou no cucuruco do Arthur e foi embora pela linha de fundo. Acho até que ele não esperava. Deve ter dado uma atrapalhada também, não sei não. Será que foi o penteado? Eu acho que ele não esperava, cara. Aparentemente muito o movimento que ele faz meio de assustou com a bola, sabe? Não esperava que a bola ia passar. Ele estava sozinho. Era só meter a testa nela, escolher o canto e sair pro abraço. Errou o Arthur, né? Perde uma grande chance, a Ponte vai empatar o jogo, está 2-1 pro Grêmio. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com.br, saiba mais. Você pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Deixe o seu like, muitos likes, enfia o dedão aí. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Metade do segundo tempo, Echaporã de primeira para o Alisson, pela direita entra e corta Bruno Alves, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para Macaca. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Faça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Da Silva protegeu, voltou para Fraga, ele bate cruzado, a bola passa por todo mundo. Desviou por último em um gremista. O árbitro está apontando o lateral para Macaca, que permanece no campo de ataque, pressionando o Grêmio, jogando o Grêmio lá atrás.
Todo encurralado o time gaúcho nesse momento. A Ponte tem lateral para fazer a cobrança. Arthur vem para a bola. 2-1, ele cobra para Leonaldi, devolveu na ponta para Arthur, prepara o cruzamento, calculou, executou, da Silva, carregou, protegeu, ainda ele, entrada na grande área, atrás para Fraga, Fraga pressionado, voltou para Douglas Mendes, o DG faz a inversão, mas a bola foi curta, entre corta, tira de qualquer maneira o time do Grêmio com o Guilherme, a bola volta para Arthur, Arthur tentou por dentro, não era a melhor opção, o Grêmio tentou sair jogando, passe errado do Vila Sante, já recuperou a Macaca, Leonaldi, boa jogada para Canhota, cruzou, Fraga de primeira entrou, tocou, mas bateu fraquinho. Foi Echaporã quem finalizou fraquinho. Ele reclama talvez que o Igor Formiga estivesse atrapalhando, mas aí é do centroavante, né? Tava inteiraço na bola, hein, Glega? Ninguém atrapalhou ele não, pô. Ele tinha que ter metido a chapa na bola com força. Ele tava de frente pro gol, pô. E mais uma vez sozinho, né? Você vê que o Hélio ali gesticula, né? Falando, poxa vida, nesse momento a Ponte iguala lá, o Grêmio tem 10 finalizações contra 9 da Ponte. A Ponte precisa se aproveitar, tá melhor no jogo, o Grêmio tá assustado, olha o Roger aí, ó. Ó o Roger. O Roger tá assustadão, o que tá acontecendo? Com o auxiliar dele, né? O que tá acontecendo, meu? É isso exatamente, a Ponte joga um futebol convincente e tá mais próxima do gol de empate do que o Grêmio do terceiro. Não se intimida a atual galera, não. A Ponte arrasa, agarra, determinação. Arthur girou, falta para cima dele. Falta dura do paraguaio Vila Sante. Lá pela esquerda tem falta, Macaca. Anote aí a do Pinheiro, público e renda. Público pagante, 41.932. 41.932. Público total, 43.637. Para uma renda de R$1.893.242. Mas tem que anotar o R$2. É aquela, sabe como é que é, né? Pediu desconto, o desconto foi concedido. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança, vem Fecim para a bola, autorizado lá pela Canhota, levantou para a boca do gol, Fraga tentou de cabeça, a bola ficou viva, o Alisson brigou, insistiu, da Silva tira, Bruno Alves afasta definitivamente a zaga do Grêmio, do meio da rua, o Igor Formiga, não dá para chamar de finalização, ele se livrou da bola, deu um bico, a bola subiu e foi embora. Mas aí foi inteligente, ele tentou bater no gol. Dá uma pressionada no Grêmio, hein, Tigrão? Dá uma pressionada. E o Formiga, ele estava desajeitado para chutar e estava na canhota dele, ele é destro. Mas é aquilo que eu falei do Echaporã agora há pouco. Ele estava pressionado e ele era o último homem. A Ponte estava inteira dentro da grande área do Grêmio para a cobrança da falta. Se ele perde essa bola, se domina e perde, a Ponte tomaria o terceiro gol. O que ele fez? Eu vou chutar, não vou acertar o gol, que estou muito desajeitado aqui e está na canhota. Mas olha lá, tiro de meta pro Grêmio. A Ponte está toda recomposta lá atrás. Quer dizer, às vezes, tem um expediente do jogo, se livrar da bola, nem sempre é a pior opção. O que você não pode é perder com o seu time todo lá dentro da grande área adversária. Então, o Igor Formiga, que não faz uma boa partida hoje, foi inteligente. E a Ponte fez o gol, um gol com muito tempo ainda para trabalhar, o gol foi a 14, e o Grêmio sentiu, botou um pouco de água na fervura aí, né? A Ponte botou um pouquinho de água na fervura da torcida também, mas está correndo o risco, porque a Ponte vai ter que se arriscar. Não adianta, perder por 3-1, 4-1 ou por 2-1, fora a questão do saldo de gol, dá praticamente na mesma. Então não dá para ficar aí administrando uma derrota honrosa. A Ponte tem que se expor. E o Grêmio é muito, muito eficiente no contra-ataque. E vai de novo. Lançado Ferreira aqui para canhota, tentou bater cruzado, a bola explodiu no Echaporã, foi embora pela linha de fundo. Escanteio para o time do Grêmio e pintou cartão para o auxiliar do Hélio, seu filho, né? Filho do Hélio dos Anjos, por reclamação. A Ponte está reclamando que o Grêmio está retardando muito o reinício do jogo, está fazendo a tradicional cera. Houve uma reclamação, para mim não foi de uma forma assintosa, menos que ele tenha falado algum palavrão para o árbitro foi lá e mostrou o cartão para ele. Escanteio para o Grêmio, Nicolas levantou, a bola bateu no braço do jogador do Grêmio, o árbitro mandou seguir, bola para Ferreira, tocou mal, aliás, ele tocou bem para o Nicolas, mas o Nicolas estava na posição irregular. Por isso nem foi para a bola saiu. É lateral para Macaca fazer a cobrança. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Já já o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Edu Pinheiro vai girar toda a equipe na sequência.
todo o segundo tempo de São Paulo e Goiás. Abertura da última rodada, primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileirão. Direto do Morumbi, tem São Paulo e Goiás em rede com a Bandeirantes para você. Lateral para Macaca para fazer a cobrança. É mais um, porém um pouco mais à frente. O Lucas Leiva tocou na bola. Petro arrisca no meio campo. Tem lateral Macaca para fazer a cobrança. Tem tempo, hein? Tem tempo ainda. 28, 2-1 para o Grêmio. Levanta a bola para o grande ataque. Da Silva domina, protege, tentou passe atrás. A bola bateu, rebateu por último em Da Silva. É lateral para o time do Grêmio para fazer a cobrança. GoCare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. Você já sabe, na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Olha o passe errado, sobrou de graça para Fecim. No mano a mano, dominou, partiu para finta, escapou, limpou, disparou para fora! Fecim encarou Rodrigues, disparou pro gol. A bola desviou no meio do caminho ainda e caprichosamente foi embora. A Ponte perde a melhor chance para empatar o jogo, Gleger Zozzi. Mas teve a recuperação do zagueirão. Que belíssima jogada, hein, do Fecim. Ele tenta tirar ali do goleirão Gabriel, mas ele foi calçado, né? Vila Sante teve tirou. o desvio do Vila Sante, exatamente. Bela jogada. E que você viu quem que errou o passe do Grêmio ali ou não? Lucas Leiva. Rapaz, tá meio sem ritmo aí o Lucas, hein? Deu uma bola de presente para Macaca ali, deixou o Rodrigues em uma situação complicada, o Fecim recuperou. Olha o cruzamento do Igor Formiga na segunda trave, Gabriel subiu, não achou, a bola passou, mas o Adriano marcou a falta. A falta em cima do goleiro, o jogo está parado na arena do Grêmio. Placar de 2-1, o Grêmio vence o jogo. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer o melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas. Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Mexeu. Vamos lá, duas alterações, Kleger. A primeira saiu o Arthur, entrou o menino Jean Carlo. 26. Isso. Jean Carlos em campo. E no Grêmio, já eu te... Pedro Lucas. Olha lá. É, curiosamente, o nome dos meus dois filhos. Pedro e Lucas. Não necessariamente nessa ordem, porque o Lucas nasceu primeiro. Então seria Lucas e Pedro. Mas está valendo Pedro Lucas e foi embora o ídolo do Tigrão. Exatamente. O Bitelo, o Tigrão agora está triste, o Bitelo acabou saindo. Muito bem, duas alterações no jogo. E aí, Tigrão, o que pretende o Hélio dos Anjos com esta alteração? A entrada do Jean Carlos no lugar do Arthur. Oxigenar um pouquinho, o Arthur correu muito, fez uma boa partida, estava dando um desafogo legal lá pelo seu setor. E o Jean Carlos é sangue novo, né? De repente, descola um cruzamento aí, uma bola de qualidade. Ele sabe jogar, tem deficiência na marcação. A Ponte tem que se cobrir por ali. E eu realmente fiquei triste quando o Bitelo saiu. E o Gleger ficou feliz quando o Bitelo entrou. Aqui vem bola para o campo de ataque, o time do Grêmio. A Ponte não perde a 6 jogos. Rodrigo Ferreira abriu na ponta, devolução para ele na entrada da grande área. Rasga, tira de qualquer maneira, Fraga. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31,5, segundo tempo. Na arena do Grêmio, para quase 44 mil torcedores. Grêmio 2, 1 para Macaca, Edu. Olha, Antônio, Jardim Boa Esperança. Tá vendo, Edu? Bastou colocando o time para frente, as oportunidades apareceram. O Alisson jogando muito. Valeu, Antônio, Jardim Boa Esperança. Olha, acabou no Mineirão. Cruzeiro 1, Bahia 0. Gol do Menino Estênio, 19 anos. Público, 49.066. E a renda no Mineirão, 1.649.000. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em 85.7 na faixa estendida para Campinas, 85.3 em Ribeirão e pelas plataformas digitais. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Trabalha a bola DG para Macaca, abre vira direita para Igor Formiga. A Ponte todinha no ataque desde o início do segundo tempo. O Alisson, autor do gol, faz boa finta, escapou, limpou, fintou, disparou, a bola passa direito e vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta. A Ponte já teve oportunidades para empatar o jogo. É necessário deixar bem clara essa situação, hein, Kleger? Sim, melhorou demais no segundo tempo. Tá jogando de igual para igual. As mudanças do Hélio surtiram efeito, né? Ele mexeu no esquema, ele mexeu nas peças. Você vê que o Hélio, ele mexeu no time 2 substituições no primeiro tempo, hein? Para já tentar ajustar e organizar o time. E deu certo, né? Nesse momento a Ponte cria as melhores oportunidades,
cria chance de empatar o jogo. Se tiver um pouquinho mais de calma, e não se perder lá atrás para não tomar o terceiro, a Ponte pode empatar. E um detalhe, né, com a alteração aí do Jean Carlos, foi a última na Ponte, Richelli e Matheus Silva, que estavam no banco e poderiam fazer as suas respectivas estreias, isso não ocorreu. Assim como também com o Elvis, que não viajou com a delegação, pode fazer a sua estreia no próximo sábado contra o Operário no Majestoso. O time do Grêmio tenta o ataque, olha o lançamento na entrada da grande área, Lucas Leiva brigou, Douglas Mendes tirou, voltou, Lucas Leiva ajeitou para Diego Souza, rasga, tira de qualquer maneira, Léo Naldi, expulsa a bola da entrada da grande área, mas o Rodrigues devolveu lá dentro da entrada da grande área, afastou a defesa, voltou para Guilherme, Guilherme ajeitou, passou o Rodrigo Ferreira, chega bem Fraga, estica o compasso, faz o corte para o Macaca, deixa na passagem para Fecim, que sofre a falta para Cimeiro, o jogo está parado. A Cortade, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. 34 segundo tempo, a macacada está reunida na expectativa nesta reta final do jogo, que promete ser emocionante. A Ponte vai em busca do empate para permanecer invicta nesta Série B. São 6 jogos de invencibilidade, convenhamos, um empate lá dentro na Arena do Grêmio é um grande resultado. O Grêmio tem apenas uma derrota nesta Série B para a Chapecoense e perdeu 2 pontos para o Criciúma quando empatou contra o time catarinense. Os demais times que foram à Arena do Grêmio perderam. Bola para Macaca, vem para Douglas Mendes, o DG. Tentou passe por dentro, a bola espirrada, sobra para Ichaporã. Com liberdade, pela meia direita, empurrou na ponta para Igor Formigo, passou forte. Mesmo assim, ele evita a saída, partiu para cima da marcação do Nicolas. Levou para o fundo, cruzou para a boca do gol. Afasta Rodrigo Ferreira, sobra para Fraga, dominou mal no início da jogada. Fábio Sanches conserta, abre na canhota para Jean Carlos. Levantou Leonaldi, desviou para fora. Desviou na entrada da grande área de cabeça, a bola passou longe do gol, foi embora pela linha de fundo. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes, o jogo aberto é já. Daqui a pouquinho e a apresentação é dele. Edu Pinheiro. Já tem Edu Pinheiro girando toda a equipe da Bandeirantes com os quadros, a defesa do jogo, gabaritos, gols. Enfim, o craque do jogo, todas as informações, a repercussão de até aqui. 2-1 para o Grêmio, a Ponte aperta a saída do Grêmio. Tenta recuperar a espirrada, sombra pela meia para Fábio Sanches. Empurra para o Wesley, Fraga para o Alisson e volta no círculo central. Douglas Mendes, o DG. Jogo aberto na Bandeirantes para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Jean Carlos na esquerda tentou o cruzamento para área, a bola desvia e vai embora. Escanteio, aponta o árbitro, escanteio para Macaca bater. Pra cima deles, né? Pra cima deles, olha lá, o pessoal vindo ali, o zagueiro chegando. Vai lá, Boles. Vem para a cobrança do escanteio, fez sim, lá dentro o Alisson, ele já fez um de cabeça. Autorizado, levantou, Fraga desviou de cabeça, passa na frente do gol. Ninguém na segunda trave. Corre atrás da bola, Douglas Mendes tentou bater cruzado, desviou, saiu escanteio. Pode apontar aí, bandeirinha. E ele apontou. Escanteio é para Macaca fazer a cobrança. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse qualquersaude.com.br. Siga no Instagram, @qualquersaúde. Cruzamento por baixo do Echaporã, pegou mal na bola, entre quarta, tira Ferreira. O Echaporã tá de brincadeira, né, cara? Há pouco foi o Fecim, se bem que depois o Fecim meteu na cabeça do Alisson. Tudo bem, mas, novo, né, tá batendo, o Formiga tá batendo escanteio bem pra caramba ali, o Fecim também calibrou o pé, aí vai lá o Echaporã e joga a bola baixa, no primeiro pau. Pô, a Ponte já fez o gol assim, cara, o Grêmio tá se tremendo todo ali, tá todo atrás. É o momento de pressionar e o Echaporã tá de brincadeira. Aliás, que mal lhe pergunte, algum dia você já se encolheu todo atrás, Gleger Torcin? Não. Aliás, não tivemos nenhuma defesa também no jogo, né, Gleger? Aquela defesa. Rapaz, eu tava aqui agora fazendo as minhas anotações, né? E pensei aqui, nenhuma defesa, né, rapaz? Edu Pinheiro hoje, sei não, Edu. Tem nada aí, hein? Nem a sorte do jogo eu acho que tem hoje. Vou falar pra você, tá duro, viu? Nada até agora é o seguinte, o Fecim bateu um escanteio mal, depois bateu um magnífico na cabeça do Alisson que fez o gol. Aí sai outro escanteio do lado direito.
Olha o Grêmio, lançamento para Guilherme, segundo bandeira em posição legal. Ele ajeita, domina, levou para o fundo, fez o passe atrás para Ferreira, finta seca para cima do Alisson. Ainda Ferreira ajeita, trabalha a bola pela esquerda para Nicolas. A ponte aperta com Echaporã, apertou e ganhou lateral. Passe errado de Nicolas. A bola sai em lateral para Macaca, completando o Tigrão. Então, aí sai um escanteio do lado esquerdo, que é aquele que o canhoto bate de lá, a bola vem aberta. Na sequência, saiu outro escanteio aí do lado direito, para o canhoto bater fechado. E é o Fecim. E vai o Chaporã bater? Sabe onde ele bateu ou não? Na cabeça de uma minhoca que estava enfiada dentro da grama. De tão rasteiro que ele bateu. Pô, aí acho que eu não vou aguentar não, hein? 38, estamos entrando na reta final do jogo, está 2-1 para o Grêmio na Arena do Grêmio. Atacado Obra Já, tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço, maior estoque de Campinas e região, visite a loja. Fica na rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. E Chaporã trabalha a bola no campo defensivo com Douglas Mendes. Pro ouvinte ter uma ideia, os dois zagueiros da ponte, eles trabalham a bola praticamente na risca do meio campo. Fábio Sanches pela meia para Fecim. Fecim voltou para Fraga. Fraga por dentro para Echaporã. Cercado marcado. Ele driblou. Escapou do primeiro, escapou do segundo, mas toca mal para Fecim. Que na sequência comete a falta para cima de Vila Sante. Jogo está parado na Arena do Grêmio. Mais um passe errado de Echaporã. Jogo parado e a posse de bola para o time do Grêmio. É tudo que o Grêmio quer nesse momento, né, Gleger? Claro, pô. Agora, eu sabe o que eu falo? É que já não dá mais, né? O Hélio já fez as 5. Mas eu teria colocado o menino Eliel no lugar do Echaporã, pô. O menino tá cheio de confiança, fez gol na última partida, um menino decisivo, sabe fazer gol. Aí coloca o Chaporã, parece que ele tá dormindo, cara. Parece que ele tá dormindo em campo. Pô, você viu esse passe agora? Tinha 3 jogadores da ponte. E ele foi e errou o passe. É impressionante. Anota aí. Cartão amarelo pro Fraga, número 32. Acabou atingindo ali o Lucas. Rapaz, uma pisada no tornozelo esquerdo do Lucas Leiva. Você lembra aquele lance do Fraga que ele foi expulso na última partida, né? Levantou a perna, Ele né? foi lá, exatamente, lance infantil, e a Ponte acabou tomando gol de empate no final, não é isso? E aí mais um lance, ó, Não, pra mim se chamava... A Ponte ganhou, mas ganhou, sofreu, verdade, né? ganhou, exatamente. Contra o CSA, exatamente. Agora, olha, é que o árbitro não foi ali, né? Mas se vai no VAR, cara, ele veio por cima, cara. Veio por cima. Esse menino deve ter algum parafuso a menos na cabeça, não é possível. Bola para o time do Grêmio com o Rodrigues, tentou lançamento antes de sair, desviou, portanto é lateral para o time do Grêmio para fazer a cobrança na direita no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Perde a bola, Vila Sante, a Ponte recupera da Silva, enfiou no comando para Echaporã, agora vai marcar, entrou, tocou, espalma Gabriel! Na finalização de Echaporã, bola roubada por o Alisson. Da Silva meteu um passe espetacular. Por trás a defesa para Echaporã. Ele gira e bate de primeira. Gabriel espalma e coloca a bola para fora, Gleger. Foi em cima dele, né? Mas ele fez o correto, jogou para fora. Bela defesa, vai lá. Escanteio para Macaca, Fecim levantou, bola baixa de novo. Entre quarta, tira de qualquer maneira, Guilherme. Pelo menos uma defesa nós garantimos, né, Gleger? Agora tá garantido o quadro, hein? E o conceito? Conceito 7,75. Muito obrigado. E eu confirmo 41,5 agora, segundo tempo. Douglas Mendes perde a bola, sobrou para Ferreira, recolheu, dominou mano a mano, fez a finta, vai bater pro gol, caiu na bola o Fraga. Segundo o árbitro, na bola. O time do Grêmio reclama de uma falta dentro da grande área, seria pênalti, em princípio ele marcou só lateral pro time do Grêmio na sequência da jogada. Douglas Mendes foi fintado, Fraga na alavanca da bola. Só se foi do Douglas Mendes. Foi pênalti do Douglas Mendes. Não foi nada. Não, hein, Tigrão? Com Foi essa nada, arte de Tigrão, não foi trás nada. Ele vai no VAR, hein? Ele pode ir, mas eu acho que não foi nada, não. Olha lá. Não, mandou cobrar o lateral. Não foi absolutamente nada. Nem ver. Não, eu no outro ângulo, no primeiro ângulo, pela achei frente, né? que o DG tinha acertado. Depois, numa outra tomada, acabou ficando caracterizado que o Fraga acerta a bola, e quando o Fraga acerta a bola, o Ferreira já está caindo. Aí há um contato com o DG, mas não foi pelo toque do DG e sim pela disputa da bola com o Fraga. Andou bem a arbitragem. Num primeiro momento achei que o Fraga pegava a bola e o DG pegava o Ferreira.
mas não pegou não. É isso aí. Estou refazendo o meu ponto de vista. Segue o jogo, 42,5. Atenção, reduza sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19 99596 1768. Ponte para ataque, cruzamento na entrada da grande área. Fecim tentou por baixo para Leonaldi, afasta a quarta defesa. A bola sai em lateral, é para Macaca para fazer a cobrança. A Ponte não desiste, busca o gol de empate, vale a sua torcida. A macacada está reunida acompanhando o futebol da Bandeirantes. Mexeu. Vai lá. Sai o 10 do Grêmio. Ferreira e entra o 20, camisa 20, Janderson. Janderson, ex-Corinthians, em campo no time do Grêmio, vai embora, portanto, o Ferreira. Cansou, né? Que correu, né? Correu uma barbaridade esse menino. A Ponte tem lateral para fazer a cobrança no campo ofensivo. Jean Carlos vem para a bola, finalzinho do jogo. Já o jogo aberto, 2-1 para o Grêmio. Jean Carlos, força nos braços, levantou na primeira trave, afasta Guilherme, completa de Diego Souza. Voltou para a DG, botou na frente e foi obrigado a cometer a falta. Para cima do jogador do Grêmio, o jogo está parado na arena do Grêmio, lá atrás é falta para o time gremista. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. O DG tomou amarelo, hein? Tomou amarelo. Tomou amarelo o DG ali. Lance infantil, né? A bola estava com ele, dominado, ele dominou errado, Tomou amarelo. Acho que estava pendurado, hein? A gente vai checar já a informação. Fábio Santos escora de cabeça. O Alisson também volta para Ixaporã no câmara ofensiva. A Ponte trabalha por aqui atrás com Douglas Mendes. Olha para um lado, toca para o outro. Empurra pela meia para Leonaldi, que arrasta a Macaca. Vem trazendo a Ponte para o campo de ataque. Jean Carlos, parte para cima dele, garoto. Entrou agora, tem fôlego. Prefere o passe atrás para Leonaldi. Leonaldi para Douglas Mendes com liberdade. Trabalha a bola pelo setor direito. A Macaca fez o passe na ponta para Igor Formiga. Rasga Janderson. No carrinho, colocando a bola para fora. Tem lateral a Ponte no campo de ataque. Vem para a bola Igor Formiga, quase 45, vamos chegar a 45, com um tempo regulamentar esgotado na Arena do Grêmio, para quase 44 mil torcedores na Arena Gremista neste sabadão. Placar de 2-1 para a Ponte valente, vai em busca do empate, estava abertando por 2-0, diminuiu com o Alisson, pressiona o Grêmio lá atrás, já teve chances para empatar, mas não empatou. 4 minutos. Vamos até 49, tem pouco tempo a Macaca, Fraga para Leonaldi, dominou mal, mas conseguiu controlar a bola e voltar. Recomeça no campo defensivo, bola solta para Leonaldi. Leonaldi no comando. Quem ajeita, domina é Fecim. Abre pela esquerda para Jean Carlos. Tenta a finta, bota na frente, chega Lucas. Lucas Leiva recupera. Guilherme para Diego Souza, passou Pedro Lucas. Diego Souza dominou mal. A Ponte recuperou, sofreu a falta. Leonaldi, pé alto de Diego Souza. O árbitro marca a irregularidade. A Ponte já cobra a falta. Dominando o círculo central, Douglas Mendes abre pela direita. Igor Formiga ajeita, domina, sai da ponta, vem para meia, já pisando no último terço do campo. Abriu aqui na ponta para Ixaporã. O passe foi forte. A bola acaba saindo em lateral de graça para o time do Grêmio. Você pelo YouTube ainda dá tempo. Deixe o seu like na transmissão. Muitos likes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Qualquer Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br. Siga no Instagram. @GoCareSaúde. Vai terminar o jogo na Arena do Grêmio, quase 47, vamos até 49. A Ponte que vinha de 6 jogos e sem perder. A última derrota para o Cruzeiro, líder do campeonato, que hoje venceu mais uma, derrotou o Bahia por 1-0. A Ponte desde então não perdeu neste período de 6 jogos, com 2 vitórias e 4 empates, né, Edu? Olha, o cartão do DG é o terceiro, viu? Terceiro cartão amarelo do DG, não pega o Operário sábado que vem aqui no Majestoso. Beleza, tá confirmado, muito obrigado ao Edu, tá registrado no futebol da Bandeirantes, o terceiro cartão para o Douglas Mendes. Levanta a bola para o campo de ataque, o goleiro Gabriel do Grêmio tentando o Diego Souza, subiu, tirou o Alisson, Ixaporã evita a saída da bola, mas a bola já havia saído antes. Lateral para a Ponte para fazer a cobrança. Pega a bola Igor Formiga. 47 mais 2 minutos. 2-1 para o time do Grêmio. Abertura do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Igor Formiga tentou sair driblando. Foi desarmado pelo Pedro Lucas e a bola saiu. Em lateral para Macaca para fazer a cobrança. Um pouco antes da risca no meio campo, mas o árbitro não viu. O Igor Formiga já está no campo ofensivo. Vem para a cobrança do lateral. Ele cobra para o Alisson, de novo para Igor Formiga. Chega Pedro Lucas, toca na bola, sai. Cadê a bola? Grita o Igor Formiga. Os gandulas sumiram.
Os gandulas subiram. Levanta a bola, Igor Formiga, escora de cabeça da Silva para Echaporã. Subiu a bandeira. Estava impedido, Echaporã, o jogo está paralisado na Arena do Grêmio. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. 48 minutos de segundo tempo. Torcedor do Grêmio ainda não solta aquele grito de comemoração, porque sabe que o segundo tempo foi duro. A Ponte páreo, duro para o time do Grêmio, mesmo jogando no seu estádio. DG corta lá atrás, levanta a bola de qualquer maneira para o grande ataque. Da Silva vai brigar, conseguiu dominar e ficar com ela, botou na frente, falta! Bruno Alves chega atrasado, dá um pontapé para cima do para cima do atacante da Macaca e recebe cartão. Cartão para Bruno Alves e a Ponte tem uma última oportunidade. Falta em cima de Da Silva aqui na lateral direita. A Ponte vai levantar esta bola lá dentro, os seus zagueiros se sobem. A Ponte vem com tudo para cima em busca do gol de empate. Talvez no último lance do jogo. A macacada na expectativa, vem Igor Formiga para a bola, capricha que dá. Autorizado, levantou muito forte na segunda trave. Gabriel pegou, mas a bola já havia saído. Gabriel foi lá, conferiu, mas a bola já havia saído. O árbitro pega a bola e apita, não há tempo para mais nada. Termina o jogo na Arena do Grêmio. A Ponte lutou bravamente, encurralou o time do Grêmio na etapa final, mas o primeiro tempo ruim foi determinante para a derrota. Deu Grêmio, 2 para o Grêmio, 2 gols no primeiro tempo, 1 para a Macaca, que diminuiu com o Alisson e ainda teve várias oportunidades para empatar. A Ponte tem a sua sequência de 6 jogos quebrada e volta a campo no próximo sábado contra o Operário para buscar a reabilitação. Na sequência do futebol da Bandeirantes, vem aí Edu Pinheiro girando toda a equipe da Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Bom, meus amigos, então 2-1, derrota da Ponte. A Ponte, então, na classificação é 14ª, não sai, pelo menos continua 14ª com seus 22 pontos. E tem 3 clubes com 20, né? Operário, Ituano e CSA. Os 3 jogando, então a Ponte tem que esperar os 3. A Macaca pode ser ultrapassada, inclusive, pelos 3. O Operário que tem 20, o Operário, ele joga segunda-feira, em casa com o Tombense. Operário e Tombense, segunda-feira, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. O Ituano, 20 pontos. Ituano joga logo mais 19 horas em casa contra a Chapecoense. E o CSA, primeiro na zona com 20 pontos. CSA joga na segunda-feira em Criciúma contra o Criciúma, tá bom? Vamos aguardar então esses 3 jogos. Somente na segunda-feira a Ponte vai saber a sua real situação, em que posição vai terminar logo na primeira rodada do segundo turno. Vamos ver aqui só um resuminho aqui do segundo tempo da Ponte. Reação da Macaca, reagiu tarde, segundo tempo, tal. Primeiro tempo, o Grêmio, 10 minutos. Diego Souza, ele mata no peito e costa pro goleiro e dá uma puxeta, né? 1-0, belo gol. O Campaz, a 24, 2-0. E vamos lá, vamos ouvir aqui o gol do Alisson, narrado pelo Bolis. 13 minutos. Segundo tempo, escanteio para a Macaca. Vai nessa, Bolis. Escanteio para a Macaca, fez sim, vem para a bola, cruzou para a boca do gol de cabeça. O toque é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! O Alisson! Gol! Da Ponte! O Alisson tem a
25, estampada na camisa. No escanteio batido por Fecim. Da direita para o meio da área. Ele cobrou de forma espetacular, uma cobrança venenosa. Melhor ainda foi a antecipação de um Alisson na risca frontal da pequena área. Ele se antecipa ao zagueiro do time do Grêmio. Mete a cabeça na bola indefensável no contrapé do goleiro gremista. Para diminuir o placar, para recolocar a macaca no jogo. O Alisson, a macaca diminui na arena do Grêmio. Pula, sai do chão e vibra a macaca. Ok, esse o Alisson veio do Atlético de São João del Rei, sua 14ª partida, o seu primeiro gol, 2-1, 13 segundo tempo, e a Ponte teve duas chances, aos 21 e aos 29. Chance de empatar, uma com o Arthur sozinho após escanteio, não esperava, e a 29, Fecim recebe um presente. Vamos ouvir, hein? 21 e 29, Arthur e Fecim, a chance da Ponte empatar. Igor Formiga levantou para a boca do gol, Arthur livre de cabeça, para fora! Para fora, Arthur! Sozinho, fez o movimento correto, mas a bola não tocou na testa, tocou no cucuruco do Arthur e foi embora pela linha de fundo. Acho até que ele não esperava. Deve ter dado uma atrapalhada também. Eu não sei não. Será que foi o penteado? Eu acho que ele não esperava, cara. Aparentemente muito o movimento que ele faz meio de assustou com a bola, sabe? Não esperava que a bola ia passar. Olha o passe errado, sobrou de graça para Fecim. No mano a mano, dominou, partiu para finta, escapou, limpou, disparou para fora! Fecim encarou Rodrigues, disparou pro gol. A bola desviou no meio do caminho ainda e caprichosamente foi embora. A Ponte perde a melhor chance para empatar o jogo, Gleger Zorzi. Mas teve a recuperação do zagueirão. Que belíssima jogada, hein, do Fecim. Ele tenta tirar ali do goleirão Gabriel. Ficou nisso, Grêmio 2, Ponte 1. Olha o público na Arena Grêmio, 43.637, 43.637 e a renda de R$1.893.242, tá? Quando acaba no Serra Dourada, Vila Nova 1, Vasco 0. Vasco até outro dia não perdeu ninguém, é a terceira derrota e o Vila Nova, último colocado, ganha do Vascão da Gama, hein? Deixa eu ver como fica aqui a ponteira. O Cruzeiro com a vitória hoje, Cruzeiro vai a 45, Grêmio em segundo 36, em terceiro Vasco congela nos 35, em quarto Bahia com 34, perdeu o Bahia também, tá? E o Sampaio Correia, que ontem fez 4-1, Sampaio Correia ontem fez 4-1 no Sport, é o quinto colocado com 28. Oi, Tigrão, queremos ouvir, hein? Fim de papo na Arena Grêmio, Grêmio 2, Ponte 1. Uma pena, né, Edu, que a Ponte tenha feito um primeiro tempo sem inspiração, desconcentrada, que tenha tomado 2 gols contra um time que tem um sistema defensivo hermético, esse do Grêmio, que tomou em 19 rodadas anteriores a essa apenas 6 gols. Quer dizer, é impressionante, dá menos de 0,3 por partida. É uma marca impressionante realmente. E a Ponte, ao tomar 2 gols de um time assim, 2 gols doados, diga-se de passagem, no primeiro uma linha burra mal elaborada, quis sair o Thiagão, ameaçou, saiu, não saiu, quando foi sair, a bola já estava no peito do centroavante, matador, experiente, Diego Souza. Ele, de puxeta, de costas pro gol, matou e fez um lindo gol absolutamente legal do Grêmio a 10 minutos. Então a Ponte entrou em campo preparada para segurar o Grêmio, para jogar reativamente no contra-ataque, para jogar com as suas linhas defensivas muito juntas, e estava dando certo. Até 10 minutos o time estava muito organizado, aí houve esse vacilo, essa desatenção, aquela bobeira de fração de segundo, a bola levantada dentro da área, tinha que alguém encostar no Thiagão, no Diego Souza, e o Thiagão, que era o homem que estava mais próximo dele, opta por provocar o impedimento e não por disputar a bola. E aí sai atrasado, quando ele sai a bola já tinha partido, ele dava condição para o Diego Souza, gol do Grêmio. Aí a Ponte se desestabilizou, a Ponte emocionalmente sentiu muito o gol e logo em seguida, né, tomou a 10, a 24, apenas 14 minutos depois, toma o segundo também com uma bola dominada do Leonaldo em cima da linha do meio de campo, em cima da risca,
vai todo torto, todo desequilibrado, tentar dominar com um jogador do Grêmio muito por perto, e quem estava por perto dele era o Vila Sante, que é o principal marcador desse meio campo do Grêmio. Aí o Leonardo cai, houve uma reclamação, foi falta? Não, não foi falta. Só que quando o Vila Sante rouba a bola e o Leonardo está no chão, que ele se desequilibrou sozinho, meio que pisou na bola, aí ele bate o braço, ele faz a falta. Poderia até ter tomado um cartão amarelo. Mas eu acho que o juiz andou bem. Ele deu a vantagem. Bateu com a mão, mas o jogador do Grêmio está evoluindo no sentido vertical do gol. Deixou seguir e saiu o gol. A bola foi metida na trave. Quem chuta, na verdade, é o Ferreirinho, 10. Milagrosamente, com a pontinha da chuteira como último recurso, o Kaique França consegue dar um leve desvio na bola, ela ia para o gol e foi para a trave, mas no rebote pegou o Compas de frente, com o goleiro deitado, gol aberto. Aí não teve jeito, ele deu uma bomba ali, quase que da risca frontal da pequena área, e fez o gol. Então a Ponte já perdia o jogo a 24 do primeiro tempo de 2-0. E poderia ter tomado, sim, como não, o terceiro e o quarto ainda no primeiro tempo, quando a Ponte não criou nenhuma chance. Durante a primeira etapa inteira, apenas um chute lá, uma falta batida pelo Amaral, ela bate na barreira e volta, ele emenda na mão do goleiro e mais nada. A Ponte foi inoperante ofensivamente e foi desatenta defensivamente, algo que não vinha acontecendo nas últimas partidas, haja vista que nos últimos 6 jogos anteriores ao de hoje, a Ponte tomou apenas 2 gols, o que é uma marca muito positiva, uma marca muito importante. Aí conseguiu ir para o vestiário perdendo de 2-0, acho que foi no lucro. O Hélio já tinha dado uma mexida na equipe, né? Ainda no primeiro tempo. Ele saca Nicolas e Bárcia. O Nicolas, uma atuação abaixo da crítica. E o Bárcia, não sei se sentiu alguma coisa, se pediu para sair, mas saíram aí por volta de 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Algo difícil de acontecer dentro do atual esquema que é o futebol. Todo mundo espera 10, 15 do segundo tempo para começar a mexer. Aí no segundo tempo ele mexe também no esquema tático. Tira. Aliás, os que entraram, da Silva e o Feci, entraram bem. E eu também não entendo a Ponte, né? Com Nicolas no time e com Feci no banco. Na minha cabeça não entra, tá? Na minha cabeça não entra. Para mim, depois do Alisson, que foi o melhor da Ponte, já estou até antecipando o voto aqui, que hoje é Barbada, depois dele foi o Fecim. Então não dá para a gente entender a opção do Hélio dos Anjos de começar com o Nicolas, que tropeça na bola, e deixar o Fecim no banco. Fecim entrou bem e o da Silva lutando, brigando, fazendo o pivô, tentando ali prender a zaga do Grêmio lá atrás, entrou de uma maneira de razoável para boa. Então as mexidas foram boas. Depois ele mexe no segundo tempo no esquema. Tira o Thiago Oliveira, que estava sentindo ali um desconforto, uma dor no joelho. Ele acusou por 2 oportunidades e vem com o Echaporã. Só que o Echaporã entrou muito mal, mas muito mal, né? Teve uma jogada positiva, uma jogada de efeito, uma jogada de mérito. Foi aquele chute que ele bate, uma metida de bola, salvo engano, do próprio Fecim, e ele bate e o Gabriel, goleiro do Grêmio, faz uma grande defesa. Gabriel Pô, é duro esse aqui, é trava-língua, hein? É Gabriel Grando. Olha só. Gabriel Grando. E ele faz uma boa defesa, acho que a bola ia para a rede. Chapurã tornou alto, ela entraria raspando o travessão. O goleiro do Grêmio foi em cima dele, é verdade, mas foi um belo chute. Só isso fez o Chapurã. E cara a cara. Nos demais lances da partida, ele errou tudo que fez. Tudo, rigorosamente tudo. Deu o contra-ataque, tropeçou na bola. Mas mesmo assim, a Ponte reagiu. Fraga entrou bem, marcando muito no lugar de Amaral, que estava muito lento, dando espaços. Jean Carlos entrou no lugar do Arthur cansado, mas o Jean Carlos é aquele, ele vai, mas parece que não está muito afim, né? Ele vai para cumprir a obrigação no apoio e não para decidir o jogo. Aí falta confiança, toca para trás. Mas a Ponte se agrupou, o meio-campo passou a jogar. O Alisson jogou uma barbaridade.
O Léo Naldi, que não fez um primeiro tempo de qualidade, é exemplo de todo o time, jogou uma barbaridade. O Fecim entrou bem, novamente. A zaga se juntou ali, mesmo jogando apenas com 2 zagueiros, também porque o Grêmio sentiu que a Ponte ficou com a bola, que a Ponte se agrupou, que a Ponte se organizou. E aí o Grêmio, evidentemente, não foi muito mais. Priorizou se defender. Então nem deu para a gente sentir como é que foi a Ponte com 3 zagueiros, com Douglas Mendes e o Thiago e o Fábio Sanches, perdão, pela primeira vez. Eles sempre jogaram aí, mas em 3, hoje em 2. Mas o Grêmio não conseguiu mais ir. Teve 2 contra-ataques perigosos, mas também por alguns vacilos de perda de bolas da Ponte, inclusive do próprio Echaporã. Mas a Ponte fez um belo segundo tempo. Então ficou aquele gostinho de quero mais, de que com mais 5 minutos de jogo, a Ponte poderia ter conquistado um grande resultado, de ter conseguido chegar pelo menos ao empate. Convenhamos, com 43 mil pessoas dentro da arena do Grêmio, quase 44 mil torcedores, depois de estar perdendo por 2-0, seria uma reação espetacular. Mas a impressão foi boa. Eu cheguei a ficar preocupado no primeiro tempo com o desajuste tático, técnico e emocional do time da Ponte. Tomou 2-0 muito cedo, achei que poderia ser uma tragédia desmoralizante. De repente se toma uma goleada e atrapalha, não é, a confiança dos jogadores, prejudica a confiança dos jogadores para a sequência do campeonato, mas não, conseguiu não tomar mais, poderia sim ter tomado mais no primeiro tempo, e aí no segundo tempo dominou o Grêmio, mandou no jogo, a ponto do Grêmio ter feito cera, a ponto do Grêmio ter praticado em várias oportunidades o antijogo, e em cima disso, né, apesar da derrota, por aquilo que se apresentava a partida, depois de uma derrota parcial de 2-0 já a 24 do primeiro tempo, acho que a Ponte deixou uma ótima impressão, fez um belíssimo segundo tempo e poderia sim ter empatado, inclusive com Echaporã cara a cara, com Fecim cara a cara, enfim, a Ponte incomodando demais o grande time do Grêmio para os padrões da Série B, com um orçamento pelo menos 10 vezes maior do que o orçamento da Ponte, e a Ponte deu calor, calou o estádio da Arena Azul do Grêmio, calou a torcida, apavorou, deixou o Roger com os pelos em pé, e a torcida do Grêmio não aguentava mais a pressão da Ponte e queria que o jogo acabasse de qualquer maneira. Esse é o jogo que eu vi. Um primeiro tempo irreconhecível, um segundo tempo no padrão do futebol que a Ponte vinha apresentando nas últimas partidas, e uma vitória do Grêmio construída no primeiro tempo, em cima de 2 erros individuais da Ponte, e que a Ponte por muito pouco não conseguiu se recuperar e não conseguiu pelo menos igualar o marcador na segunda etapa. Não tenho nenhuma sombra de dúvida, nenhum tipo de questionamento em cima disso que eu vou dizer. Eu não posso deixar de reconhecer o seguinte: se a Ponte tivesse feito um primeiro tempo no padrão do segundo tempo, ela não teria empatado, não. Ela teria vencido o Grêmio em plena Arena Azul, lá em Porto Alegre. O que comprometeu a Ponte foi o seu primeiro tempo abaixo, muito abaixo, desconcentrado. Parece que o time se apavorou com o tamanho da torcida, com a pressão, com o barulho. Demorou um pouco para colocar os nervos no lugar, e quando colocou já tinha um passivo importante de 2-0 para o Grêmio. Mas, segundo tempo de gente grande, de time que está crescendo, de time que, apesar da derrota, deixou com certeza a sua torcida com esperanças de dias melhores nesse segundo turno da Bezona, que está apenas começando, hoje apenas a primeira rodada do segundo turno, a 20ª no geral. Meu queridíssimo Sérgio Eduardo Pinheiro. Muito bem, grande Tigrão, um abraço para Eduardo Pai e Juninho Filho, hein? Grande dupla, grandes ouvintes, nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado. Marcelo Pimentel, essa é boa, hein? Fecim bate escanteio contra o Náutico, ponto 1-0. Fecim bate escanteio contra o Grêmio, ponto diminui. Por que que nos outras cobranças são outros jogadores, né? Não entendo, eu também não, a gente também não. Se bem que o Tigrão deu uma pincelada aí. Oi, Sorzinho, vamos lá então. Grêmio 2.1. Eu acho que o Tigrão já resumiu basicamente tudo que eu penso também. Acho que somos unânimes aí em dizer que a Ponte teve dificuldade no primeiro tempo, né? Erros individuais, erros de posicionamento.
E pra mim, viu, Edu, o primeiro tempo da Ponte, o que aconteceu realmente foi o emocional, né? Você toma o gol logo no início ali, 10 minutos, e aí a Ponte deu uma sentida no gol, desorganiza, né? Aí logo em seguida toma o segundo, e aí dá aquele baque, aquele balde de água fria, aí o pessoal, né? O Hélio vem com 2 substituições, eu acho que ele mexeu muito bem no time, tenho que enaltecer realmente o Hélio dos Anjos hoje, porque a Ponte volta pro segundo tempo totalmente diferente. Fez sim bem, né? Os jogadores que entraram, só no caso do Echaporã, que eu não gostei, acho que ele foi muito mal, mas os outros jogadores também empenhados. Você vê que o Fraga entrou ali também, posicionando, né? Marcando muito forte. E a Ponte fez realmente um segundo tempo muito convincente. A Ponte ganhou o segundo tempo, né? 1-0. Fez um jogo de igual para igual, encarando e botando pressão no Grêmio, né? Deixando o Roger Machado assustado, deixando o time do Grêmio assustado, deixando lá a Arena Grêmio assustada. Porque criou, chegou, teve oportunidades, teve 3 oportunidades aí, depois você vai citar lá no gabarito, mas que poderia ter botado a bola no rei. Aquela cabeçada do Arthur, por exemplo, ele fica meio assustado, ele não acredita que a bola ia passar, né? Ele estava sozinho, né? Da mesma forma do gol do Alisson, que estava sozinho num deslocamento, ficou sozinho e botou a bola na rede. Então teve oportunidades e eu gostei da postura da Ponte no segundo tempo. Claro, enfrentando um time que está lá no G4, enfrentando um time que vem fazendo um campeonato muito sólido, muito regular, né? Mas a Ponte encarou, jogou de igual para igual e, é claro, independente do resultado, a gente tem que analisar também a performance do time, que hoje deixou o torcedor animado. Se a Ponte conseguir manter esse nível, né, do que fez no segundo tempo contra o Grêmio, ela vai andar na competição. Então tem ainda os reforços chegando, né, Edu? Então eu gostei. Eu acho que, apesar da derrota, apesar do resultado negativo, a postura da Ponte Preta, encarando o Grêmio da forma que ela encarou, jogando lá na Arena Grêmio, me deixou, assim, esperançoso de uma recuperação de um time que até então, Edu, vinha fazendo um péssimo campeonato, né? E agora parece que depois da vitória do Náutico, esse segundo tempo hoje contra o Grêmio, né? Não dá pra você, no planejamento de pontos, esse jogo você nem coloca, né? Porque é um dos times que vai brigar lá em cima. Então, um empate seria um ótimo resultado e a Ponte merecia, pelo que fez no segundo tempo, repito. Então é isso aí, Edu. Acho que a gente fica sentido, né, pelo Leonaldo, que vem fazendo um campeonato muito regular, pelo Thiagão também, que vacilou ali no primeiro gol. Se tivesse um pouquinho mais ligado, os dois, a Ponte não teria tomado o gol, até pela solidez defensiva. Mas, segundo tempo, realmente, muito bom. E tem as mãos do Hélio dos Anjos aí. Quando vai pro vestiário e volta melhor, o treinador é que deu um chacoalhão, o treinador é que organizou, você vê que ele muda o esquema e dá certo. E a Ponte fez um bom segundo tempo, Edu Pinheiro. Até já no craque. Grande Jorginho, hein? Até já, até daqui a pouco. Olha, é o seguinte, a Ponte foi valente, mesmo desfalcada do Luca, teve chance de empatar o jogo no segundo tempo, hein? Normal perder na casa do Grêmio em 7 partidas. Abraço final 0-100 aqui, nosso ouvinte, tá? É o seguinte, então, hoje quem fez a estreia foi o uruguaio Leandro Bárcia. Começou jogando, mas 33 primeiro tempo, o Hélio tirou o Bárcia, tá? Já estava 2-0. O Elvis, ele tá regularizado, já poderia jogar contra o Náutico. Hoje também não seguiu com a delegação, tá? Não sei se está se condicionando ou não. Muita gente pergunta por que não colocou o Elvis. O Elvis, portanto, não seguiu. E o Eliel ficou no banco. Coloca o Eliel. O Eliel ficou no banco, não foi colocado hoje, tá? Na partida contra o Grêmio. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. O pessoal participando pelo WhatsApp, 971021493. Você no YouTube, por favor, coloque seu like aí, dê o joinha, nosso muito obrigado. No YouTube é Rádio Bandeirantes Campinas. No Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos em diversas plataformas. No Bom Radinho AM 1170 aqui de Campinas e região e também na Ribeirão Preto 1270 ou na faixa estendida em FM, deixa eu falar bonito aqui, em FM, olha, 85,7 para Campinas e 85,3 para Ribeirão Preto. E fica o convite, vem aí o nosso jogo aberto. Deixa eu ver, tem o craque do jogo, depois tem a defesa do jogo, vou ter que... A defesa do jogo hoje, difícil, hein? Depois tem o gabarito, conceito jogador por jogador e quem sabe pinta aí a coletiva do Tio Hélio, hein? A Ponte perde 2-1, um público maravilhoso de 43.637, 1.893 de renda. O Guarani joga amanhã, 11 horas no Brinco. O Guarani Brusque, quem narra amanhã também será
Leandro Borges, tá bom? Vamos começar a nossa concentração lá para 8h50, né? 10 para as 9 horas, por aí. Aliás, eu acho que é 9h50, né? Não, 8h50, o concentração próximo das 9 horas. 9h50. É muito horário. Sabe o que é? Jogo às 11, jogo às 19, e jogo 16h30, jogo 21h30. É tanto horário que a gente fica, com a cabeça perdida, tá bom? Aqui fechado, hein? Vem aí o nosso jogo aberto, Grêmio 2, Ponte 1. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bandeirantes, Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, na retrospectiva, a Ponte Grêmio agora 36 jogos, 15 vitórias do Grêmio com essa, 12 empates e 9 vitórias da Ponte, hein? Vamos lá, deixa eu ver aqui há quanto tempo que a Ponte não ganha do Grêmio. Em Porto Alegre, última vitória 1986. 1986, a última vez que a Ponte em Porto Alegre ganhou do Grêmio, tá? Vamos lá então, eu começo com o moço que narrou aqui, né? Grêmio 2, Ponte 1. O moço de Piracicaba, o craque do jogo, hein, Boli? Valeu, Edu, de volta na programação da Bandeirantes, agora dentro do jogo aberto, participando do craque do jogo. Olha, Edu, sem sombra de dúvidas, o Alisson, não só pelo gol, apesar do primeiro tempo ruim da Ponte, foi um dos poucos que se salvaram, aliás, o único que acabou se salvando no primeiro tempo, inclusive tentando jogadas individuais no segundo tempo, após ter feito o gol logo aos 14 minutos, muita personalidade, confiança acima de tudo. Então, apesar da derrota, boa apresentação do Alisson, conceito bom pra ele do Zaço Pinheiro. Um grande sabadão pra você. Amanhã de manhã estaremos juntos novamente aqui na Bandeirantes. Será a vez do Guarani, o Bugre, entrar em campo contra o Brusque, sequência desta Série B. Eduzão, grande abraço e até amanhã.
Até amanhã, hein? Dá um pulinho em Piracicaba e volta, tá bom? A gente se encontra amanhã de manhã, tá? Olha, a última vitória da Ponte lá, 86, ganho do Grêmio, foi 2-0, cara. Grêmio 0.2, gols de Vladimir e Chicão. E esse Vladimir, quem é? Oi, Tigrão. O Boris está saindo, mas ele deve estar ouvindo ainda. Tá ouvindo ainda aí, Boris? Ou já deu o pinote? Acho que já deu o pinote, Já. É. Já foi. Não, porque tem verba pra pernoite, né? Ah. É só dormir aí já, né? Tem um quartinho no fundo, um show de bola ali, hein, viu, Edu? Ah, Coisa... tem. Vale a pena pelo preço que... Ele tá voltando e vai pelo matar preço que tá a gasolina, hein? É. Mas ele não vai ficar em Campinas de sábado à noite, não. Não tem ele jeito. Não vai dar essa boiada, não, viu, Edu? Voltar pra Piracicaba e matar a verba, eu não mato por causa da gasolina, não tem jeito. Se ficar, tem que gastar a verba. A presa dele cresce, parece o Conde Drácula. Olha, é o seguinte, a Ponte venceu por 2-0 86 no estádio antigo, estádio olímpico, né? Vladimir e Chicão, rapaz. Chicão de pênalti, grande Chicão, revelação da Ponte. A Ponte de 86, Sérgio no gol, Sérgio Guedes. Odair Remen, Júnior, revelação da Ponte. Valdir, revelação da Ponte, zagueirão. E Vladimir, esse, hein, que veio do Corinthians. Aliás, é o jogador que mais vestiu o camisa do Corinthians, Vladimir. Silvio, revelação da Ponte, volante. Regis, outro volante, revelação da Ponte. E Luiz Fernando, veio do América do Rio. Marquinhos, não me lembro dele. Chicão, aquele. E Mauro, ponta esquerda, também revelado pela Ponte. E o técnico Jair Pisserni. É isso aí. Vamos lá. Já que você deu... Ele voltou no ar. Vamos lá, vamos com você então, o Tigrão. O craque do jogo. Até já antecipei, né? Jogou muita bola, inclusive no primeiro tempo, quando ninguém jogou nada, ele tentou umas arrancadas, ele foi mais meia do que volante. Foi mais meia hoje. Evoluindo, entrando com a bola, bons dribles, né? Bom domínio de bola. Disparadamente o craque do jogo, marcando muito também. Esse cara encheu os olhos do pessoal do Grêmio lá, viu, Edu? Anota aí nos seus papéis, a hora que terminar o campeonato ou até durante o campeonato não, porque ele não pode jogar mais. Já fez mais de 7. Mas anote nos seus papéis, a hora que acabar o campeonato, o Grêmio vem pra cima desse garoto aí. Ele encheu as medidas hoje lá. Jogou muita bola e se ele não tivesse feito gol, ainda assim o meu voto ia ser dele. Imagina fazendo o gol no momento em que o Náutico do Elano faz 1-0 em cima do Londrina em Recife. Chiesa, não foi o Chiesa não. Chiesa sim. Mas o VAR, o Bandeirinha levantou e eu acho que o VAR vai rever essa anotação do Bandeira. Vamos ver. Só para te ajudar aí no plantão, eu sou o seu rádio escuta também. Obrigado, Tigrão. Boa. Então, vai lá. Com louvor, hein? Conceito bom. Muito bom. O Alisson, o craque do jogo. Então, o Alisson, 2 votos. Vamos lá. O Alisson, que aliás veio do Atlético, lá de São João del Rei, disputou o Mineiro, né? Quando o Roger era o treineiro lá. Dizem que é o Roger que indicou pra Ponte esse Alisson aí. Joga com cabelinho branco e tal, né? Metade branco, metade cabelo original. Oi, Greger Zorzinho, o craque do jogo. Olha, Edu, pra mim o craque do jogo, sem dúvida nenhuma, foi o Alisson, não só pelo gol, mas um primeiro tempo muito interessante. E o segundo tempo ele realmente mostrou que tem que assumir a titularidade desse time. Pra mim, o Alisson, o craque do jogo. Então o Alisson, por unanimidade, o craque do jogo, ele fez o gol, né? Realmente, um cara vertical pra cima, impetuoso, né? Chamou a responsa, vai. Bom, bela partida, realmente estava desconfiado que fosse esse aí o craque do jogo, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que estamos lá em Recife. Foi anulado ou não? Ô, Tigrão, você que está me ajudando aí. Te ajudando, o juiz ainda conversando com o VAR, que está traçando a linha. Lembrando a você que estreando hoje no Náutico, o Elano, que é aqui da nossa região, começou no Guarani, é nascido em Iracemápolis e hoje reside em Valinhos. Aqui a uns 800 metros de onde eu falo com vocês agora. Ok, vamos lá, vamos dar um intervalo, a gente volta. Olha, nós temos aqui a ficha técnica, tem a defesa do jogo, tem o gabarito, o conceito, o jogador por jogador e quem sabe aí uma pequena coletiva do tio Hélio, hein? Tio Hélio, sensacional, sempre, né?
lutando com esses meninos, tentando fazer, mas a roupa dele é a mesma. Você já reparou? A mesma roupa, o mesmo blusão, né? Ele já chega em casa, já lava, porque vai pro próximo jogo, o blusão. Mas tem mais de uma, viu, Edu? Hã? Tem mais de uma, né? Tem mais de uma. Porque senão já viu, né, Edu? Mas é a mesma. É a mesma blusa e tal. Tá certo ele, né? É que tá dando sorte, né? Tá com Tigrão? Chega em casa, lava. Assim, lembra da camisa verde-limão, amarelo-limão do Guto Ferreira? Ah, é verdade. O Guto também, é a mesma camisa. Cada um com o seu cacuete, né? Cada um com a sua fé. Segura, Tigrão, agora 18h56 aqui, Grêmio 2, Ponte 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Eisenbach 350ml 3,29 e tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Suco Pomares laranja 1,7 litro 14,99. Miolo de alcatra resfriado 39,95 kg. Ofertas válidas até dia 31 de julho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Só no Atacado da Construção Obra Já, você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Interruptor simples 10 amperes 4x2 branco Equilibag por apenas R$ 5,30. Acima de 15 unidades, só R$ 4,90. Confira essas e outras ofertas imperdíveis para a sua obra na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Muito bem, lá em Porto Alegre, na Arena Grêmio, a Ponte entrou com Kaique França, Formiga na lateral direita, 3 zagueiros, Degeu, Douglas Mendes, Fábio Sanches e Thiago Oliveira e Arthur na lateral esquerda. Amaral, Leonardo, 2 volantes e o Alisson.
E no ataque, Nicolas e o uruguaio Leandro Bárcia, que fez a sua estreia. Só que aos 33 minutos do primeiro tempo, já estava 2-0. Aí o Hélio dos Anjos, ele tira o Nicolas, coloca Fecim e tirou o uruguaio Leandro Bárcia, colocou da Silva. No intervalo, a terceira alteração, saiu Thiago Oliveira, zagueiro, entrou Ichaporã, atacante. A Ponte abdica de 3 zagueiros e vai com Ichaporã à frente. Depois, a 15 do segundo tempo, saiu o menino Amaral, entrou Fraga. E a 30 saiu Arthur, lateral esquerdo, entrou o Jean Carlos, lateral esquerdo, por lateral esquerdo da equipe do técnico Hélio dos Anjos. Olha o Grêmio, hein? O Grêmio com Gabriel Grando, Rodrigo Ferreira, Pedro Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. O paraguaio Vila Sante, Pitelo, depois Pedro Lucas, o colombiano Campas, depois Guilherme, Biel, depois Lucas Leiva, Diego Souza e Ferreira, depois Janderson, equipe do técnico Roger Machado. Apitou Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Cartões amarelos para a Ponte. Da Silva, Echaporã, o filho do Hélio, que é auxiliar técnico do Hélio dos Anjos, o filho dele. O Fraga também amarelado. Oi? Guilherme dos Anjos. Guilherme dos Anjos, amarelado, auxiliar técnico do Hélio dos Anjos, filho dele. O Fraga e o DG. O DG é o terceiro, hein? DG não pega o Operário sábado que vem aqui no Moisés Lucarelli. Terceiro, a cartão amarelo do DG, tá bom? E para o Grêmio foi o Ferreira e o Bruno Alves no finalzinho. Vamos aos gols? No primeiro tempo, logo a 10 minutos, Diego Souza, 1-0, matou no peito, de costa para o goleiro da Ponte e deu uma puxeta 1-0. 24 minutos, Campas marca 2-0. E a 13, segundo tempo, o gol da Ponte de Alisson diminuindo e ficou nisso. Grêmio 2, Ponte 1, público 43.637, público total. E a renda 1.893.242. Essa ficha técnica em nome de Rose Pisos. Campanha incrível da Rose Pisos no mês de julho. A Delta, o maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil, sinônimo de qualidade em pisos e porcelanatos, está com preços arrasadores à pronta entrega com 20% de desconto. Mais de 250 mil metros quadrados. Pagamentos facilitados em até 12 vezes. Confira condições. Brindes e ofertas surpresa todos os sábados. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Bandeirantes! Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Quando sai gol do Náutico, é o segundo gol, Tigrão. Gol do Náutico de novo, esse valeu, Tigrão? Esse valeu, Chiesa de cabeça, escanteio, escorou no primeiro pau. 1-0, o primeiro gol foi anulado, foi dado impedimento do atacante do Náutico. O Chiesa jogou na Ponte em 2010, há 12 anos atrás. Chiesa jogou aqui, tá na praça ainda agora pelo Náutico, hein? 1-0, deixa eu ver aqui. 33,5 do primeiro tempo, Náutico 1. Esse resultado é ruim pra Ponte, né, Edu? E ruim pro Guarani também. O Náutico, ele chega a 21 pontos, a Ponte tem 22, é ruim porque encosta. Pro Guarani também, sem dúvida nenhuma, né? O Náutico 15º nesse momento, com 21, a Ponte 14ª com 22, tá? Bom, tivemos Cruzeiro 1, Bahia 0, Grêmio 2, Ponte 1 e o Vila Nova ganhou do Vasco, hein? Vila Nova, último colocado 1, Vascão da Gama 0, tá bom? E o São Paulo, 6 minutos, Morumbi, São Paulo e Goiás 0-0, 21 horas, Botafogo e Atlético Paranaense. Vila Nova encostando também, né? Chega a 17. Quem? Vila Nova, chega a 17 pontos. Sim. Mas ele continua ainda na última colocação, o Vila Nova. Olha, o Vila Nova não ganhava. Depois preciso contar quantos jogos o Vila Nova não vencia. Mas há muito tempo que não vencia. Vamos lá, então. Vamos fazer o seguinte, eu não estou achando, defesa nesse jogo. Só tem uma, Edu.
Deixa eu ver o que o Gleger fala. Gleger, vamos lá. Primeiro, você achou alguma defesa aí, Gleger? Vamos lá. Ah, Edu, sem dúvida nenhuma, essa defesa aí do menino Gabriel, né? Que no chute do Echaporã foi a única defesa do jogo, né? E eu vou ficar com ela. Mesmo assim, a defesa do jogo, viu, Edu? Aquele chute do Echaporã que o Gabriel jogou para escanteio. Deixa eu procurar aqui, rapaz, aqui no meu arquivo aqui. E você fica com qual, Tigrão? Teve outra? Hein, Tigrão? Não, só teve essa daí. E o Goles magnificamente narrou com a qualidade, com a precisão, com o entusiasmo de sempre, exatamente, atenção, assim. Perde a bola, vira Sante, a Ponte recupera da Silva, enfiou no comando para Echaporã, agora, vai marcar, entrou, tocou, espalma Gabriel! Na finalização de Echaporã, bola roubada para o Alisson. Da Silva meteu um passe espetacular. Por trás a defesa para Echaporã. Ele gira e bate de primeira. Gabriel espalma e coloca a bola para fora, Gleger. Passe do da Silva, hein? Isso foi a 40 do segundo tempo. Seria o gol de empate. Já pensou? Arena Grêmio com 44 mil e Echaporã empata? Ah, você vai morrer, não vai ver tudo, hein? Você vai morrer, não vai ver tudo. É verdade. E aí, Edu, veja. Nesse momento, eu queria até refazer um posicionamento meu que eu havia dito, que foi o Fecim, mas realmente foi o da Silva e foi um bolão, viu, Edu? Foi um bolão. Foi uma bola de inteligência, uma bola por dentro da defesa, e o Echaporã até que chutou, fez o que dava para fazer. Quer dizer, se tem o cacuete, como você gosta de dizer, dá um bico e tira do goleiro, né? Mas ele chutou em cima do goleiro tentando encobri-lo. O cara é grande pra caramba, botou pra escanteio. Olha, é o seguinte, hein? Daqui a pouco você pensa aí, você vai responder. A pessoa está perguntando aqui, como é que fica a Ponte agora com esse Alisson? Porque tem os meninos, Amaral e Leonardo, tem que jogar porque tem que vender. A Ponte precisa de dinheiro. E vai vender, não tem jeito. Agora, quando o Richelli estiver entrando também, hoje no banco, né? Poderia ter feito a estreia. Esse Alisson aí, não sei não, hein? A dupla Amaral e Leonardo, como é que não vai sai ficar, mais. Então. Por meritocracia, não sai mais do time. Realmente muito bom, muito participativo esse Alisson, viu? Bem, a Ponte perdeu, o Grêmio 2.1. Agora 19 horas e 8 minutos. Na sequência vem aí o gabarito, o conceito jogador por jogadores. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Aguardem 19 e 8. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio.
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Rádio Bandeirantes. Gabarito do jogo. E atenção, agora chove, hein? Agora vai chover. Dadá Belmonte marca no Morumbi, hein? São Paulo 0, Goiás 1. Dadá Belmonte na Ponte, 18 jogos em 2019, não fez nenhum gol. Nem titular foi. Tá vendo? Quanto injustiça, seu Tigrão. Dadá Belmonte, viu? No Água Santa fez 4 gols. E agora o primeiro gol dele no Goiás. Tá vendo só, seu Tigrão? O que é isso? Perseguido ferrenhamente por Gleger Zorzin e Carlos Henrique Sieberti. Verdade. Vamos lá, então. São Paulo 0, Goiás 1, 21 horas, Botafogo e Atlético Paranaense. Continua Náutico 1, Londrina 0. 13 minutos lá em Itu, Ituano e Chapecoense 0-0. 20h30 tem CRB e Novo Horizontino, isso na Série B, tá? Cruzeiro venceu, Cruzeiro 1, Bahia 0. Aqui Grêmio 2, Ponte 1. E no Serra Dourada, Vila Nova 1, Vasco 0. Vamos lá, Tigrão. Eu vou seguir com você, depois o Gleger segue depois também sozinho, carreira solo. Começando carreira contigo. Solo, ele é? É, carreira solo. Chinelinho, Edu. Não, sabe como é que é? Ele precisa, né, Tigrão? Secretário municipal tem preferência, né, Tigrão? Os caras que estão querendo matar o velho. Escuta. Vamos lá, então. Grêmio 2, Ponte 1. Qual é o conceito do jogo e melhor, o primeiro ou o segundo tempo? Eu gostei muito do jogo e gostei mais do segundo tempo, principalmente pela atuação da Ponte muito boa na segunda etapa. Para mim, um jogo bom. Olha, o Kaique França, goleirão da Ponte, gol de vermelho, e vocês fizeram observação, pô, já pensou, jogar de vermelho na linha do Grêmio é complicado, né? Aquela torcida pegando no pé e lembrando as cores do Internacional do rival. Então é o seguinte, no segundo tempo... Aliás, Edu, sim, tem uma boa aí dessa rivalidade histórica, ferrenha, né, do Grenal, né? Sei. O Claudio Miro, que foi centroavante, trombador, centroavante de choque, mas fazedor de gols, do Internacional na década de 70, começo, hein? Começo da década de 70. Do meio da década de 70 para frente foi o Dadá Maravilha, que inclusive foi campeão brasileiro em 76, em cima do Corinthians, numa final histórica no Beira-Rio, e um dos gols foi exatamente do Dadá, e o outro do Valdomiro, ponta direita, a bola bateu no travessão, bateu dentro, ficou uma dúvida lá se entrou, se não entrou, e aí a torcida do Corinthians, no Beira-Rio, parou o jogo. A torcida do Corinthians parou o jogo, assim, jogando coisas dentro do gramado e ameaçando invadir o gramado. Mas eu ia dizer outra coisa. O Claudio Miro, que veio antes do Dadá, jogou lá antes do Dario, né? Ele estava construindo uma casa lá em Porto Alegre. E ele foi numa loja grande lá de materiais de construção para comprar lá o acabamento e tal, e a menina lá que estava atendendo, a vendedora, falou para ele assim: seu Claudio Miro, o senhor vai comprar azulejo? Ele falou: se você falar de novo se eu quero esse negócio de azulejo, eu quebro a loja inteira. Mas se tiver vermelhejo, você pode carregar que eu pago à vista. Rivalidade é rivalidade, né? Não tem jeito. Ô, Tigrão, vamos lá. Então, Grêmio 2-1 vencendo, melhor o primeiro ou o segundo tempo e o conceito do jogo. Não, melhor o segundo tempo, conceito do jogo, bom. Vamos ao goleiro Kaique França. Hoje, olha, 19 jogos, hein? Na próxima arredonda para 20. 19 jogos. Aliás, foi exatamente contra o Grêmio, a primeira partida do Kaique França, quando começou a Série B, que foi 0-0, e o Grêmio perdeu um pênalti. Chutou para fora. Foi o primeiro jogo do Kaique França, 9 de abril, lá no Majestoso, 0-0. E hoje, olha, segundo tempo, ele não pegou nenhuma bola, né? Isso é um fato. Mas no primeiro tempo, tomou 2 gols, ele foi culpado em algum gol e teve sorte ainda. No finalzinho do primeiro tempo, aquela que o Biel entrou pelo lado, chutou rasteiro, mas ninguém tocou. Se tocasse, faria o terceiro. E a nota aí do Kaique França, goleiro que veio do Corinthians.
Não pode ser responsabilizado pelos gols que tomou. Aliás, no segundo, né, Edu? Ele fez um verdadeiro milagre, né? Porque ele dá um toquito assim com o bico da chuteira, cara a cara, quem chuta é o Ferreirinha. E com esse toque dele, a bola desvia e bate na trave. Infelizmente, ela volta no pé do Campaz. E ele bota a bola para a rede. Então, não teve jeito. Mas ele fez uma grande defesa no puro reflexo. E no primeiro gol, quando o Diego Souza mata no peito e dá a puxeta, tá na cara dele, né? Ele até faz um movimento assim, ele toca na bola, mas estava muito em cima dele, um lance imprevisível, né? Um lance difícil, realmente, do goleiro imaginar o que vai acontecer quando o cara mata no peito e joga de costas pro goleiro, né? Joga o corpo para trás e puxa. Ele toca na bola, não pode ser responsabilizado. É um goleiro muito regular, muito tranquilo, um conceito regular para ele, até porque, fora os 2 gols, o Grêmio não foi mais no segundo tempo. E no primeiro tempo, poderia ter feito, mas errou o buraco. Então, nenhuma grande defesa, mas ele é um cara muito tranquilo, muito regular, e o conceito dele é exatamente igual à trajetória dele com a camisa da Ponte. Vamos ao regular. Desculpa, conceito? Regular. Desculpa, Tigrão. Regular conceito do goleiro da Ponte, Kaique França, tá? Bom, também veio do Corinthians o lateral direito Formiga, tá? Formiga ganhando hoje a titularidade do Hélio dos Anjos, porque o Norberto não seguiu, tá se refazendo ainda, tá na transição. O Bernardo, que pode também ir na lateral direita, é lateral direito, ficou no banco. Então, Formiga hoje atuando aí durante o tempo todo. Você dizia na transmissão, olha, eu não gostei hoje do Formiga e tal. E, Tigrão, 49, segundo tempo, Ponte em cima. Você viu aquilo? Uma falta para Igor Formiga cobrar, né? Último lance do jogo. Pimba. Isolou, rasteira de frente lá pro pessoal do Grêmio, tira fácil. E aí, Igor Formiga, como foi? Edu, você vê, né? Tivemos 10 alterações no jogo. E o juiz deu 4 minutos. Ninguém dá 4 mais. O cara dá mínimo 5, né? Teve paralisação, teve jogador do Grêmio valorizando, goleiro fazendo cera. Ele olhou lá 44, quase 44 mil negros, lá, mil gaúchos lá, assoprando, né? E bufando no cangote dele. Ele falou, quer saber de uma coisa? Esse time aí dessa tarde Ponte Preta aí dando esse trabalho aí, eu vou dar 4 aqui, depois eu vou para uma churrascaria, turma aqui, amanhã cedo eu pego o voo e vou para casa inteiro. Caseiro! Caseiro! Deu apenas 4. E quando ele deu 4, o jogo, claro, vai a 49. A 48:50, uma falta lateral, a Ponte manda até o Sérgio Abdala. O Sérgio Carnielli também. Foi todo mundo lá para dentro da área. Moisés Lucarelli estava lá também. Aí o Formiga, cara, ele bate muito embaixo da bola e joga pela linha de fundo. Sequer na cabeça de um zagueiro, na mão do goleiro, não. Linha de fundo, Mandou pra fora. O juiz falou, quer saber de uma coisa? Pra mim também deu. Terminou o jogo, a bola nem voltou. Então hoje eu não gostei dele não. Defendi a escalação dele. Acho que ele deve voltar a ser escalado, mas faço uma observação aqui pra você. Ele é melhor na segunda linha do que na primeira. Explico. Quando ele vem de trás com a bola, ele não tem a mesma eficiência do que quando ele já pega da linha de meio de campo para frente. Entendeu? Ele vindo de trás, evoluindo, ele se enrola todo. E também é aquele cara tupanzinho, né? Aquele cara que, do começo, quando começa o jogo, ele não é o mesmo jogador que a gente vê quando ele entra com o jogo em andamento. Hoje eu não gostei, e o conceito dele é ruim, mas eu acho que ele merece, enquanto o Norberto não estiver inteiro, ele merece continuar recebendo chances ali, mesmo na primeira linha, mas tem que aprimorar essa ultrapassagem que ele faz. Hoje eu não gostei. Conceito R, ruim. Muito bem, Grêmio 2.1, vamos lá, estamos no gabarito do jogo, né? Conceito, o jogador por jogador. Agora, os zagueiros. Eu vou na individual, vamos primeiro aqui com o Thiago Oliveira, que no intervalo saiu. O Thiago Oliveira, o Thiagão, no intervalo foi sacado, tá? Entrou em Chaporã. Bom, no gol, no primeiro, o Diego Souza mata no peito. Você disse aí, olha,
a Ponte fez uma linha burra, muito burra, né? E era o Thiago Oliveira que estava com o Diego Souza. Diego Souza, malandrão e tal, surge de repente, mata no peito, de costa, pimba da puxeta e faz 1-0, um belíssimo gol. Vamos lá, Thiago Oliveira, só pelo primeiro tempo saiu, o que você achou, Tigrão? Achei que o conceito dele é ruim, assim, sem pestanejar, porque ele teve participação direta no primeiro gol que a Ponte tomou e que desestabilizou completamente, do ponto de vista emocional, o time da Ponte. Não gostei, ele acusou 2 vezes um problema no joelho, ele já teve esse problema na Série B do ano passado, curou ali, resolveu o problema, né? Conseguiu tratar com fisioterapia, e a gente fica aqui rezando muito por esse menino que é muito bom jogador, para que não seja nada demais, apenas uma pancada, um trauma, mas ele acusou um probleminha no joelho e saiu no intervalo, também porque o Hélio precisava mudar o esquema e dar um pouco mais de força ofensiva, saindo dos 3 zagueiros e botando um atacante a mais. Não gostei. Apenas pelo primeiro tempo, onde todo mundo foi mal, ele também foi mal, e com uma participação ali numa decisão errada. Ele opta por fazer a linha de impedimento e não por encostar no Diego, que é um cara experiente, como você disse, malandro, macaco velho, né? Mas encosta nele que ele não se mexe, mas ele mal anda em campo. Mas se sobrar, ele põe na rede. Então, faltou experiência, o Gleger até falava a respeito disso e falou com muita propriedade. Eu acho que não vou responsabilizar e fazer caça às bruxas aqui, mas se ele tivesse um pouquinho mais de maturidade, teria só encostado, né? Chega no Diego, pronto, não acontece nada. Ele optou por deixar o Diego impedido e a Ponte tomou o gol e o conceito dele é ruim. Bom, agora vamos então ao DG e o Fábio Sanches, os outros 2 zagueiros que atuaram o tempo todo. E hoje o DG, o Douglas Mendes, ele tomou cartão amarelo, o terceiro, não joga contra o Operário sábado que vem aqui no Majestoso, tá? Deixa eu ver aqui, ele tem, você quer ver? Ele tem, foi a 9ª partida dele, no geral, a oitava partida na Série B. Quer dizer, 8 jogos e 3 cartões amarelos é algo considerável. Não me lembro nenhuma dele ter perdido nenhum lance individual, no pé de ferro, na marcação, sempre duro, sempre firme, né? Ainda tentou alguma coisa lá na frente. E o Fábio Sanches, eu também não me lembro. E você analisa aí DG e Fábio Sanches. Edu, o DG é um fenômeno de jogador. É muito bom zagueiro. Nossa, mas é uma grande revelação. Ele é uma péssima notícia essa daí de que ele não vai jogar contra o Operário sábado que vem. Péssima notícia, porque depois que ele entrou, a Ponte passou a tomar menos gols, né? Isso é uma realidade. E hoje teve um lance, você falou, não lembro de nada tal, vou te lembrar de uma aqui, e eu inclusive falei, puxa, eu vou falar sobre isso daí na avaliação individual. Teve um lance em que o Biel, número 17 do Grêmio, ele recebe uma bola em profundidade pelo lado direito de defesa da Ponte no primeiro tempo. E ele arranca, mas ele sai uns 10 metros na frente do DG que estava saindo. E o DG se vira rapidamente e dá o pique com aquelas pernas compridas dele, aquelas pernas de garça. E ele dá a arrancada e a bola está na frente, não chegou, o jogador do Grêmio está indo para a bola, está 10 metros à frente do DG. E ele arranca, perseguindo, e 10 metros atrás ele chega na frente, e o Biel também é rápido. Então é uma raridade no futebol mundial, não é só no futebol brasileiro não, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer, quem está nos ouvindo, não estou exagerando, ele tem que evoluir em algumas coisas ainda, é um menino apenas, mas a velocidade dele de recuperação é um negócio espetacular. E ele, quando arranca, ele passa na frente do Biel, antes do Biel chegar na bola, dá a volta no Biel e sai com a bola. Então ele me chama muito a atenção. Eu acho que no lance do primeiro gol do Grêmio, todo mundo errou, os 3 zagueiros, ele também, mas o setor era do Thiagão, né? Que estava do lado esquerdo. O Fábio Sanches no meio e o DG mais pela direita. Então o setor, quem está mais próximo do Diego Souza é o Thiagão.
Então não vou nem botar muito na conta, mas todos eles pensaram em fazer uma linha burra cujo nome justifica, bem burra mesmo, né? Mas eu não vou botar assim diretamente na conta do DG, não. E o conceito dele é regular. Como é regular também o conceito do Fábio Sanches, nenhum erro. Sempre jogando sério, sempre quando precisou rasgar, rasgou, sempre orientando os dois meninos que estão jogando com ele, mas no lance do gol, né, ele também poderia ter orientado, se bem que foi um lance muito rápido, a Ponte estava fria no jogo, assustada com 43 mil torcedores, com aquela zoeira toda, e o time ainda não tinha encaixado. E tomou um gol de bobeira. E o Fábio estava ali. Todos eles fizeram a linha. Quem mais flagrantemente tentou e mostrou a intenção de deixar o Diego Souza impedido foi o Thiago Oliveira. Então, Fábio Sanches, regular, o DG regular, e com relação ao Thiagão, pelo primeiro tempo só, conceito ruim. Olha, gol do Ituano, hein? Gol do Ituano, Bernardo marca, Ituano 1, Chapecoense 0, também resultado ruim para as equipes de Campinas. Deixa eu ver aqui, o Ituano, ele ultrapassou a Ponte. O Ituano com esse gol foi a 23, a Ponte congelou nos 22. O Ituano sobe para 12º, o Ponte é 15ª, é mais um que vai embora, tá? O Guarani é o penúltimo com 18, joga amanhã, 11 horas, no Brinco contra o Brusque, né? Então, com isso, vai pontuando o Ituano, vai pontuando o Náutico. O Náutico ainda está abaixo da Ponte, né? Por um pontinho, mas para o Guarani é ruim também essa vitória parcial do Náutico. O Náutico vai vencendo 1-0 Londrina, Ituano 1, Chapecoense 0, repetindo aqui. Vamos lá, lateral esquerdo, Arthur. Ô, Tigrão, aqui a Ponte perdeu, hein? Grêmio 2, Ponte 1. Arthur foi até 30 segundo tempo. Olha, teve uma falta pro Arthur cobrar, 19 do primeiro tempo, estava 1-0 o Grêmio, bateu na barreira, porque a Ponte não faz gol de falta há 10 meses. E tem que aproveitar. Era uma falta frontal. Teve um lance no finalzinho do primeiro tempo que Biel, diria descambado pela ponta direita, entrou e foi nas costas do Arthur. E deu um chute cruzado, olha que ninguém aproveitou, foi um perigo danado, tá? E teve aquela cabeçada do Arthur a 21 do segundo tempo. Seria o gol de empate. Após o escanteio, ele não esperava furada, acabou cabeceando, isolou, foi para fora. E o conceito do Arthur? Ele cansou, Edu. Esse lance que você está descrevendo aí é quando ele já não tinha mais pernas, tanto é que foi sacado e entrou o Jean Carlos. Aliás, você está falando de um lance do primeiro tempo ainda, né? Essa cabeçada foi no segundo tempo. Segundo tempo, já estava cansado, já estava desgastado. O Jean Carlos entrou, não acrescentou muito, depois a gente fala dos que entraram com o jogo em andamento. Mas o Arthur jogou bem de novo, né? O Arthur vem fazendo uma campanha boa com a camisa da Ponte. Ele começou muito titubeante, ele começou muito instável, mas evoluiu. É um dos destaques do time hoje. E brinca nas duas, né? Brinca de lateral esquerdo e também brinca na zaga. Conceito regular para ele, inclusive, porque cresceu com o time no segundo tempo. Vamos então com o Amaralzinho. Felipe Amaral, volante, menino aí da base, foi até 15 segundo tempo. Você dizia, olha, hoje o Amaral não está sendo feliz. Uma falta que ele cobrou, 36, primeiro tempo, estava 1-0 para o Grêmio. Bateu na barreira, voltou para ele, chutou, o goleiro defendeu, sem grandes problemas, um chute fraco. Essas e outras, e o Amaral, justificou a saída dele, Tigrão? Justificou, Edu. Ele estava meio flácido na marcação. Mas assim, não comprometeu e não brilhou. Conceito, até com muito boa vontade de minha parte, regular. Leonaldi, hoje completou 59 jogos, contra o Operário vai arredondar para 60. Leonaldi jogou o tempo todo. Leonaldi, infelizmente, errou no segundo gol. Saindo jogando, se atrapalhou, perdeu a bola, tentou a falta, não deu, mas em compensação teve uma arrancada do Guilherme a 18 segundo tempo, o Leonaldi no carrinho, sensacional, acabou tirando um perigo danado, um erro que começou com o Ichaporã, e você disse, eu marquei aqui, tem essa do Leonaldi também, essas e outras, como é que foi o que nota pro Leonaldi? Primeiro tempo muito ruim, como todo o time, né, Edu? No segundo tempo, o time todo cresceu, ele cresceu também.
São 2 participações marcantes. No primeiro gol, negativa. Ele acho que vai desequilibrado. Se não tá com convicção, tira para qualquer lado, né? O time tá saindo, você não pode. Essa é a última bola, não pode perder. Perdeu, tomou o gol. E tomou mesmo. E depois esse lance aí que você descreveu da recuperação dele, me lembrou os tempos de Fabinho, volante da Ponte, né? No início dos anos 2000, Mineiro, depois foi pro volante Flamengo. da Ponte, início dos anos 2000, 2001, né? É uma ação, né? Uma intervenção assim espetacular. A Ponte ia tomar o gol, né? E ele arranca, vai, não desiste, e no tempo certo, quando o jogador do Grêmio chuta, ele se projeta na bola, é o Biel, ele se projeta no tempo certinho, sincronizado, e mete para escanteio. Cresceu no segundo tempo. Por ter crescido no segundo tempo, depois de um primeiro tempo ruim, conceito para Léo Naldi é regular. Olha, eu tava de olho no Alisson, no primeiro tempo foi gozado, esse cabelinho branco aí, ele pintou de branco, né, metade branco, metade original, ousado e tal. Engraçado que o cabelo dele e o do Hélio tá da mesma cor, né? Só que, Só que ele pinta de branco e o Hélio tenta pintar de preto. Boa, excelente observação. O Alisson disputou o Campeonato Mineiro pelo Atlético de São João del Rei, indicação do Roger, exatamente da Ponte, agora técnico da Inter de Limeira, mas a Inter saiu da Série D. Então é o seguinte, o Alisson, olha, primeiro tempo, Tigrão, jogada individual, aquela falta que o Amaral cobrou, frontal, quem sofreu a falta foi o Alisson. Jeromel sofreu a falta e Jeromel não foi amarelado, hein? Merecia. Vocês dizendo Merecia o cartão. Merecia o cartão. Vocês falaram, Jeromel não levou amarelo, olha que ele fez um Alisson, tá? 46 primeiro tempo, o Alisson limpa, dá um calcanhar, limpa o lance, né? E enfia para Da Silva. E o Jeromel pimba para escanteio, ousado Alisson. 13 segundo tempo, o gol de cabeça de Alisson, fez 5, cobrou escanteio, pimba de cabeça, marcou diminuindo para a Ponte aí. Essas e outras aí de Alisson que jogou o tempo todo, Tigrão. Tá crescendo muito, tá adquirindo confiança, era meio assim, afobado, né? Às vezes tropeçava na bola, às vezes queria correr mais do que a bola, agora tá mais assentado. Edu, ele deu 2 ou 3 dribles hoje, assim, de jogador que sabe o que tá fazendo, né? Pisa na bola, puxa por trás da perna oposta, né? Puxa com a direita por trás da esquerda, e aí o adversário passa batido, avançou, ele foi mais meia do que um terceiro volante, é bom que se diga isso, e claro que aí tem o dedo do treinador que falou, você tem a liberdade para sair, o Amaral fica mais e o Léo Naldi fica entre os dois, né? Claro que pode alternar aí, às vezes o Alisson, às vezes o Léo Naldi saindo, o Amaral dificilmente sai para jogar, como depois o Fraga que entrou também, ficou ali dando proteção para a zaga, ficando mais numa linha entre intermediária defensiva e linha de meio campo. Então o Alisson está crescendo muito, parece que aquela ansiedade, né, de vir do Atlético de Minas, lá de São João del Rei, convenhamos, é uma cidade pequena, é um time que nasceu antes de ontem e está aí disputando com o apoio de empresários a primeira divisão do Campeonato Mineiro, mas poxa, é uma diferença brutal, né? Você jogar no Atlético de Minas, de São João del Rei, e jogar na Ponte, com toda a tradição, peso da camisa, história, etc. E eu acho que ele estava um pouco ansioso demais, tomando muitos cartões, às vezes chegando forte demais, e ele assentou, ele vem crescendo muito. Hoje foi eleito por unanimidade como o craque do jogo, e o conceito dele é bom. Armando, chegando, fazendo aproximação meio-campo-ataque, às vezes tentando penetrar com a bola dominada e ainda fazendo o gol da Ponte. Conceito, 2 pontos. Bom. Toca pro Caleri que é gol. E empatou o São Paulo. O Caleri empatou e já virou Rodrigo Nestor, hein? Segundo gol do São Paulo, isso há 33 minutos. Virada, São Paulo 2, Goiás 1, hein? Dadá Belmonte fez o gol do Goiás. Vem aqui, Grêmio 2.1. Bom, o Nicolas e o uruguaio Leandro Barça, que fez a sua estreia aí, o uruguaio, eles saíram a 33 do primeiro tempo. Então, acho que sem avaliação, enfim,
Vamos falar no Fecim. O Fecim entrou no lugar do Nicolas, né? Jogou o resto do Edu. primeiro tempo, jogou todo o segundo tempo. Oi, Tigrão, alguma coisa? Não, é com o Bárcia. O Bárcia está estreando e a gente ainda não tem a informação se ele pediu para sair ou se sentiu alguma coisa. Mas eu queria pedir permissão para você para realmente não dar nenhum tipo de conceito para o Bárcia, até pela desinformação, mas de dar um péssimo para o Nicolas. Ele tentou 3, 4, 5 vezes e errou todas. Todas. Ele dava contra-ataque, ele estava fora do jogo. Às vezes entra bem, mas toda vez que entra com o jogo no início, né, que começa a partida, ele vai muito mal. E hoje eu acho que o Hélio perdeu a paciência com ele. O conceito dele é péssimo e o Bárcia sem avaliação. Me perdoe. Imagina, olha, continua, intervalo lá em Recife, Náutico 1, Londrina 0, 38, primeiro tempo lá em Ituano 1, Chapecoense 0, tá? E no Morumbi, repito, São Paulo de virada 2-1, daqui a pouco o segundo tempo aqui na Bandeirantes, em rede nacional. Então vamos lá, o Fecim entrou no lugar do Nicolas a 33 do primeiro tempo, tudo bem, o Fecim cobrou escanteio pro Alisson fazer o gol, tudo bem. Só que antes, o Fecim foi cobrar uma falta a 4 minutos do segundo tempo, falta lateral. Cobrou rasteira, mal favor. Pô, o zagueiro da Ponte desce, vem lá do campo de defesa, falta pra Ponte. O zagueirão vem, corre e tal, chega lá o Fecim, rasteira. Na primeira linha ainda, os caras do Grêmio cortaram fácil. Deixa eu ver o que mais aqui. O Fecim, a 29, teve uma chance de empate também. Um erro na saída de bola do Grêmio, o Fecim recebe o presente, chuta, mas o Vila Sante, tocou no Vila Sante, né, no paraguaio, e vai para escanteio. Recebeu o presente do Lucas Leiva, né? E retornando agora para o Grêmio, fazendo a sua reestreia. Enfim, teve um escanteio também que ele cobrou errado, se alternou hoje no escanteio, um deu certo, o outro não deu. Falta lateral, errou. E teve a chance de empate, né? Acabou batendo na zaga. Fecim, o conceito dele, Tigrão? Um conceito regular, viu, Edu? Entrou bem no jogo, regular / bom, e eu não consigo entender a opção do Hélio dos Anjos com o Nicolas como titular e o Fecim no banco. Não dá, para mim não dá. Pode parar com isso daí, pode rever. Espero que depois dele ter perdido a paciência hoje, ele tome uma decisão. O Nicolas no banco pode entrar sim, é um menino, pode evoluir, pode virar um grande jogador, mas não dá para ser reserva do Fecim, não. Não dá. Isso é um equívoco, isso é o pecado do Hélio dos Anjos no jogo, tá? E o Fecim entrou bem, e esse lance aí que você descreveu agora, que bateu aí no jogador do Grêmio, né? Vila Sante. No Vila Sante, Essa bola tava dentro, viu, Edu? Não brinca. Tava dentro, o goleiro ia só aparecer na foto por obrigação. E a Ponte teria empatado o jogo. Então o Fecim, participações importantes, né? Um jogador que se mexe, cai na direita, cai na esquerda, dá algumas assistências. Não é um craque, não. Mas dentro das limitações do elenco da Ponte, né? Não dá. Enquanto não der encaixe aí do Leandro Bárcia, enquanto não estiver no time o Elvis, né? E aí nós vamos ver a configuração, como é que esses caras vão entrar, como é que tá a condição física, enfim. Antes disso, o Hélio não pode abrir mão da titularidade do Fecim, e o conceito dele é regular / bom. Danilo empata pro Goiás no Morumbi, hein? Danilo de cabeça, empata agora São Paulo 2, Goiás também 2. Tava 1-0 o Goiás, São Paulo virou e agora empata 2-2, tá? Jogo quente, hein, Edu? A conta da Belmonte é diferente, né? São vocês que ingratos com a da Belmonte. Eu não, sempre achei que me lembrava Mané Garrincha. Vamos lá, aqui, Grêmio 2.1, agora do Da Silva, que entrou a 33 do primeiro tempo, hein? Do primeiro tempo, no lugar do uruguaio Leandro Bárcia. O Da Silva, ele veio do Novo Hamburgo, lá do Sul, hoje foi a sua 5ª partida, um lance que marcou a enfiada de Da Silva para Ichaporã, 40 segundo tempo, Ichaporã bate e o goleiro do Grêmio pimba para escanteio, sendo gol de empate. Vamos lá, Da Silva, Tigrão. Edu, no primeiro tempo eu perdi a paciência com ele, falei que faltou inteligência. E você se lembra, um lance de meio de campo ali e tal. Ele com 8 segundos em campo, ele tomou cartão amarelo. E aí já fica pendurado e tal. Mas quero dizer que ele se redimiu no jogo, é um jogador interessante.
Ele é um pivôzão, mas ele se mexe, não fica lá fixo, não fica com aquele negócio só de ficar jogando de costas e aparando. É um jogador interessante, é um jogador que tem alguma técnica assim, não é só trombada não. E essa bola que ele meteu pro Echaporã, no lance que poderia ter originado claramente o gol de empate da Ponte, né? Ele mostrou e ilustra isso que eu estou dizendo. Não é só choque, não é só trombada, não. É um jogador que vai ser útil, vai ajudar aí em pedaços de partida ou em jogos inteiros. E você se lembra que ele entrou no primeiro tempo ainda, isso, quando a 33. Ponte estava perdida em campo. Quando o time deu um encaixe no segundo tempo, ele também cresceu e mostrou qualidade, eu gostei. O conceito dele é regular. Vamos lá, o Echaporã, que entrou para o segundo tempo no lugar do Thiago Oliveira. A Ponte abdicou de 3 zagueiros, né, com a do Thiago, entrando o Echaporã, que é atacante. Olha, pela ordem, o Echaporã, aquele lance do Léo Naldi, que ele no carrinho mergulha, trava, o lance do Guilherme, o Grêmio podia ter feito ali o terceiro gol, né? Você disse, olha, começou lá na frente, o erro do Echaporã, quer passar no meio de 2, pô, tal, perdeu a bola e aconteceu isso aí se não fosse o Léo Naldi, tá. Echaporã, vamos lá, 36. Segundo tempo, foi cobrar o escanteio, o Pimba isolou. Péssimo. 40, teve essa chance de empatar. Goleiro defendeu. E ele tomou um cartão amarelo em Echaporã do Ferreira. Por quê? Porque o Ferreira deu uma arrancada, seu Tigrão. 3 correndo atrás do Ferreira. 3. Aí o Echaporã resolveu dar um toquito no bumbum do Ferreira, fez a falta e foi amarelado. Foi bom. Se não fosse o Echaporã, o Ferreirinha poderia ter chegado na cara do Kaique França. E o conceito do Echaporã. Edu, eu podia dar uma amenizada aqui, dizer, não, deu um belo chute e tal. Mas belo chute é o que entra, né? E também tem um detalhe, era cara a cara. Ele chutou legal, foi a defesa do jogo, mas ele chutou em cima do goleiro. Quem viu o Romário jogar, né? Quem viu o Ronaldo Fenômeno jogar, quem viu o Careca jogar, quem viu o Edmar jogar, né? Esses caras que chegavam assim na hora de definir, olhava na cara do goleiro e nem olhava onde ia chutar a bola, não olhava para onde ele ia chutar a bola. Ele tirava do goleiro. Então ele chutou, ele deu uma pancada, mas ele deu uma pancada em cima do goleiro. O que o goleiro fez? Grandão, jogou para escanteio. Então eu não vou amenizar, não. Ele errou tudo, inclusive esse chute, que ele acerta no gol, mas não faz o gol cara a cara. Conceito péssimo. Muito bem, agora vamos lá. Olha, só para constar, Jean Carlos e Fraga entraram, mas jogaram um pouco. Acho que podemos ir para o Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, o técnico, olha, por aquilo que ele formou. Veja bem, ele colocou Formiga na lateral direita, foi a preferência dele, e deixou o Bernardo no banco, o Dagoberto, o Norberto ainda não está ok, nem viajou. Então, Formiga foi a preferência dele, com 3 zagueiros, DG, Fábio Santos e Thiago Oliveira. Thiagão voltando a compor com os 3 zagueiros. E não colocando Arthur como mais um zagueiro, colocou Arthur, sim, na lateral esquerda. No meio, a novidade foi o Alisson. A Ponte precisava do meia, né? Não tá legal aí o Elvis. O Fecim começou no banco, começou com o Nicolas e promoveu a estreia do uruguaio Leandro Bárcia. Acabou tirando os 2, Nicolas e Bárcia, logo a 33 do primeiro tempo, conforme já falamos incessantemente. Bom, depois, aquilo tirou, estava perdendo 2-0, ele tirou o Thiagão para colocar Echaporã, essas e outras. Como é que fica hoje o tio Hélio, a nota dele, o conceito dele, Tigrão? Ele vem tirando leite de pedra, sim, Edu, e tem um pecado só, de ter começado com o Nicolas e de ter deixado o Fecim no banco, só isso. O Bárcia é um mistério, pediu para sair, não pediu, sentiu contusão, não sentiu, foi opção do treinador. Aí depois a gente, claro que vai informar tudo isso. Então, na formação inicial, um pecado. Deveria ter começado com o Fecim. E nas mexidas, ele foi bem. Amaral estava meio que flácido na marcação, ele reforçou com o Fraga, mexeu no esquema, abriu mão de um dos 3 zagueiros e veio com um atacante a mais. É que o atacante que ele tinha para pôr era o Echaporã. Você tá entendendo, né, Edu? Sim. Você entendeu, né, como é que é difícil, né? Mas ele fez o que daria para fazer. Bom, tô com 3 zagueiros, tô com 3 volantes, já tô perdendo de 2-0. Pô, eu vou tirar um zagueiro e vou botar um a mais na frente e mudo aí, né, de um 3-5-2 para um 4-3-3, minimamente. Só que o Echaporã entrou muito mal. O da Silva e o Fecim
Você vê, ele reconheceu um erro, né, de ter escalado o Nicolas, porque ele já mexe a 33 do primeiro tempo. Reconhecendo, pô, botei esse cara aí, não tá dando, não. Então eu gosto de treinador assim, que não é omisso. Por essas e outras, um conceito, apesar da derrota, regular pro tio Hélio. E o pessoal reclamando também, porque ele não colocou o menino Eliel, né? Mas o Hélio, depois do jogo contra o Náutico, ele falou, olha, eu vou dar uma segurada no Eliel, não é assim. O menino estava no banco, né? Mas deu uma segurada. Mas enfim, não colocou aí o Eliel. E acabou colocando o Japorã. Isso que o pessoal reclamou. Mas por que Japorã? Coloca o Eliel. Não, tá bom. Né? Fica registrado aqui. Tá bom. Bem observado por você. E dentro dessa linha de raciocínio, podemos considerar como o segundo pecado dele na partida. Tira para você então, olha, um ótimo final de sábado, um domingo maravilhoso, descansa. A gente vai estar aqui, vai ser um descanso merecido. Sua vida também é muito corrida. Fica com Deus. Grande beijo no seu coração. Até a próxima, Tigrão. Obrigado, Edu. Obrigado para você também. Foi um prazer estar aqui até agora contigo. E tinha um programa humorístico aí, né? Que dizia que, mas ninguém escuta. Aqui tem 2 velhos e tem um monte de gente ouvindo, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, e graças a Bandeirantes. Edu, um beijo pra você aí, um abraço. Querido, obrigado. Bom domingo, bom trabalho amanhã e tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Eu não sei como é que o Tigrão aguenta, rapaz, porque o Tigrão, ele corre tanto a vida dele, rapaz. Ele tem uma memória, ele tem essa facilidade pra falar, pra explicar. Porque eu, quando tô cansado, quando não durmo legal, as palavras não vêm. O Tigrão não, ele pode estar com uma insônia, uma corrida danada. O cara corre, ele vem durante a semana, ele vem aqui na hora do almoço, na televisão, corre não sei pra onde. Olha, eu vou falar pra você, o Tigrão é um fenômeno, viu? Ó, vamos lá, 2-1 venceu o Grêmio. Tá terminando o primeiro tempo no Morumbi de São Paulo 2, Goiás 2, tá? Na Série B, Cruzeiro 1, Bahia 0, Grêmio 2, Ponte 1, Vila Nova 1, Vasco 0, terceira derrota do Vascão, outro dia mesmo invicto. Olha, lá em Recife já segundo tempo, Náutico 1, Londrina 0. Estamos nos acréscimos do primeiro tempo em Itu. Ituano 1, Chapecoense 0. 20h30 tem CRB e Novo Horizontino. E amanhã, 11 horas, do Brinco, Guarani e Brusque. Quem narra vai ser Leandro Borges e a gente vai estar aqui às 9h50. Em 10:10 o Concentração. 11 horas o Borges narra, portanto, esse jogo lá do Brinco, tá bom? Olha, vamos aqui à opinião do Greg Zorzin. Greg Zorzin, carreira solo, também analisando aí Grêmio 2.1, o conceito, né? O gabarito jogador por jogador, hein, Gleger? Olha, Edu, pra mim o primeiro tempo foi melhor, mais movimentado, o jogo foi bom. Vamos lá pro gabarito. O Kaique França, sem culpa nos gols, pouco exigido, né, Edu? Não foi muitas bolas, conceito regular. Os laterais, Formiga e Arthur, gostei, melhoraram no segundo tempo. A mudança de esquema fez muito bem aos dois. E eu vou dar um conceito regular para os dois. O Thiago Oliveira, Sanches e DG. O Thiago, né, eu achei ele falhou no lance do gol. Ele estava mal posicionado, deixou o Diego Souza livre e aí acabou tomando o primeiro gol. Para mim, que foi o gol que desestabilizou o time da Ponte. O conceito do Thiagão é ruim. E o Fábio Sanches e o DG voltaram para o segundo tempo num esquema diferente e fizeram um jogo muito sólido. Conceito regular para os dois. Amaral, Leonaldi e o Alisson. Para mim, sem dúvida nenhuma, o Alisson, o craque do jogo, o conceito é bom, fez o gol, jogou muito bem o Alisson. Desde a partida contra o Náutico, ele vem jogando bem, merece uma oportunidade nesse time aí. E o Leonaldi e o Amaral, né, os jogadores de meio de campo, para mim foram regulares. O Leonaldi melhorou no segundo tempo, o Amaral sempre ali na contenção da primeira linha, foram regulares. Os dois volantes da Macaca. Na frente, olha, do Nicolas e o Barça não tem nem como analisar, né? Os dois foram substituídos, estavam muito mal no jogo e o Hélio colocou o Fecim e o da Silva, que para mim mudaram o panorama da partida, falando ofensivamente do time da Macaca. Fecim e da Silva, conceito regular. O Fraga, que acabou entrando, também fez um jogo regular. Eu acho que ele é um pouco desequilibrado em alguns momentos ali, foi por cima naquele lance, mas ele merece aí um conceito regular, porque entrou ligado no jogo. O Giancarlo entrou pouco, né? Não dá para ter uma análise. E o Echaporã, para mim, entrou muito mal. Conceito ruim para o Echaporã. E o Hélio dos Anjos, Edu, eu costumo dizer o seguinte: quando você vai para o vestiário com problemas, com dificuldades, e volta melhor,
a gente tem que dar o mérito, sem dúvida nenhuma, para o treinador. E foi o que aconteceu, né? O Hélio mexeu no primeiro tempo em 2 peças, depois foi para o intervalo, mexeu de novo, mexeu no esquema, e a Ponte Preta tinha tudo, mas tudo para empatar o jogo contra o Grêmio, jogando lá na Arena Grêmio, e sem dúvida nenhuma, a Ponte fez um segundo tempo muito, mas muito sólido. Se tivesse entrado assim no primeiro tempo, poderia até ter surpreendido o time gaúcho. Então, eu vou dar um conceito bom para o Hélio dos Anjos, né? O resultado é ruim, claro, a derrota, mas num contexto geral e pelo que apresentou a Ponte Preta, principalmente no segundo tempo, o conceito do Hélio é bom, Edu. Ok, Gleger, atenção, hein? Aqui o Grêmio venceu, o Grêmio 2.1 tem pênalti no Morumbi, tá 2-2, pênalti para o São Paulo em rede nacional. Vamos ouvir a narração do Rogério Assis? Eu retomo já aqui no nosso jogo aberto, tá? Pênalti para o São Paulo. Atenção, turma de São Paulo, hein? Atenção, Band de São Paulo. É com você, Rogério Assis. Para 9-7. Só uma sublinhada sobre o Luciano. Primeiro tempo discretíssimo, viu? Então tomara que ele faça o pênalti, que vai ser a melhor coisa dele no primeiro tempo. 52 minutos do segundo tempo aqui no Morumbi. Luciano arruma a bola, dá 4, 5, 6 passos para trás, fica um pouco mais do lado direito do gol, não chega a sair da grande área. Tadeu plantado na linha do gol. Penalti para o São Paulo, que pode virar o primeiro tempo vencendo por 3-2. 52 minutos. Luciano autorizado, aí vem ele, concentrado, partiu para a bola, bateu, Tadeu! Espalma para escanteio, mas não tem escanteio. Ele vai mandar voltar a cobrança. Ele está mandando voltar a cobrança ou terminou o primeiro tempo? Ele faz um gesto. Tadeu. O Tadeu tá lá faz tempo. Aliás, o ano passado, você se lembra aquele jogo aqui no Brinco, Guarani e Goiás, né? O Tadeu jogou demais. Faz tempo que ele tá lá. Belíssimo goleiro, hein? Pegou a cobrança e ia para escanteio. Não tem escanteio. Terminou. Mas que coisa, hein? 2-2 continua, tá bom? Olha, vamos dar uma faturadinha. Eu volto com os destaques finais aqui do nosso jogo aberto. Aqui, Grêmio 2.1. E depois vamos com o segundo tempo. Com o Rogério Assis, hein? 2-2 por enquanto, Goiás e São Paulo. Agora 19h52. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml, 3,49. Café Caboclo 500 gramas, 16,99. Filé mignon bovino peça vácuo 59,95 kg para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 31 de julho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim!
importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Sim, em dia com a bola, começando o Campeonato Brasileiro da Série B, primeira rodada do segundo turno. Ontem, olha que sapatada levou o Sport lá no Castelão, em São Luís. Sampaio Correia 4, Sport 1. Gabriel Poveda, Revelação Bugrina 1-0 Sampaio. Igor Catatal 2-0. Aí o Kaique marca o gol do Sport. Gabriel Poveda de pênalti 3-1. E Rafael Costa, que pertence ao Guarani, o Bugrina emprestou ao Sampaio Correia, marcou o quarto gol. Quanto tempo o Rafael Costa não marcava um gol, hein? Olha aqui, 4-1. Olha, o Gabriel Poveda marcou 2, é artilheiro com 11. O Diego Souza fez o gol na Ponte hoje, tá com 10. Então, Poveda 11, Diego Souza com 10, o Luca com 9. A briga, a artilharia tá boa, só que nas duas últimas rodadas o Luca não jogou. Mas aí já não é mais problema dele, né? Os outros jogam e fazem. Olha o seguinte, 4-1. Bom, neste sábado no Mineirão, olha o público no Mineirão. O Cruzeiro demais, hein? Uma grande liderança. Olha, o Cruzeiro, deixa eu ver, olha quantos pontos o Cruzeiro abre de vantagem para o segundo colocado. O Cruzeiro está com 45, o Grêmio com 36. 9 pontos. Mas a matemática não é essa. É você falar quantos pontos o Cruzeiro está do quinto colocado. São 4 que vão que vão subir. O Sampaio Correia tem 28. Gente, o Cruzeiro está com 45. Deixa eu ver aqui, 45, 8 vai dar 2, 7... 17 pontos a mais que o quinto colocado. Por isso é brincadeira, é muita coisa. É muita coisa. Grande campanha do Cruzeiro. O gol do Cruzeiro, Cruzeiro 1, Bahia 0. Bahia concorrente direto. Tem mais essa também. O gol do menino Estênio. Tem 19 anos o Estênio. O público do Mineirão, 49.066 e a renda 1.649. Tá? Então é isso aí. Cruzeiro 1, Bahia 0. Na Arena Grêmio, olha o público lá, Grêmio 2.1, 43.637 e a renda 1.893. Diego Souza 1-0 Grêmio, Campaz, o colombiano 2-0 Grêmio, isso no primeiro tempo, e o Alisson de cabeça 13 do segundo tempo, após escanteio, o gol de honra da Macaca. No Serra Dourada, deixa eu ver aqui se eu colocar aqui, quero saber quantos jogos o Vila Nova não vencia. E ganhou pra cima do Vasco, rapaz. Olha, que é isso, seu Batista? Pelo amor de Deus. O Vasco invicto até outro dia mesmo, né? E o Vascão foi lá e foi no Serra Dourada, não foi no Oba, não, porque jogo Vila Nova e Vasco, aí vai pro Serra Dourada, vai pro estádio maior, né? Público maior, evidente, né? Deixa eu ver aqui, Vila Nova. Campanha tá aqui. Campanha do Vila Nova. Vamos lá. Quantos jogos não ganhava? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogos. Há 13 jogos o Vila Nova não vencia, tá? E o gol foi de Rafael Donato, Vila Nova 1, Vasco 0. E nos aflitos, tá jogando, né? Deixa eu ver aqui, tá jogando, bola rolando nos aflitos. E, rapaz, o Londrina empatou. O Náutico fez 1-0 com Chiesa. E o Douglas Coutinho empata para o Londrina. Estamos no segundo tempo, portanto. Lá em Itu, intervalo, hein? O Ituano vai ganhando da Chapecoense, gol de Bernardo. Ituano 1, Chapecoense 0, 20h30 tem CRB e Novo Horizontino. Amanhã, 11 horas, no Brinco, Guarani e Brusque. Quem narra aqui é o Leandro Boris. Na segunda-feira tem 19 horas os dois, Criciúma e CSA.
Operário e Tombense. Repito, ambos às 19 horas. Classificação momentânea, hein? Deixa eu ver, a Ponte, o Ituano vencendo, o Ituano ultrapassou a Ponte é 15ª, tá? Cruzeiro, 45, em segundo Grêmio, 36, em terceiro Vasco, 35, em quarto Bahia com 34, mas a rodada toda do Cruzeiro e do Grêmio, né? Cruzeiro e Grêmio venceram, o Vasco perdeu, o Bahia perdeu também. Olha que rodada para Grêmio e Cruzeiro. Repito, Cruzeiro líder, 45, o Grêmio em segundo com 36, em terceiro Vasco, 35, em quarto Bahia, 34. Em quinto, Sampaio Correia, 28. Sampaio Correia, olha aqui que vitória ontem para cima do Sport, né? O quinto colocado, gente. Tá na boca o Sampaio, 28. O quarto colocado é o Bahia com 34, uma diferença aí de 6. Em sexto, Tombense, 28. Em sétimo, Londrina, por enquanto, com 27, que vai empatando. Vai empatando Londrina. 1-1, né, com o Náutico lá em Recife. Em oitavo, Sport, 27. Em nono, Novo Horizontino, 26. Em décimo, CRB com 25. 11º, Criciúma, 24. Em 12º, Ituano com 23 por enquanto, vai ganhando o Ituano. 13º, Brusque, 22. Em 14º, Chapecoense com 22. Em 15º, a Ponte, 22. 16º, Operário, 20. E depois começa a zona de rebaixamento. O primeiro dele, 17º, CSA com 20. 18º, Náutico, 19. 19º, Guarani, 18. E o Vila Nova, último, com 17. Tá? Olha, a Ponte, ela pode perder posição do jeito que estão os resultados. A Ponte, 15ª. Né? Quando terminou o jogo na Grêmio, a Ponte era 14ª. Mas com a vitória do Ituano, com o gol do Ituano, a Ponte, né, foi para 15ª. 22. Olha, o Operário tem 20. O Operário pode ultrapassar a Ponte. O Operário joga na segunda-feira. Operário e Tombense, 19 horas em Ponta Grossa. Se ganhar, vai a 23 e ultrapassa a Ponte, tá? O CSA joga também na segunda-feira. O CSA pode ultrapassar a Ponte. E aí a Ponte entraria na zona de rebaixamento. Só que o jogo do CSA é em Criciúma. E o Criciúma não vence há 2 rodadas. Né? 19 horas também na segunda-feira, tá bom? Então vamos aguardar. Guarani, amanhã, 18 pontos. Se vencer, vai a 21. Então é o seguinte, do jeitinho que estão as coisas, o Guarani sairia da zona de rebaixamento. Mas tem que aguardar os jogos do Operário, o do CSA também. Mas uma vitória do jeitinho que está agora, tá? O Guarani sai da zona de rebaixamento em caso de vitória amanhã do Brinco. Vamos ao Brasileirão. Momentaneamente, lá no Morumbi, nós estamos, aliás, é a 19ª, hein? Vai terminar o primeiro turno no Brasileirão, tá? Na Série B começa o segundo turno. Na Série A, encerra o primeiro turno. No Morumbi, São Paulo e Goiás 2-2. Já já vocês vão ouvir aí, em rede nacional, o Rogério Assis comandando. O Dadá Belmonte 1-0 Goiás. O Caleri, toca no Caleri, gol, empatou São Paulo. O Rodrigo Nestor virou 2-1 em São Paulo. E o Cardoso acabou empatando 2-2. Assistência do Dadá Belmonte, hein? Olha, Dadá Belmonte aqui na Ponte, 18 jogos, nem gol, mas tá com moral no Goiás. Ainda hoje, 21 horas no Engenhão, Botafogo e Atlético Paranaense, portanto, o Filipão, técnico do Atlético Paranaense, pisando no Engenhão. Vamos lá, amanhã, 11 horas, tem Avaí Flamengo na Ressacada. 16 horas, Allianz Parque Palmeiras Internacional. Às 16 horas, Juventude e Ceará. Mesmo horário, em Volta Redonda, Fluminense e Red Bull Bragantino. Em Volta Redonda, hein? Fluminense e Red Bull Bragantino. Deixa eu ver ainda no domingo, 18 horas, Atlético Goianiense e América Mineiro. 18 horas, Mineirão, Atlético Mineiro e Corinthians jogaço, hein? O Atlético demitiu o argentino técnico Antônio Mohamed e anunciou hoje Cuca está de volta ao Atlético Mineiro. Cuca, na história, 224 jogos comandou aí o Atlético Mineiro. O Cuca já ganhou tudo também. Já ganhou recentemente Brasileiro, Mineiro, Copa do Brasil, 2012 ganhou Libertadores. Claro, só falta o Mundial, hein? Cuca é o cara, é o que a torcida queria. Então, na segunda-feira, o Cuca assume o Galo. O Lucas Gonçalves, auxiliar, amanhã vai dirigir o Atlético Mineiro contra o Corinthians. 19 horas da manhã, Arena Castelão, Fortaleza e Santos. E na segunda-feira fecha a rodada, fecha o primeiro turno com Curitiba e Cuiabá, jogando às 20 horas. Classificação principais aqui
No Brasileirão, em primeiro, Palmeiras com 36. Em segundo, Corinthians, 32. Em terceiro, Atlético Mineiro, 32. Em quarto, Fluminense, 31. Em quinto, Atlético Paranaense com 31. Em quarto, Internacional com 30. Em sétimo, Flamengo, 27. Em oitavo, Red Bull Bragantino, 27. Em nono, São Paulo, com esse empate por enquanto, hein? Está com 26. Em décimo, Santos com 25. Em 11º, Ceará, 24. 12º, Goiás, por enquanto com 22 com esse empate. 13º, Botafogo com 21. Em 14º, Avaí, 21. 15º, Cuiabá, 20. 16º, Coritiba, 19. E os 4 últimos, são 4 que vão descer, hein? América Mineiro, 18. Atlético Goianiense, 17. Fortaleza, 14. E o Juventude do Humberto Loser com 13 pontos. Esse é o posicionamento do Brasileirão por enquanto, tá? Campeonato Brasileiro da Série C de Cebola. Deixa eu ver o que mais aqui. Não foi o Botafogo que jogou hoje cedo? Deixa eu ver aqui. Olha aqui. A Série C de Cebola tem 2 paulistas. Botafogo de Ribeirão e o Mirassol, tá? O Mirassol é líder com 29. E o Botafogo tá no G8. Hoje pela manhã, lá em Porto Alegre, enfrentou o São José, o famoso Zequinha. E perdeu. São José 2, Botafogo 1. O Christopher, 1-0 São José. O São José, hein? Christopher, enjoado. Aí o Bruno Michel, que jogou aqui na ponte para do Botafogo. E Silas de bicicleta, o gol da vitória do São José. O técnico do Botafogo de Ribeirão é Paulo Baier. Vocês se lembram de Paulo Baier? Hoje com 47 anos. Jogou muito tempo no Atlético Paranaense, jogou no Sport, no Palmeiras. Paulo Baier. Mas deu uma ajeitada, hein? E embora derrotado, mas o Botafogo é 7º colocado com 23. São 8 que vão se classificar. A Série C tem 20 clubes, é turno único, 8 se classificam. Os 4 últimos serão rebaixados. Nesse momento, o Botafogo ainda está na zona, é o 7º. Mas pode perder posição com os jogos que vão ocorrer amanhã, tá bom? É isso aí. E o Mirassol, grande campanha, o Mirassol é líder da Série C, olha que beleza, 20 clubes está lá em primeiro. Mirassol com 29 pontos, o Mirassol joga segunda-feira, 8 da noite em Mirassol contra o Confiança. Confiança que foi rebaixado o ano passado, tá? O técnico do Mirassol é Ricardo Catalá, tá? E sabe quem que é o auxiliar do Ricardo Catalá? É o Luciano Dias, que foi técnico do Guarani, trabalhou também como gerente do Guarani. O Luciano Dias foi técnico em 2008, quando o Guarani subiu da C para a B. Aquele jogo contra o Castanhal do Pará, tá bom? Então, esse é o posicionamento da Série C brasileira, tá bom? E na Série D, gente, Azures e São Bernardo vão jogar hoje à noite, e Oeste e Caxias jogam amanhã às 16 horas. São 2 paulistas que sobraram na Série D de dados. São Bernardo e Oeste começou com 64, agora 32 clubes tem na Série D, tá bom? Meus amigos, 20h08, vai começar o segundo tempo no Morumbi. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu falei da Série D, acho que dá tempo ainda, as equipes se posicionando, o Rogério Assis vem já, tá 2-2, hein? Goiás e São Paulo e Goiás, e aqui a Ponte perdeu, Grêmio 2, Ponte 1, e o São Bernardo está perdendo para o Azures. O jogo é em Pato Branco, no Paraná, hein? Intervalo, Azures 1, São Bernardo 0. Olha como são as coisas. O São Bernardo é a melhor equipe da Série D de dado. O São Bernardo demorou 14 rodadas para tomar um gol. É brincadeira. Atravessou de forma invicta, sensacional. Perdeu o último jogo. É bem verdade, mas... Quem tem o Londrina? Perdeu aí. Londrina. Tem gol? Meu amigo, pera um pouquinho, hein? O Londrina virou. Aqui. O Londrina virou em Recife. Náutico 1, Londrina 2. Isso é bom aí pro futebol de Campinas, tá bom? Meus amigos, vai começar o segundo tempo. Muito obrigado. Eu volto amanhã, hein? No Concentração 9h50, as coisas de Guarani e também de Brusque. Vai, Rogério Assis! Do Campeonato Brasileiro. Ataca o São Paulo, Luizão domina o zagueiro na esquerda, toca com outros.